E o Ayrton, que chegou essa semana, foi inscrito, tá no banco de reservas. Banco de reservas fica como opção. É a nova contratação do Guarani, além do Iago Teles, né? Algumas opções de ataque do técnico Claudinei Oliveira. Lembrando que o Guarani só depende dele para não cair. Você vai participando aqui, mandando sua mensagem para cá pelo WhatsApp 19991869070, 991869070, e também já estamos no youtube.com/CBN Campinas. Pode mandar sua mensagem no YouTube, pode deixar sua curtida, pode participar com a gente, vem fazer essa última rodada do Campeonato Paulista junto com a gente. Ó, o Emerson Santana, tava esperando ansiosamente. Bem-vindo, Emerson, obrigado pela preferência de sempre a CBN Campinas. Aqui é isso, você não vai perder nenhum detalhe. Jogo comando, Santo André e Ponte Preta. Tô até com as imagens do jogo aqui, os goleiros da Ponte se aquecendo no gramado, os jogadores do Santo André também, todos os detalhes também de Guarani e Red Bull Bragantino, e também em tempo real as informações de Ituano e São Paulo, além de toda a última rodada desse Campeonato Paulista que você não vai perder nada. Em São Paulo, Vila Brasilândia, Manuel Duarte, grande abraço pra você, tá sempre ligado com a gente, hein? O Manuel mora em São Paulo, mas acompanha a programação aqui de Campinas, é Ponte Pretano, né? É Ponte Pretano, né, sim. Manuel? É isso. É, Dali Macaca, tô vendo as mensagens antigas dele aqui. Obrigado pela preferência. Emerson também todo confiante com a Ponte Preta. Você tá vendo no YouTube a imagem do Carlos Cabela na cabine do estádio José Daniel. Uma cabine que não é fechada, porém tem bastante espaço, né, Cabela? Muito espaço, Guarizo, muito espaço. Aliás, para quem conheceu essas cabines aqui alguns anos atrás, vê que agora elas foram totalmente remodeladas, né? Tiraram as divisórias que tinham aqui e a gente fica num espaço muito maior aqui, muito mais confortável para a transmissão de uma partida de futebol aqui no Bruno José Daniel. Agora você se lembra, o Guarizo, que eu disse agora há pouco, que as nuvens que estavam aqui não tinha nuvem carregada, não tinha sinal de chuva? Esquece! Mudou totalmente, carregado o tempo. Vai chover. Oi. Eu conversei agora há pouco com o Pedro Rocha, que estava começando o trabalho de aquecimento. Agora o aquecimento já está finalizado. O Cabela falou das mudanças na cabine de imprensa e também tem uma mudança fortíssima aqui no gramado, né? Como o Carlão disse no comentário inicial, o tapetinho do Bruno José Daniel. E eu falei, Pedrão, é ruim esse campo? Ele falou, horrível. Vamos tomar um pouco de cuidado. É o gramado sintético aqui do estádio Bruno José Daniel e o sistema de irrigação, como o Cabela também destacou, é fortíssimo. É a famosa discussão do gramado artificial. Opa, caiu uma pena aqui no estúdio, como diria um amigo meu, Rafael Pio. É a discussão do gramado artificial, tanto que no Campeonato Brasileiro os times Palmeiras, Atlético Paranaense e Botafogo, que contam com gramado artificial, terão que ceder o estádio no dia anterior para que o adversário treine na grama sintética. É uma nova determinação da CBF. Lupe. Só mais um outro detalhe em relação à presença do público, né? Hoje o Santo André está fazendo, como é um jogo decisivo, torcedor com a camisa do Santo André sabe quanto que pagou para entrar no estádio, ô Guarizô? Nada. De graça, na faixa. Absolutamente nada, como diria um amigo nosso. Exatamente, aquele menino formado na base do Sertãozinho. De graça, é o ingresso hoje para o torcedor do Ramalhão com a camisa do Santo André. Lembrando a matemática, o Santo André precisa vencer a Ponte e torcer contra Guarani e Ituano para escapar da Série A2 de 2025, Guarizo. Gente, só Campinas que tem torcida própria dos times da cidade, né? Quando chega alguém de fora, pergunta pro torcedor campineiro, mas você torce só pra Ponte ou só pro Guarani? Primeira coisa que você recebe é um xingo de volta. Então o torcedor do Santo André, que muitas vezes torce pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Santos, veste a camisa do Santo André, vai lá apoiar o time, até porque, Fábio Scheib, se está na grande São Paulo, eles querem receber os times lá, né? Por exemplo,
numa brilhante ideia da federação, o Santo André recebeu o Palmeiras numa segunda-feira de carnaval e deu bom público ainda. Exatamente, pela proximidade também, né? Fica difícil pro cara torcer só pra equipe do ABC Paulista, por exemplo, como tem a oportunidade de viajar a São Paulo, capital paulista, do lado do ABC, acaba torcendo para a equipe grande realmente, tem essa oportunidade de comparecer aos estádios da capital também. Mas a gente tá falando aqui do Ituano e São Paulo, chove bastante também em Itu neste momento, viu, Guarizo? Vendo pelas imagens aqui, eu saí de lá há pouco, lá por volta do meio-dia já estava nublado e agora chove bastante também na cidade de Itu. Daqui a pouco tem Ituano e São Paulo também valendo essa vaga contra o rebaixamento, e pro São Paulo vale a classificação também, né? Pro torcedor que tá mandando o áudio, já a gente coloca no ar aqui. O José Carlos no YouTube, 3-0, vitória da Ponte. Deixa a curtida aí, José Carlos. Obrigado pela vinda, obrigado pela preferência aqui no youtube.com/CBN Campinas. É o seguinte, são 2 jogos de escalação completa. Então eu vou fazer um rapidíssimo intervalo e dentro de instantes nós vamos ao Bruno José Daniel com a escalação de Ponte Preta e Santo André, vamos ao Brinco de Ouro com as escalações de Guarani e Bragantino e também passando pelas escalações rapidamente de Ituano e São Paulo. O intervalo é bem rapidinho. Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Apresentação Marco Guarizo. 3h45, a ansiedade vai aumentando, o coração vai batendo mais forte. Abraço pro nosso ouvinte, o Clodoaldo. Vamos ganhar Guarani e não vai cair. Pra mim, Santo André e Ituano na Série B. Nosso ouvinte que mandou áudio, já prometo que eu ouço aqui, tá bom? Muito obrigado pela participação e mande áudio, texto, como você quiser participar aqui pelo 19991869070, pelo youtube.com/CBN Campinas. Antônio Lupe. Oi! A Ponte Preta está escalada? Sim, pronta e escalada. E o Santo André? Definido pelo Márcio Fernandes. Adriana Almeida, o Guarani está definido? Sim, E o Bragantino? também escalado. Então agora, torcedor campineiro, torcedor pontepretano, torcedor bugrino, aqui na CBN Campinas, Antônio Lupe e Adriana Almeida vão apresentar para você os artistas do espetáculo. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. Estandarte respaldado, preto e branco é sua cor. Pronta e escalada. A Ponte Preta vai para a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista para enfrentar o Santo André, com Pedro Rocha, camisa número 1 no gol. Na lateral direita com a 14, Luiz Felipe.
Na zaga, 23, Luiz Aquim, 3, Castro. E na esquerda, com a 33, o argentino Gabriel Risso. Meio campo tem 8, Emerson Santos, 21, Ramon, 2, Igor Inocêncio e 10, Elvis. É muito forte o jato. 11, Iago Dias, 9, Gé, o ataque da macaca. Repetindo a escalação da Alvinegra, 1, Pedro Rocha, 14, Luiz Felipe, 23, Luiz Aquim, 3, Castro e 33, Gabriel Risso. 8, Emerson Santos, 21, Ramon, 2, Igor Inocêncio, 10, Elvis, 11, Iago Dias, 9, Gé. No banco, à disposição de Brigatti, 30, Luan, 4, Matheus Silva, meia dúzia, Edson, 15, Fraga, 17, Gabriel Santiago, 18, Dudu Chaide, 20, João Gabriel, 22, Paul Vidiero, 25, Cauê, 35, Gabriel Novaes e 44, Nilson Júnior. Santo André. Santo André do coração. O Ramalhão precisa da vitória e ainda torcer contra os adversários para escapar da Série 2 do ano que vem. Enfrenta a Macaca com camisa de número 1 no gol, Luiz Daniel. Na direita com a 2, Júnior Caissara. Na zaga, 3, o Alce e 5, Souza. Na esquerda com a meia dúzia, Igor Fernandes. No meio campo tem 20, Marcial, 8, Dudu Vieira e 10, Felipe Ferreira. No ataque com a 7, Giovani, 18, Lohan e 11, Bruno Michel. Repeteco do Ramalhão, Luiz Daniel, Júnior Caissara, Alce, Souza, Igor Fernandes, Marcial, Dudu Vieira, Felipe Ferreira, Giovani, Lohan e Bruno Michel. No banco, à disposição do técnico Márcio Fernandes, o camisa, de número 12, Wellington Santana, 13, David Júnior, 4, João Maestro, 14, Henrique, 15, Zé Matheus, 16, Enzo, 17, Cléo Silva, 18, Robinho, 9, Léo Passos, 21, Ariel Palácio, 22, Alexiel e 24, Jean. A arbitragem do jogo. O árbitro hoje, o apito é dela. Edna Alves Batista apita o duelo entre Santo André e Ponte Preta. O assistente 1 é Danilo Ricardo Simão Manes e o 2, Anderson José de Moraes Coelho. No árbitro de vídeo, Márcio Henrique de Góes. Futebol Globo CBN. Guarani. É o bugre do técnico Claudinei Oliveira, em campo com 89, Vladimir, 3, Léo Santos, 4, Rayan, 12, Lucas Adel, 13, Diogo Matheus, 18, Matheus Bueno, 33, Gustavo França e 78, Regis, 16, Helder, 20, Reinaldo e 7, Pablo Tomás. Repeteco Alviverde, 89, Vladimir, 3, Léo Santos, 4, Rayan, 12, Lucas Adel, 13, Diogo Matheus, 18, Matheus Bueno, 33, Gustavo França, 78, Regis, 16, Helder, 20, Reinaldo e 7, Pablo Tomás. No banco, 31, Douglas Borges, 2, Heitor, 8, Marlon, 10, Chay, 15, Pedro Henrique, 19, João Vitor, 21, Lucas Araújo, 25, Vitinho, 26, Rafael Freitas, 27, Gabriel Santos, 30, Ayrton e 37, Iago Teles. Futebol Globo CBN. Bragantino. É o Red Bull Bragantino do técnico Pedro Caixinha, em campo com 40, Lucão, 34, Andrés Hurtado, 2, Léo Realpe, 39, Douglas Mendes, 31, Guilherme Lopes, 23, Raul, 22, Gustavo Neves, 17, Bruno Gonçalves, 33, Nacho, 21, Thalisson e 28, Vitinho. Repeteco do Massa Bruta, 40, Lucão, 34, Andrés Hurtado, 2, Léo Raup, 39, Douglas Mendes, 31, Guilherme Lopes, 23, Raul, 22, Gustavo Neves, 17, Bruno Gonçalves, 33, Nacho, 21, Thalisson e 28, Vitinho. No banco, 13, Alexandre, 14, Rafael, 15, Gabriel, 16, Raí, 20, Isaac, 27, Yuri Leles,
37 o goleiro Fabrício, 38 Kevin, 44 Felipe e 45 João Vitor. A arbitragem do jogo. Flávio Rodrigues de Souza é o dono do apito. Seus assistentes Marcelo Carvalho Vangassi e Miguel Caetano Ribeiro da Costa. No VAR, Daiane Muniz dos Santos. Os dois times, os 4 times escalados, né? Guarani, Ponte Preta e os adversários. Deixa eu mandar um abraço pro Batata de Rio Preto. Mandou um áudio aqui pra gente. Valeu, Batata. Grande abraço. Gabi e Gi. Que dupla, hein? Bora, macaca. Na torcida sempre. Pra cima, curtindo a CBN. Oi, obrigado, Gi. Obrigado, Gabi, pela preferência com a gente aqui pelo 991869070. Antes da gente passar o comando direto para os estádios, nós vamos também rapidamente registrar aqui com o Fábio Scheibe as escalações de Ituano e São Paulo. Scheibe. Ituano e São Paulo que fazem jogo decisivo. Ituano precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento, torcendo ainda contra o Guarani. O Ituano vai escalado pelo técnico Alberto Valentim, com Jefferson Paulino no gol, Léo Duarte, camisa 2, Léo Oliveira 3, Marcel 4 e Marlon meia dúzia, Vitão 5, Miqueias 8, Eduardo Persson, número 10 e Tony Anderson, número 9. Na frente, no ataque do Ituano, Vinícius Paiva, número 7 e José Carlos, número 11. E o tricolor paulista. O São Paulo escalado pelo técnico Thiago Carpini no 4-3-3, terá Rafael, goleiro da seleção brasileira, número 23, Igor Vinícius, número 2, Arboleda 5, Ferrarese 3 e Wellington meia dúzia, Alisson 25, Bobadilha 21 e Luciano, número 10. Lucas Moura 7, Caleri 9 e Ferreira, número 47, para o jogo de daqui a pouco, às 4 horas da tarde, no Novelli Júnior em Itu, que já sem chuva lá na cidade de Itu, viu, Guarizão? E o estádio, apesar da torcida do Ituano marcar presença, tá com a maioria tricolor, né? Ah, como é de praxe quando vai time grande jogar em Itu, sempre acaba ocupando a maior parte do estádio Novelli Júnior. Hoje não é diferente, torcida de São Paulo que precisa ganhar para classificar, né? E pelo que você apurou com as suas fontes em Itu, o clima é de pessimismo para o rebaixamento ou não? Ah, já é bola meio cantada, né? A campanha do Ituano muito fraca, pífia campanha nesse Campeonato Paulista. Torcida tá meio desanimada, mas tem essa esperança, né? Apesar de ser um time grande contra o São Paulo, lá em 2013 o Palmeiras também foi jogar com o Ituano lá, o Ituano precisava ganhar para não cair, acabou ganhando na última rodada, tá se apegando a isso contra uma vitória contra um time grande para poder escapar da Série A2. O Ituano, que é o time mais longevo do interior paulista, na Série A1, disputa essa primeira divisão desde 2002, agora podendo cair para a Série A2. E já disputou e foi campeão em 2002. Exatamente, campeão paulista, depois perdeu justamente para o São Paulo, aquele super campeonato paulista, né? Sim. E depois foi campeão novamente em 2014, Ituano podendo cair nessa tarde. Faltam 5 minutos para a bola rolar. Hino nacional sendo executado em Santo André. E é para lá que a gente vai agora, passando em definitivo o comando para ele que vai trazer todas as emoções do possível jogo da classificação. Desculpa que eu tô rindo aqui, gente. Aqui estão entrando em campo com o São Paulo e Ituano, os Shoguns, que é uma promoção da televisão que transmite o campeonato. Mas vamos lá, direto para Santo André. Quem assume o comando do Futebol Globo CBN a partir de agora é Carlos Cabela. Bom jogo, Cabela. Santo André, Ponte Preta. Carlos Cabela. Legal, Guarizou. Muito obrigado, Guariz. Grande abraço a todos aqueles que estão ligados e acompanhando o futebol da CBN Campinas. As duas equipes já no gramado. A Ponte Preta de camisa preta, calção branco e meia preto. Santo André de camisa branca, calção azul escuro, azul marinho e meias brancas aqui no gramado. Podemos dizer encharcado do Bruno José Daniel. Aliás, meu caro Antônio Lupe, você que está aí bem próximo ao gramado, daqui de cima dá para ver algumas poças d'água, de tanta água que jogaram nesse gramado, Lupe. Ah, mas também tem que pegar o telefone da empresa que fez o sistema de irrigação, porque olha, tá de parabéns, viu?
O chato é fortíssimo. São 2 que cruzam praticamente o campo todo. 2 na ponta esquerda e 2 lá na ponta direita e mais 2 no meio. Ou seja, no total 1, 2, 3, 4, são 6 jatos fortíssimos. E eles foram ligados, acionados antes do aquecimento dos atletas e depois do aquecimento. Então, se daí de cima dá para ver melhor. O campo está bem encharcado e é o campo artificial, grama sintética, aqui no Bruno José Daniel, Cabela. Pois é. É água pra caramba. Ali onde tá batendo bola ali o goleiro da equipe do Santo André, tem poças d'água ali, ali na lateral esquerda ali, de onde a Ponte Preta também faz o trabalho ali de bate-bola neste momento, aqui no Bruno José Daniel. As equipes continuam batendo papo no gramado. O Elvis está ali junto com o Dudu Vieira, tirando a sorte junto com a dona Edna, a árbitra desta tarde aqui, para ver quem vai ficar encalado, quem vai sair com a bola e tudo mais, aqui no Bruno José Daniel. Cabela. Pois não. E você já vai preparando aí, porque assim, é para começar às 4, mas tem aquele protocolo, né? Todos os jogos precisam começar no mesmo horário, ao mesmo tempo. Então, se tiver um pequeno atraso num jogo qualquer, o jogo aqui precisa ser aguardado. Tanto é que hoje nós temos mais delegados da Federação Paulista de Futebol para ter esse controle. Lupi. Nessa história de ter mais delegado, o Naldo tá escondido aqui. Fala, Guarizo. O Água Santa e o Corinthians já demoraram um pouquinho mais para entrar em campo, viu? Os jogadores do Corinthians estavam prontinhos lá no 1º de maio em São Bernardo e os jogadores do Água Santa demoraram um pouquinho para chegar. Agora já estão os times em campo. Deixa eu aproveitar então, passar para o Brinco de Ouro para a gente ver a situação também. Júlio Nascimento, os times aí já estão em campo, o hino nacional já executado. Como é que tá a situação? É isso, Guarizo, aqui tudo pronto para a bola rolar, inclusive a arbitragem já ali cumprimenta os 2 capitães, os 2 times posicionados. Inclusive os jogadores agora estão trocando ideias ali, o Reinaldo vai conversando com os companheiros de profissão. Aqui no Brinco é só arbitragem autorizada, tá tudo pronto, viu, Guarizo? Tá certo, o Júlio Nascimento pode chamar a qualquer momento com informações direto do Brinco de Ouro. Voltando ao Bruno José Daniel, Carlos Cabela. Muito bem, as equipes continuam batendo bola ali. Parece que mudaram o lado, né, meu caro Antônio Lupe? A Ponte Preta vai defender o gol que está à nossa direita, consequentemente o Santo André que está à nossa esquerda, é isso? É isso, a Ponte ataca no gol aqui do placar eletrônico, né, que é improvisado, né? Telão eletrônico. Como é que chama? Telão eletrônico, exatamente. E o Santo André vai atacar ali voltado para o vestiário, número 2, né, para a saída do vestiário da Ponte, onde não tem torcida. Fica ali o estacionamento das viaturas dos policiais que trabalham no evento. O público é interessante, mas o estádio não está lotado. E também registrar a torcida da Ponte, que marca a presença aqui no ABC Paulista, Cabela. Legal, bola já está no centro do gramado, vai começar a partida aqui no Bruno José Daniel, para você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas. A bola já está no centro do gramado ali, daqui a pouquinho a bola rola, não só aqui, mas em todos os jogos da Série A1 do Campeonato Paulista. E você vai acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Daqui a aproximadamente 2 horas, nós já estaremos sabendo quem são todos os classificados, aquelas equipes que estão rebaixadas, aquelas que continuam, aquelas que vão se classificar aí a próxima fase, os confrontos, tudo isso para você acompanhar aqui no Somzão da CBN Campinas. Ali ao centro do gramado, o Gé no pontapé inicial ali, mas aguardando a dona Edna, como já adiantou o Lupe. Aquele aguardo dos demais jogos também, é claro, meu caro Carlão de Freitas. E os jogadores ficam ali ansiosos, né? Porque tá esperando, tá tudo pronto para começar o jogo e não pode começar. E tem que ficar em movimento, né? Porque a partida exige muito, tem que estar ligado, tem que estar com o corpo aquecido. Agora, se sabe que em última rodada já existe este protocolo, que eu acho salutar, importantíssimo, para não ter essa coisa de esperar, de já saber o resultado do outro. Por que tem equipe que ainda atrasa, né? Acabou isso aí. Por que tem equipe que atrasa? Se o Corinthians atrasar para entrar, ou o Água Santa atrasar para entrar lá, não vai começar aqui. Se o Bragantino atrasar lá, não começa em Itu. Eu não sei porque o pessoal ainda teme em atrasar, teme em usar desse artifício. É aquele famoso jeitinho brasileiro que não funciona neste momento, portanto, para as equipes atrasarem a partida e ter um tempinho a mais. Eu tenho um detalhe também, né? 12 rodadas para resolver, né, a situação. Ele vai querer ter 2 minutos jogando só ele em campo depois, né, Carlão? Para tentar resolver. Agora, Cabelo, eu queria saber se eles criam um grupo, né? Eu tenho a curiosidade de saber como que eles se comunicam. Eu acho que é um grupo, né? Um grupo. Última rodada do Paulistão. Carlão. Oi.
A dona Ed já tá mandando posicionar que vai começar a partida. Fala, Guarizo. Só confirmando com o Júlio Nascimento, bola rolando no brinco, Júlio. Bola rolando, primeiro minuto, Guarani começou com a posse de bola, viu, Guarizo? De volta ao Bruno José Daniel, Cabela. Apita a árbitra. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Santo André, Ponte Preta. Trabalha a bola, a equipe do Santo André no campo de ataque, vem ali pelo lado direito, vem trabalhando, vem tocando a bola, que chegava no Dudu Vieira, toca na bola, vem pela intermediária, trabalhando mais uma vez com o Bruno Michel, fez a finta, preparou de perna canhota, bateu, explodiu em cima da zaga, sobrou com o Dudu Vieira e show, pé na cara da bola, mas sem direção nenhuma, saiu em lateral, lá na lateral direita da equipe da Macaca, hein, ô Lupe? E o primeiro chute, né, a primeira tentativa antes de sobrar pro Dudu Vieira, foi do Bruno Michel, que em um dia... já vestiu a camisa da Ponte. Começou. Tá começou. Fala, Guarizo. Bola rolando em São Bernardo para Água Santa e Corinthians. Tá acabando a equipe do Santo André, mas tá parando o jogo ali a dona Edna, pegando uma falta que favorece a equipe da Macaca. Agora esse chute do Dudu Vieira ali, Carlão, já mostra o desespero do Santo André desde o primeiro minuto. Já toma a iniciativa, sabe da necessidade do resultado. Isso pode até favorecer a Ponte, porque o Santo André vai se lançar, né? Vai se lançar, os espaços vão aparecer. E aí se explica a escalação mandada a campo pelo técnico João Brigatti, o Igor Inocêncio jogando na segunda linha, justamente para se utilizar do contragolpe. Começou o Cabela. Macaca no campo defensivo, ali pela intermediária, bola enfiada, lado esquerdo, vai chegando ali o Richo, ele domina, a marcação em cima dele, ele faz a proteção, só toca a bola um pouquinho mais atrás ali, o toque é feito, chega por baixo, o Castro enfia o pé na bola, joga para o campo de ataque, vai recuperando a bola a equipe da Macaca, no bate-rebate, no perde, ganha ali o Giovani, faz de domínio, fez a tabela, Santo André na frente da grande área, Giovani, preparou, bateu, rasteiro, pega Pedro Rocha. Bota a ordem na casa da Macaca em mais uma chegada do Santo André em 1 minuto e 50 de jogo, viu, Lupe? Chute rasteiro, queimando a grama no centro do gol. Pedro Rocha fez a defesa. E o Giovani pediu desculpa pro Felipe Ferreira, que estava livre do lado esquerdo. Fala, Fábio Scheibe, começou o Itu. Tem bola rolando no Novelli Júnior para Ituano em São Paulo, 0-0, 1 minuto e meio agora. Ponte Preta no campo de ataque, o Zé briga pela bola, chega o zagueiro para fazer o corte, a sobra de bola pela intermediária, toca a bola, vem Risso para fazer o corte pelo círculo central do gramado, rola a bola do lado, a bola chegava ali para o Ramon, foi empurrado, recebe falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe da Macaca, ali pelo círculo central do gramado, e o Xerifão já vai lá pegar a bola para botar no gramado ali, viu, Lupe? Camisa número 10, Elvis, o capitão da Macaca, tem que tomar cuidado, tá pendurado, falta já cobrada. Vem Guarani, vem Ponte Preta para o campo de ataque, lançamento feito, bola para fora. Bola para fora do lançamento, é lá pela direita, muito esticada ali o passe lá do lado direito, chegava lá o Emerson Santos, quando ele toca na bola, a bola vai forte, vai para fora, o tiro de meta já cobrado pela equipe do Santo André, que vem para o campo de ataque, Júnior Caixara recebe, domina, toca a bola pela meia, trabalha com o Felipe Ferreira, devolve no Caixara, ele domina a bola, coloca no gramado, recua, lá no sistema defensivo, o Alce está por ali, ele toca na bola, rola a bola pela intermediária, Souza recebe, domina, abre lá do lado esquerdo, por ali com o Igor Fernandes, que vem para o campo de ataque, chega por baixo, Luiz Felipe, para fazer o quarto, joga a bola para fora, remessa manual para a equipe do Santo André, é lá pela esquerda que o Santo André vai se ajeitando para fazer a cobrança com as mãos, já faz a cobrança, joga a bola ali na coxa do Giovani, ele domina, faz a tabelinha, recebe de volta, recua para começar de novo com o Alce, domina, opa, cuidado aí o Alce, aí tudo bem com ele, não foi a poça d'água que atrapalhou o jogador do Santo André ali não, né, Lupe? Não, foi a bola mesmo. Era o 5, era o Souza que estava por... Souza é volante, hein? Tá improvisado como zagueiro hoje. Jogou no Vila Nova, fez muito sucesso no Vila. Toca a bola a equipe da Macaca, campo de ataque, a bola enfiada ali pelo meio, Zé, briga ali com o próprio Alce, chega ali na briga, o zagueiro da equipe do Santo André, bota no campo de ataque, o Richo no meio do caminho, faz o corte, já faz a abertura com o Iago Dias tentou de letra ali, perdeu a bola, né? O Júnior Caixara agradeceu o presente, fica com ela para sair jogando mais uma vez para a equipe do Santo André. Vamos chegando a 4 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, 0-0 o placar da partida aqui no Bruno José Daniel, vem pro ataque, lançamento feito lá na frente, sobe de cabeça a zaga da Macaca para fazer o corte, briga ali pelo meio, o Emerson Santos, a bola subiu, desceu de cabeça, ele toca na bola, Bruno Michel fica na sombra, tenta a finta, vem por baixo para fazer o corte, o Emerson Santos na roubada de bola, o toque é feito por baixo, cai no gramado, pede a falta, o Elvis fica pedindo a falta, o árbitro diz que não, segue o jogo, vem bola pro ataque, mais uma vez vem com o Bruno Michel.
tenta o lançamento, chega por baixo, o corte é feito, bola para fora, último toque do Ponte Preta do Ramon. O arremesso é manual para a equipe do Santo André. É pela direita que vai se ajeitando ali o Santo André com o próprio Bruno Michel na cobrança. Tá pedindo, olha a calma do Júnior Caissar, calma, ele mostrou, falou, calma, tô chegando. Ele vai caminhando lá para fazer a cobrança com as mãos. Ele joga do Bruno Michel, bico da grande área, lançamento para a área, nas mãos. Faz a defesa o Pedro Rocha e bota a ordem na casa da Macaca. Carlão de Freitas, a ponte só tá olhando o Santo André jogar, hein, Carlão? O Santo André naturalmente ele toma iniciativa, joga em casa, tem uma baita responsabilidade com relação ao campeonato, então já era de se esperar, né, esses primeiros minutos de intensidade do Santo André. Agora, cabe a ponte aí se entrosar com o gramado, colocar essa bola no chão, acalmar para começar a jogar, porque até agora realmente só deu Santo André. Tá parado o jogo, tem outra falta. Essa é pro Santo André lá pela esquerda, a dona Edna. Tá brava lá, hein, ô Lupe? Tá brava, mas ela é brava, né? Edna é brava. Você sabe bem, né? Sei. A Edna acabou dando uma bronca ali no jogador da ponte. Era o Elvis que estava reclamando da marcação da falta. Pelo lado esquerdo, o campo de ataque do Santo André. Felipe Ferreira, camisa 10, está na bola. Chega também o Júnior Caissara. Vem bola na área da Macaca. Júnior Caissara que já mostrou que não tem pressa. Ele saiu aqui da lateral, foi lá do outro lado com calma para fazer a cobrança da falta. Lá do lado esquerdo, de perto da canhota, Felipe Ferreira. E o Júnior Caissara passa pela bola. Felipe levanta na área, desvio de cabeça, pega o goleiro Pedro Rocha. No meio do gol para fazer a defesa aí depois do desvio no primeiro palmo ali, Lupe. Foi um desvio bem curto do 20, o camisa 20 do Santo André, o Marcial, que também um dia já passou pela Ponte Preta, formado na base do Corinthians, fácil pro goleiro da Macaca. São 8, tá? 8 torcedores que acompanham o jogo do prédio, que fica aqui no fundo do estádio Bruno José Daniel. Já contei, agora chegou mais um. Camarote. São 9. Camarote exclusivo ali, não é? E tem um na sacada também. Deixa eu ver, tem na sacada? Tem no quinto andar. Tá tomando uma, hein, Carlão? Olha lá. Cara, beleza, que inveja, porque você consegue acompanhar perfeitamente. Sacadinha gourmet com churrasqueira, coisa maravilhosa. Lá no outro prédio, na piscina, tem gente acompanhando o jogo também, lá na piscina do outro condomínio lá. Beleza, hein? Maravilha, hein? E as nuvens de chuva, Lupe? Foram embora. Graças a Deus, elas foram embora, mas no segundo tempo vai chover, pode anotar. 6 minutos e 50, bola rolando o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, vem bola pro campo de ataque do Santo André ali pela intermediária com Felipe Ferreira. Ele já fez o domínio, devolve pelo lado esquerdo, fez a tabela aí com o Marcial, que chega ali pelo meio, chegou atrasado, Ramon bateu a carteira, fica com ela, recupera a bola, equipe do Macaca, ali com o Igor Inocêncio, toca na bola, inverte a jogada, o Richo recebe do lado esquerdo, tem a marcação do Dudu Vieira, ele faz a finta, puxa ali pela meia, tenta o toque na bola, faz a tabelinha com a canela do Bruno Michel, bota na frente, lançamento fraco demais. Chega por baixo para fazer o corte. O Alce chega ali, toca na bola para sair jogando. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Santo André. Vinha, esqueceu a bola ali no meio do caminho. Felipe Ferreira. Ponte sai jogando errado. Marcial fica com ela. Ajeita a bola na perna da canhota. Deu um tapa na bola. Lá Giovani rola com a chegada do Igor Fernandes no campo de ataque. Lá para a esquerda. Carrega buscando a linha de fundo. Chega antes dele para fazer o corte. Chegava ali o Luiz Felipe. Sai jogando o Luiz Felipe na perna direita. Tenta o lançamento. Joga a bola, bate em cima do Igor. Vem ali no queixo do Luiz Felipe. Consegue dominar no gramado. A Ponte sai jogando lá pela direita, lá do outro lado, vem trabalhando, a saída de bola mais uma vez com o Igor Inocêncio, ele toca a bola pela meia com o Emerson Santos, devolve no Igor, trabalha, sai de bola, vem perto da canhota, buscando o campo de ataque, deu um tapa na bola. Na casinha! Chega aqui para marcar com o Elvis, passou por ele. Olha que pelo gramado, passou pelo Elvis, sobra com o Ramon, devolve no Igor. Gol no brinco, vai lá, Júnior! Gol do Bugre! Guarani! 8 minutos do primeiro tempo. Contra-ataque espetacular do Guarani. Vladimir, ele lançou o Reinaldo fez toda a jogada individual, cruzou na área, o Pablo Tomás mergulhou. É gol do Bugre. Pode ser o gol da permanência. Festa no brinco de ouro, Guarani na frente, Guaraizou. 1-0 Guarani, garantindo a permanência por enquanto na Série A1, Cabela. Aqui 8 minutos e 40, 0-0 placar do jogo. Dudu Vieira vem com ela, faz o domínio, carregou em cima da linha, o árbitro disse que não saiu não, segue o jogo, Dudu Vieira carrega a linha de fundo, bota a bola pelo meio, no bate, rebate, tocou no braço do jogador da ponta, levou vantagem, a batida, chega a zaga por baixo para fazer o corte, mais uma vez a sobra de bola com a equipe do Santo André. Marcial recebe ali pelo círculo central do gramado, ele ajeita na perna da canhota, deu um tapa nela, lá do lado esquerdo, vai trabalhando o Santo André na chegada mais uma vez, trabalha à frente da grande área, recua, Marcial faz o domínio, levanta a cabeça, recua, no sistema
sistema defensivo. Tem informação, tem gol. Fala, Guarizo. O gol em Novo Horizonte, abrindo o placar para o Novo Horizontino, Fabrício Daniel. Resultado que coloca o São Paulo na segunda colocação. Novo Horizontino 1, Portuguesa 0. Toca a bola, Santo André, trabalha, Dudu vira, opa, furou, correu, consertou, tocou do lado, fez tabela, Marcial recebeu na perna da canhota, passe feito à frente da grande área, devolve na direita, trabalha mais uma vez com Bruno Michel na perna da canhota, tenta a finta, vai pra cima dele, a marcação Ponte Pretana com o Iago Dias. Comete falta, o jogo tá parado, é falta pro Santo André ali pela direita, viu, Lupe? E quem marcou foi o assistente, o de número 1, Danilo Ricardo Simon Manes. Só que demorou uma eternidade para marcar falta pro Ramalhão. É bem ali pertinho da linha lateral. Camisa número 2, Júnior Caissara tá por ali, Felipe Ferreira também. Mais uma bola que será levantada na área do Pedro Rocha. Vai lá o Caissara, ele conversa ali com o Márcio Fernandes, o técnico do Santo André. Bate papo agora com o Felipe Ferreira, os dois ficam ali na cobrança da falta. A barreira armada pertinho do bico da grande área, do lado direito defensivo, do lado esquerdo defensivo da Ponte Preta. Dona Edna conversa com o Elvis, conversa ali também com o Iago Dias, leva ali a cartilha, mostra pra eles que não pode mexer, não pode levantar braço, não pode pular, não pode sair do lugar. Tem que ficar aqui numa estátua ali, ó. Não fica, mas é pra ficar. É falta que favorece a equipe do Santo André. Pelo lado direito vem bola pra grande área. Caissara na bola, só ameaçou. Correu Felipe Ferreira, levantamento na área, o desvio de cabeça. Bola vai saindo lá do outro lado, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Lupe. O toque de cabeça, deixa eu ver se foi dele, porque a gente também já arruma, foi do 3. É valse. Como? Você fala valse. Valse. A informação acabou de chegar aqui pelo Gandula, que tá aqui atrás da meta do goleiro Luiz Daniel. Ele tá me ouvindo então, porque eu falei o alce. Eu também falei o alce. Aí ele chegou e falou assim, é valse. É valse. Isso. Aí eu falei, opa, muito obrigado. Mas como é que você sabe? Ele falou, é meu primo. Eu falei, então tá bom. Pois é, legal. É valse, viu, Carlão? Notou aí? Troca ele o W. Ele é do São Paulo, né? É valse. São Paulo, valse. Valse. E o jogo, Carlão? Fala aí. O jogo só dá o Santo André. É claro que o Santo André tem uma equipe muito limitada, tecnicamente não consegue criar ali uma jogada mais clara, mas demonstra que quer mais jogo. O Santo André está aí ligado, Dudu Vieira coordenando as ações junto com o Marcial no meio-campo. A Ponte não conseguiu se encontrar, não conseguiu se adaptar ainda ao gramado, não conseguiu encaixar um contra-gol. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 11 minutos e 40 de bola rolando. É o primeiro tempo do jogo aqui do Bruno José Daniel. Última rodada da Série 1 do Campeonato Paulista. O placar da CBN está assim, ó. Santo André. 0 pro Ramalhão. Ponte Preta. 0 também para a equipe da Macaca. Brinco de Ouro, Júlio Nascimento. 12 minutos jogados no Brinco de Ouro. Começa a chover em Campinas. O Guarani vai vencendo. Gol de Pablo Tomás. 1-0 contra o Bragantino para o Chaibe. 11 minutos no Novelli Júnior em Itu, segue Ituano 0, São Paulo 0. Ituano está sendo rebaixado para a Série A2 e São Paulo se classificando para a próxima fase do Paulistão. Central da Bola. Em São Bernardo do Campo, o Corinthians vai ajudando a Ponte Preta, que por enquanto não está precisando. 12 minutos, 0 para o Água Santa, 0 também para o Corinthians. Bola chega no ataque da Macaca, quem chega também por baixo é o Valse. Chega lá para fazer o quarto, Valse. Ele dá um bico na bola, o Valse, e joga lá no ataque. Foi isso mais ou menos, né, Lucas? Falei certo, né? 100%, você sempre correto. Muito obrigado, viu, Lucas? De nada. Muito obrigado. Vamos chegando a 13 minutos de bola rolando desse primeiro tempo. A sobra de bola pela esquerda com Risso. Ele faz o domínio, recua lá com Castro, na perna da canhota, dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque. Não tem ninguém na ponte ali, ó. Só tem ele ali, ó, o Valse. Bota no campo de ataque, a bola sobra com o Emerson Santos. Ele rola do lado com o Luiz Aquim. Já domina na perna direita, vem carregando para o campo de ataque. Ele prepara o lançamento é feito lado esquerdo com o Iago Dias, domina no peito, coloca no gramado. A bola quicou, subiu, desceu, parou no gramado. Ele ajeita na perna direita, ele busca alguém para o passe, ele inverte a jogada. Encontra o Luiz Felipe lá na ponta direita. Luiz Felipe domina, tem marcação do Igor para cima dele. Ele encarou, tocou mais atrás com o Igor Inocêncio. Aí não, né, Igor? O Igor Inocêncio deu um presente ali para o Igor Fernandes, sai jogando para a equipe do Santo André. A Ponte já recupera a bola ali pela intermediária com o Ramon, mas tá valendo nada disso, o jogo tá parado, tem uma falta anotada que favorece a equipe do Santo André, é isso, Lupe? É a falta a favor do Santo André, a falta foi do Castro para cima do Lohan.
camisa número 19, que também é um dos destaques do time do Santo André, mesmo com o possível rebaixamento, fez gol contra o Palmeiras, fez gol contra o Corinthians, tem chamado a atenção dos clubes da Série A e Série B do Brasileiro. Já passamos de 14 minutos de bola rolando, é o primeiro tempo, é lá pela esquerda quem trabalha mais uma vez é o Igor Fernandes, ele já faz o domínio, olha de um lado, olha do outro, tem o Igor Inocêncio em cima dele, ele puxa ali pelo meio, dá um tapa na bola, o Valse fica com ela, recua com o goleiro Luiz Daniel, vai pra cima dele o Elvis, Luiz Daniel de perto direita faz o lançamento pro Dudu Vieira, resvala de cabeça, toca na bola, vem com o Bruno Michel, devolve do Dudu Vieira, pela direita, vem pro campo, Dudu Vieira, saiu com bola e tudo. Ele deu uma tropicada na bola. Foi o gramado que atrapalhou, o Carlão de Freitas? Tem muito buraco esse gramado? Não, o gramado não tem buraco, mas é claro que eu sou contra a tal da grama sintética, mas isso é um assunto para um debate. Mas agora ele engrossou mesmo, né, Cabelo? Pois ele deu uma engrossada. Não dá nem para reclamar do gramado, né, Lupe? Não dá, né, Lupe? Não dá. Ele não. Tem gente que reclama do gramado, mas não. Carlão só reclama de gramado sintético. Você não gosta de gramado sintético, Carlão? Não, contra. Você joga society? Jogo. É sintético ou é grama? É sintético. Dói uma barbaridade. Mas o sintético do Society é diferente desse. Sim. A tecnologia é muito melhor desse aqui, né? Mas isso dá um debate, viu, Cabelo? Dá um simpósio. Pois é. Toca a bola, o Santo André no campo defensivo, 15 minutos, você ouviu o toque da CBN marcando 15 minutos de bola rolando, a ponte preta aberta, a marcação, chega por baixo ali o Ramon para fazer o corte, a sobra de bola com o zagueirão Valls que bota no campo de ataque, faz o lançamento, o Castro de cabeça escora, o Risso fica com ela, aperta a canhota, ele dá outro bicão, o festival de bicão de um lado, bicão do outro, meu Deus, hein, sobra ali com o Marcial, já domina Marcial, carrega pela intermediária, deu um tapa na bola, abre lá pelo lado esquerdo, lá do outro lado, já chega para o campo de ataque, o Giovani, encara a marcação, Felipe Ferreira chega na cobertura, para cima dele, a roubada de bola da Macaca, sai trabalhando o Emerson Santos, toca no Elvis, o Elvis vem carregando, marcação tá longe, o Elvis vem trazendo aqui pela ponte, abre lá pela direita, Luiz Felipe, fica com ela, domina, marcação pra cima dele do Souza, encarou, tá valendo, nada disso. O que deu ali, impedimento ou saída de bola, hein, Lupe? Não, saiu com a bola, Elvis ficou desesperado, porque ele deu o passe. O Luiz Felipe, ele freou, ele parou de correr. E aí a bola saiu pela linha lateral, o Elvis ficou desesperado com o Luiz Felipe. Luiz Felipe é parente do Vieira, será? Não tenho essa informação. 16 minutos, não precisa ter. 16 minutos, acho que é o gramado atrapalhou de novo. O Carlão daqui a pouco fala. Bola recuada, lá com o Pedro Rocha, sai jogando lá pela direita com Akin. O Akin já faz de domínio, tem ninguém perto dele, a marcação, ele joga no Emerson Santos. Camisa número 8 da Macaca já faz de domínio. Levanta a cabeça, busca alguém para o passe é feito pelo lado esquerdo com o Castro. O Risso está aberto aqui do lado esquerdo para fazer o domínio, pertinho do lateral do campo. Fez o passe, Iago Dias recebeu, dominou, gingou de um lado, de outro, trabalhou por ali com o Ramon. Devolve no Castro, marcação para cima dele do Bruno Michel. Recua lá atrás, começa tudo de novo com o Pedro Rocha. Não pode brincar aí, Pedro Rocha. Faz a finta para cima do Lohan. Toca do lado, Castro vem trabalhando a saída de bola da equipe da Macaca. Fez o passe ali pelo intermediário, o Emerson Santos devolve no Risso. Aberto lá da esquerda, ponte preta, vai tocando a bola. Vai rolando a bola no gramado sintético aqui do Bruno José Daniel. Passa a bola aqui pela esquerda com o Ramon. Chega na bola, na perna canhota, o lançamento é feito, busca o Gé no campo de ataque, foi empurrado. Pede a falta, a dona Edna diz que não foi nada. O Elvis, para não perder o costume, reclama. O Gé, mais ainda, que é para não perder o costume, também reclama. Mas não foi falta, não foi nada, né, Lupe? Nada. O Gé simulou uma falta e a Edna, mesmo de longe, viu que não foi nada. Vem Santo André. É lá pela esquerda, vem com Felipe Ferreira. Ele vai pra finta, chega Luiz Felipe. É o Luiz Felipe contra o Felipe Ferreira. Deu melhor pro Felipe, que é o Luiz. Toca a bola, a equipe da Macaca na saída. O Igor Inocêncio vem na briga pela bola. A bola espirrada, subiu, desceu. O Elvis de cabeça devolve lá com o Igor Inocêncio. Pega por baixo o Igor Fernandes. Briga pela bola, sobra com o Gé. Domina, carrega, devolve lá no sistema defensivo com o Luiz Felipe. Toca a bola ali pela intermediária. Emerson Santos para fazer o domínio. Ramon se apresenta por ali. Devolve no Emerson Santos, deu um tapa na bola do lado esquerdo, vai trabalhando com Risso devolve pela meia, vem com o Ramon, já no campo de ataque da equipe da Macaca, ele vem carregando, vem buscando espaço, breca, gira, ali à frente do Bruno Michel, ele busca alguém, toca do lado, o Igor Inocêncio recua, para começar de novo com o Castro. A Ponte está trabalhando o jogo do jeito que ela precisa, que é o empate, né, Carlão? Ela vai levando o jogo. Nesse momento ela já consegue ficar um pouco mais com a bola, já não sofre mais aquela pressão por parte do Santo André. Ela vai administrando, vai levando, trabalhando pelos dois lados, mais pelo lado esquerdo com o Gabriel Risso, mas ela já começa a equilibrar as ações, já começa a ficar mais com a bola e isso é importante. Passamos de 18 minutos deste primeiro tempo. Evita a saída lá pelo lado esquerdo do Luiz Felipe. Meio que do sufoco, mas conseguiu. Bola recuada lá com o Luiz Akin. O Akin devolve lá na grande área.
lá com o goleiro Pedro Rocha para tocar de novo pelo lado esquerdo. 18 minutos e 50, 0-0 o placar do jogo aqui no Bruno José Daniel. Vem Castro para o campo de ataque, a bola enfiada ali pela meia, passou por todo mundo, sobrou com o Elvis, já dão 3 dedos da bola lá pela direita com o Luiz Felipe, levantou a cabeça, buscou alguém para o passe, o passe é feito para o Elvis, que não conseguiu o domínio. Ela bateu na canela do Elvis, sobra ali com a zaga da equipe do Santo André, que sai trabalhando, sai jogando mais uma vez pela direita, vem com o Júnior Caixara, ele trabalha a bola lado direito, trabalha por ali com o Lohan, que vem buscar o jogo, Caixara com ela, domina, devolve ali à frente da grande área, com o Souza, que domina na perna canhota e bota lá pela esquerda, com o Igor Fernandes, que vem para o campo de ataque, 19 minutos e 20 deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, resultado que classifica a Macaca a próxima fase, para pegar o Verdão, hein? Para pegar o Palmeiras na próxima fase do Campeonato Paulista. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Santo André, que luta contra o rebaixamento. Ali pela intermediária faz o domínio, vem tocando a bola a equipe do Santo André, Ponte Preta toda fechada. Tem gol. Vem com o Bruno Michel, tem gol, daqui a pouquinho a informação do gol. Vai trabalhando, Bruno Michel com ela, freou de um lado, brecou, de um outro, carregou, levantamento na grande área, sobe Luiz Felipe, sobrou pela meia, batida, pega Pedro Rocha! Para fazer a defesa e botar ordem na casa da Macaca. Tem gol, meu caro Fábio Scheibe. Tem gol no Novelli Júnior, é gol do São Paulo. Ferreira, número 47, o atacante, faz de cabeça aos 18 minutos do primeiro tempo. O Ituano estava melhor na partida, mas o São Paulo, num escanteio cobrado, marca de cabeça Ferreira, abrindo o placar para o tricolor paulista. Toque, Chebeli marcou 20 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Ramon vem com a bola dominada, toca no Elvis, trabalha a bola ali pelo círculo central do gramado e Cavadinha fez o passe para o Igor Inocêncio, que não faz o domínio, mas a bola espirrada sobra com o Luiz Felipe lá pela direita, carrega a Macaca, bola enfiada, Iago Dias lá na ponta direita, preparou o cruzamento, desvio, a bola foi para fora. Escanteio que favorece a equipe da Macaca, é lá pela direita, Lupe. É o Iago Dias que caía pelo lado direito, estava jogando ali pelo lado esquerdo, quando apareceu pela primeira vez pelo direito, fez o cruzamento, a bola resvalou no Souza e se perdeu pela linha de fundo. Você conta aí os escanteios. Primeiro do jogo, tá certo? Certo. Então é da Macaca, Elvis na bola. Elvis vai lá para fazer a cobrança do esquinado. É o primeiro do jogo, o Elvis já tá lá para fazer a batida, vai todo mundo para a grande área, escanteio para Ponte. Aumenta o volume, torcedor da Macaca, vem comigo. Escanteio para a equipe da Ponte, o Elvis está na cobrança, jogada ensaiada, bico da grande área, o Igor Inocêncio recebeu, dominou, pintou, jogada para a grande área. Chega Marcião para fazer o corte, ela sobra lá pelo lado esquerdo com o Giovani, dá um bico na bola, joga para o campo de ataque, não tem ninguém de azul e branco ali, só tem de branco e preto. Era o Luiz Felipe. Também aí, a gente dizia quando jogava as peladinhas, viu, o Lupe, deu relaxo, viu, Luiz Felipe? E dos grandes ali ainda, viu? Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 21 minutos e 40 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui do Bruno José Daniel, 12ª rodada da Série 1 do Campeonato Paulista. O placar da CBN está assim, ó. Santo André 0. Ponte Preta também 0. Brinco de Ouro. Júlio Nascimento. 22 minutos do primeiro tempo no Brinco. O Guarani vai vencendo o Bragantino 1-0. Gol de Pablo Tomás. Escapando do rebaixamento, Fábio Scheibe. No Novelli Júnior, 21 minutos do primeiro tempo, Ferreira fez para o São Paulo. São Paulo vai vencendo o Ituano por 1-0. O time de Itu vai sendo rebaixado para a Série A2 e o São Paulo garantido o primeiro lugar do seu grupo. Central da Bola. 22 minutos passados em São Bernardo do Campo, Água Santa 0, Corinthians também 0. Em Novo Horizonte, o Novo Horizontino vai vencendo a Portuguesa por 1-0. Opa! Deixa comigo o Santo André no campo de ataque. Igor Fernandes lá pela esquerda, joga na grande área. Sobe Castro de cabeça, escorda. Dudu Vieira tenta fazer o domínio. A bola escapuliu, ele correu para consertar na bola recuada. Começa de novo, ali atrás com o Valse. Toca na bola, rola a bola lá pela esquerda para trabalhar a saída de bola. Carlão de Freitas, o Ituano tá perdendo o jogo e o Guarani tá ganhando o jogo. Santo André sabe que esses placares dão ruim. Vem Santo André, bola jogada na área, sobrou ali pelo meio, no bate, remate, chega a zaga da Ponte para fazer o quarto. Providencial ali do Castro na pequena área, Lupe. Tava no lugar certo, na hora certa, depois do bate-rebate dentro da área da Macaca. Castro salva a Ponte Preta. 0-0 aqui no ABC Paulista. O Santo André, Carlão, já entrou em campo sabendo que só vitória interessa. Só vitória interessa para o Santo André, independente dos demais resultados. Mas agora sabe também que as outras equipes já estão ganhando os jogos, o Carlão. E por isso tem essa postura agressiva, olha aí o Bruno Michel, mas tem essa postura agressiva para cima da Ponte. A Ponte não consegue se ambientar ao gramado. Às vezes você brinca, o gramado atrapalhou, em alguns momentos atrapalha mesmo. Teve uma do Elvis ali que ele dominou na canela. Isso em virtude do gramado, a bola ganha em velocidade, o jogo fica muito vivo. E a Ponte ainda não se adaptou. E outra,
muito mole, muito frouxa a marcação. Toda hora a segunda bola fica com o Dudu Vieira ou fica com o Marcel. O Santo André consegue trabalhar pelos lados, a Ponte vai correndo risco aqui no ABC. E tá ventando bastante aí. A Ponte, nesse momento, joga a favor ao vento, né, Lupe? É isso? Não é um vento forte, né? Não é. Mas é o vento de chuva, porque as nuvens carregadas, elas estão rondando aqui o estádio Bruno José Daniel. Neste momento, as mais feias, né, as mais carrancudas, estão aí na parte oposta, né, atrás da cabine de imprensa. Eu acredito que no segundo tempo a chuva vai cair, não vai ser pouca não, viu? E vem Santo André, lado direito, Caixara recebe lá na ponta direita o Júnior, Caixara cruza para a grande área, passa por todo mundo. Vai para fora, lá do outro lado, ele cruzou, a bola não passou nem sobre a grande área. Foi à frente da grande área, saiu em arremesso manual, lá do outro lado, para o Luiz Felipe fazer a cobrança para a equipe do Macaca. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 24 minutos e 50, sobe a bandeira, está marcando ali uma posição irregular, jogador da Ponte que vinha voltando ali atrás da zaga, o impedimento marcado no ataque Ponte Pretano, a falta já cobrada pelo Santo André. Toca a bola ali com o Souza, à frente da grande área, é o Valse na verdade esse, agora opa! O Voss quase que ele entregou ali pro Elvis, hein? Toca no Souza, faz abertura lá pela esquerda com o Igor Fernandes. Vem Giovani, vem buscar o jogo, devolve mais uma vez do Souza. Na perna direita, deu um tapa na bola. Valse vai trabalhando a série bola aqui pelo Santo André. 0-0 placar do jogo. 25 toques, Chebini marcou 25 minutos deste primeiro tempo. Trabalha Giovani de primeira, fez o passe lá pro Igor Fernandes. Muito forte. Bola para fora, arremesso manual e o torcedor começa a pegar no pé da equipe do Santo André, que erra muito passe, principalmente do meio campo para frente, né, Lupe? Isso. Você acompanha mais próximo que nós. Isso, e aqui do lado esquerdo, o alvo principal é o Igor Fernandes, né? Que corre aqui pertinho da onde estão posicionados os torcedores do Santo André. Cada bola que vai naquele setor e ele erra, a vaga é grande. Bola para fora, o arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. O auxiliar está mostrando que a bola tocou em alguém ali do Santo André antes de sair, porque todo mundo está pedindo o arremesso manual para o Santo André. Mas o último toque me parece que foi no próprio Igor Fernandes, que estava na marcação do jogador da Ponte Preta quando fez o lançamento, o Luiz Felipe. Ele mesmo vai para a cobrança, Luiz Felipe faz a cobrança, joga no peito do Elvis, volta com o Luiz Felipe Alves ajeita, perto direita, cruzamento na área, sobra a zaga do Ramalhão para fazer o corte, ela vem pelo meio, o Ramon já recuperou a bola batida. Luiz Felipe, mais uma vez, não é a primeira vez no campeonato, a bola sobra quicando na frente dele, ele enfia o pé na bola, ela vai longe, quase que acertou a ambulância lá atrás, viu, Lupe? E por muito pouco não acertou ali o painel eletrônico que mostra o placar do jogo. O que é painel? Painel eletrônico. O responsável pelo painel pôs as mãos na cabeça. A bola foi parar no fosso, muito ruim o chute do Luiz Felipe, mas a Macaca vem pro ataque. E vem pelo lado esquerdo com o Risso, já faz o domínio 26-50, o Risso tenta a evolução ali pelo meio. O passe era pro Elvis, chega a marcação do Marcial pra cima dele, o Elvis faz a proteção, rouba a bola, dominou, abriu pro Luiz Felipe lá na direita, carregou, buscou ali no fundo, preparou o cruzamento, veio rasteirinho pelo meio, Souza tava lá pra fazer o quarto, dá o bico na bola, tira o perigo da grande área, o Castro já responde, mantém a Ponte Preta no campo de ataque, o Emerson Santos domina na cabeça, já faz o toque ali rapidinho, lado direito, fez a tabela, Igor Inocêncio recebeu, girou, bateu de primeira, ela foi pra fora, só arremesso manual que favorece a equipe da Macaca, é lá pela direita, a Ponte tá chegando pra cima do Ramalhão, 0-0 placar do jogo, torcedor da Macaca, aumenta o volume do sonzão da CBN Campinas, tem arremesso lá pela direita, sem pressa nenhuma, né, Luiz Felipe, vai pro arremesso, o Igor Inocêncio, devolve no Luiz Felipe, protege a bola, recua mais, um pouquinho atrás ali com o Emerson Santos, que devolve no Luiz Felipe vem pela diagonal, carregou, fintou, escapou bem do lance bico da grande área, tentou a batida, chega o zagueiro para fazer o quarto mais uma vez, bola para fora, é outro manual, é mais uma vez lá pela direita, o Igor Inocêncio está lá para fazer a cobrança, tem gol, com as mãos, vai fazendo a cobrança lá pela direita, já faz a cobrança, bico da grande área, Luiz Felipe devolve no Igor Inocêncio, dá um tapa na bola, chega a zaga do Santo André para fazer o corte, tem gol onde? Tem gol no Novelli Júnior, o empate do Ituano aos 27 minutos do primeiro tempo, Zé Carlos de cabeça, uma boa jogada do Paiva pela direita, Zé Carlos de cabeça faz o empate do Ituano agora lá no Novelli Júnior, 1-1, Ituano e São Paulo.
Tá empatado lá em Itu, hein? Tá empatado lá em Itu, hein? 1-1. Aqui tá 0-0. No Brinco de Ouro, o Guarani tá ganhando 1-0 pra cima do Bragantino. 28 minutos e 20 deste primeiro tempo. Trabalha a bola mais uma vez a equipe do Santo André que vem para o campo de ataque. Lá pelo lado esquerdo, quem trabalha a chegada era o Igor Fernandes. Toca no Marcial. Ele domina, gira, recua. Começa tudo de novo no sistema defensivo. Valchi já faz o domínio ali no círculo central do gramado. Ele vem carregando a bola para buscar o campo de ataque. Dá um tapa nela. Caissara recebe na direita, domina. Dá um tapa na bola pro Bruno Michel. Lá na ponta direita, Bruno Michel recebeu, dominou, carregou na linha de fundo. Vai para o cruzamento, joga na segunda trave. Passa por todo mundo. Não tem ninguém do Santo André. Lá na linha lateral do gramado, quem chega é o Igor Fernandes. Chega o Luiz Felipe. Dá um toque na bola, joga para fora. Arremesso é manual que favorece a equipe do Santo André. Lá pelo lado esquerdo, o Santo André vai chegando mais uma vez para fazer ali o arremesso manual, já cobrado pela equipe do Santo André. Trabalha com o Giovani, lado esquerdo, rente lateral do campo. O Giovani vai trabalhando mais uma vez a bola, ele busca o passe mais atrás com o Souza. Domina a bola no círculo central do gramado, Valchi. Vem com ela, domina, vem para o campo de ataque, vem buscando espaço. Deu um tapa nela, joga a bola pela meia. Ô Lohan! Ele olhou para o lado. Aí ele foi tentar tocar do outro, a bola bateu na canela dele, volta com o Marcial, já abre lá pela esquerda, Igor Fernandes, cruzamento na área, passa por todo mundo, vai chegando o Risso. Esse ganhou Leitão, hein? Esse foi o bicão, o maior bicão do jogo até aqui, hein? Sobra de bola com o Dudu Vieira, vai mantendo o Santo André ali no ataque, viu, Carlão? Ponte Preta tenta sair jogando, o Santo André aperta, fica com toda a sobra, como você já disse. Mas é a tônica desse primeiro tempo, é o Santo André mais efetivo, um Santo André sabendo da responsabilidade do jogo, mas um Santo André que não tem a qualidade para fazer essa bola chegar com clareza para os atacantes. Então a Ponte vai ali cercando, administrando e tentando aí encaixar um contragolpe, que até agora, na realidade, não aconteceu. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos, o Toque CBN marcou 30 passados deste primeiro tempo de jogo aqui no Bruno José Daniel. Placar CBN tá assim, ó. Santo André 0 pro Ramalhão. Ponte Preta 0 também para Macaca, Brinco de Ouro, Júlio Nascimento. 31 minutos do primeiro tempo, segue no Brinco, Guarani 1, Bragantino 0. Gol de Pablo Tomás que vai garantindo o bugre na elite estadual, Fábio Scheibe. Novelli Júnior, 30 minutos do primeiro tempo, segue um para o Ituano, um para o São Paulo. O empate está rebaixando o Ituano e o São Paulo classificando em segundo no grupo D do Paulistão. Central da Bola. Em São Bernardo, 31 minutos, 0 para o Água Santa, 0 para o Corinthians, resultado que ajuda a Ponte Preta em cima do que o Fábio Scheibe disse. Caso o São Bernardo faça um gol no Mirassol, o São Paulo fica fora das quartas de final. Futebol Globo CBN. Passamos de 31 minutos deste primeiro tempo. Toca a bola aqui pela Macaca que vem para o campo de ataque lá pela direita. A Ponte vai carregando a bola lá com o Luiz Felipe. Lado direito tem marcação do Giovani para cima dele. Ele faz o domínio, breca, olha de um lado, carrega do outro, dá um tapa na bola. Gé vai buscar lá na ponta direita. A marcação é do Souza. Chega por baixo. Souza para fazer o corte. Joga a bola para fora. É manual para a equipe da Ponte que vai se ajeitando no campo de ataque lá pela esquerda. É lá o Igor Inocêncio, o Luiz Felipe. Ambos estão ali para fazer a cobrança do arremesso. Mais atrás com o Ramon. Recebe no peito, devolve no Igor Inocêncio. Dá um tapa na bola, recua no campo defensivo lá com o Luiz Aquim. O Aquim já toca a bola pelo círculo central do gramado com o Castro, devolve na direita, Igor Inocêncio vai para a tabela, ali com o Luiz Felipe, Luiz Felipe, mais o domínio, devolve, mais o campo defensivo da Ponte, ali pela intermediária, quem chega é o Castro, o zagueirão que vem para o campo de ataque, tenta imprimir velocidade, ele breca, olha do lado, carrega do outro, deu um tapa na bola, bola rolada com o Richo na ponta canhota, faz o domínio, busca alguém para o passe, é mais atrás, vai trabalhando a bola, o Castro, toca no Ramon, Castro, devolve ali pela meia, passe errado. Giovani fica com ela, já vem que Santo André na velocidade para o campo de ataque, Lohan. De novo, de canela na bola, sobra para Macaca que vem no ataque, o Elvis recebeu a frente da grande área, 3 dedos, lançamento na grande área, sobe a zaga para fazer o quarto lançamento que era para o Jé que penetrava lá pela direita, viu, Lupe? E o Elvis pediu um toque de mão que não existiu, Souza de cabeça fez o corte de 3 dedos, Elvis tentou o lançamento para o Jé, Macaca segue com a bola. Já recupera a bola a equipe da Ponte ali pelo círculo central do gramado com o Ramon, faz a ligação com o Iago Dias, lado esquerdo, ele breca, olha, vai para frente, escapa da marcação do primeiro, Caissara acompanha, dá um tapa na bola, ali com o passe com o Elvis, já dominou, rola a bola lá na ponta direita, é a chegada do Luiz Felipe, tem marcação do Igor Fernandes para cima dele, ele ajeitou de um lado, carregou, mais atrás, Emerson Santos,
Santos já domina, toca na bola, Ramon de frente para a grande área na intermediária, ele pede a presença do Risso mais próximo, o Risso recebe, devolve no Ramon, vai tocando a bola de um lado, de outro, a equipe da Ponte Preta, o tempo vai passando, já estamos com 33 minutos deste primeiro tempo, e agora o Emerson Santos recua lá com o Pedro Rocha para começar de novo, goleiro da Ponte dá um tapa na bola pro Joaquim, lá na direita, vai trabalhando o Igor Inocêncio, devolve o Emerson Santos em cima da linha divisória do gramado, recebe, fazendo o passe do lado com o Ramon, carrega para o campo de ataque com o Risso ali do lado esquerdo, marcação encosta para cima dele do Bruno Michel, ele busca alguém para o passe é no círculo central do gramado, de novo por ali com o Emerson Santos, hein? Vai carregando a bola a Ponte, vai tocando um lado, vai tocando o outro, vai gastando o tempo a equipe da Ponte, ainda no primeiro tempo tá 0-0, resultado que classifica a Ponte à próxima fase, recebeu lá do lado direito o Luiz Felipe, dominou, era o Iago Dias, tocou mais atrás com o Igor Inocêncio, agora sim o Luiz Felipe, dominou mal, hein? Dominou mal, cometeu a falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Santo André. Carlão, a Ponte, quando tem a posse de bola, a gente vê que está jogando com o regulamento embaixo do braço. Muito burocrática, é uma Ponte que cozinha o jogo, leva o jogo. Ela cozinha, vai cozinhando, vai levando o jogo a banho-maria, a maneira como ela quer, mas ela não consegue acelerar, até porque o Santo André defensivamente também está bem postado. Tá ali, tá levando o jogo, esperando o tempo passar. Agora, é perigoso, né? É perigoso, o Santo André precisa do resultado, o Santo André fica mais com a bola, de repente pode fazer um gol aí e a Ponte se complicar no jogo. Vem mais uma vez Santo André no ataque pela direita com o Bruno Michel, ele deu um tapa nela, Júnior Caixara recebe na ponta direita, prepara cruzamento, rola a bola, entrada da área, Felipe Ferreira bateu pro gol, pega Pedro Rocha. Cai para fazer a defesa, mais uma vez o goleiro da equipe da Macaca, Lupe. Caissara, pelo lado direito, fez o cruzamento para trás nos pés do Felipe Ferreira, que buscava o canto direito do Pedro Rocha, que fez a defesa. Tem gol, a informação com o Marco Guarizo. Gol do São Bernardo lá em Mirassol, marcado pelo zagueiro Helder, 0 para o Mirassol, 1 para o São Bernardo nesse momento. Com empate com o Ituano e a vitória do Novo Horizontino, o São Paulo sendo desclassificado do Campeonato Paulista. 34 minutos e 50, vem para o ataque a equipe da Macaca, sobe a bandeira, tá voltando ali do impedimento. Na verdade falta. Não, deu a falta do Jé, que puxou a camisa do jogador do Santo André, como já é de costume, né, Lupe? O assistente 2, né, o Anderson José de Marães Coelho, fez o sinal ali puxando a camisa, ou seja, o Jé estava puxando o adversário e marcou a falta do atacante da Macaca. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 35 minutos e bola rolando, primeiro tempo de jogo, última rodada, Série 1 do Campeonato Paulista, fase classificação, placar CBN tá assim, ó. Santo André 0 pro Ramalhão. Ponte Preta 0 também pra Macaca. Brinco de Ouro, Júlio Nascimento. No Brinco de Ouro, 35 minutos do primeiro tempo. Segue Guarani. Bragantino. Vai salvando o Bugre, Fábio Scheibe. Novelli Júnior, 35 minutos do primeiro tempo. Segue o empate entre Ituano e São Paulo. Nesse momento, São Paulo sendo eliminado do Paulistão. Central da Bola. 36 minutos em São Bernardo, a zaga do Corinthians, o lateral Hugo, na verdade, salva em cima da linha o que seria o primeiro gol do Água Santa. Segue 0 para o Água Santa, 0 também para o Timão. Futebol Globo CBN. 36 minutos e 20, Carlão. Lá quase que o Água Santa faz 1-0. Mesmo o Água Santa vencendo aqui, empatando, a Ponte está classificada, mas não pode dar moleza, né? Não pode dar moleza, é uma Ponte sem ambição. Nossa, começa a chegar a caravana da Ponte gol aqui, 5 ônibus. Vai lá, Fabião. Tem gol lá no Novelli Júnior, Luciano marca o segundo do São Paulo. Com esse resultado, o São Paulo volta a ser classificado para a próxima fase do Paulistão. Luciano faz aos 37 minutos, São Paulo 2 e Ituano 1. Mas só voltando, é uma tática perigosa, Cabelo, é uma tática suicida, não pode ficar dependendo dos outros lá não, a Ponte ela precisa resolver a vida dela, né? E levando o jogo assim, ela corre riscos, tudo bem, entende-se a limitação do Santo André, mas tem que tomar muito cuidado, a Ponte Preta está perdendo muito domínio ali no meio campo, cedendo muito espaço, principalmente por camisa 10 do Santo André, finalizando a todo instante, é uma tática perigosa. 37 passados, vem Santo André. Marcial fez a finta, perto da canhota, foi pra tabela, bola enfiada na grande área, passa por todo mundo. Aí sobrando com o Pedro Rocha, que fica ali na lateral da grande área para fazer a defesa e botar ordem na casa, porque todo mundo furou no meio da área, viu, Lupe? Aparentemente, falta comunicação no ataque do Santo André, porque as jogadas elas acontecem, mas se chega naquele último passe,
não evolui. Mais uma chance desperdiçada pelo Ramalhão, Macaca vem pro ataque. E 5 ou 6 ônibus, uma caravana ali chegando neste momento, torcedor da Ponte Preta aqui no Bruno José Daniel. Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca, saída ali com o Iago Dias, foi tocado, recebe falta, o jogo tá parado. É falta para a equipe da Ponte. Eu contei 5 ou 6, Carlão. Você contou mais que isso? Do quê? 5 ou 6 ônibus? 6 ônibus. 6 ônibus. 6 ônibus. Ô, Cabela. Carlão melhor do que eu para contar. Fala, Lupe. E acho que essa demora aí, eu até conversei com o Paulo Santana, que é o assessor da Ponte, que chegou atrasado também. A gente pegou uma obra, né? Aquela avenida, Avenida do Estado. Do Estado. Tava um trânsito muito, mas muito forte no início da tarde, né? Pode ser isso que atrasou a caravana ou, quem sabe, aquela tradicional revista da Polícia Militar. Acho que é a segunda opção. 38, 38 minutos e 20. O primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Não que a obra não tenha atrapalhado. Atrapalha bastante, porque uma avenida como aquela, com uma faixa só liberada para passar do lugar como aquele, bem em frente ao Mercadão, já imagina, né? Como é que fica. Mas enfim, o torcedor da Ponte daqui a pouquinho vai estar dentro aqui do Bruno José Daniel. O jogo tá parado, tem jogador do Santo André caído. Lá do lado esquerdo tem um caído, tem um ajoelhado no meio campo, Lupe. O ajoelhado no meio campo tá só amarrando a chuteira. O que tá caído é o Marcial, com a mão nas costas, sente fortíssimas dores. A Edna vai lá, vê se tá tudo bem, aos poucos vai se levantando e o que estava amarrando a chuteira já logrou êxito, já tá tudo bem com ele também. Muito bem. Então, tivemos a parada, né? 39? Não, é que a temperatura tá abaixo de 28, né? Quanto que tá? Tava 26 no início da partida. Entendi. Vamos dar uma olhadinha agora aqui, vamos lá aproveitar. Carlão de frente, o jogo tá parado ali, Carlão. A equipe da Ponte tem que, parece que, botar o dedo numa tomada 220, né? Não, ela está com a cartilha do campeonato debaixo do braço. Ela leva o jogo do interesse dela. Vai tocando a bola, vai cadenciando, tentando segurar o Santo André. Não fez uma jogada clara de gol. O único chute foi do Luiz Felipe, por sinal um chute bizonho. E defensivamente ela vai se segurando, até porque o Santo André fica com a bola, até cria oportunidades, mas não oportunidades claras, né? Quem leva mais perigo é o camisa 10, o Felipe Ferreira, arriscando de longa distância. Mas ela tem um jogo tranquilo até, defensivamente. Agora, é perigoso. É uma tática suicida, ficar esperar o que acontece lá em São Bernardo do Campo para definir a situação de jogo, o modelo de jogo, isso é perigoso. De repente o Santo André faz um gol aqui, o Água Santa faz lá diante do Corinthians, para reverter, meu amigo, bau. 25 graus nesse momento, viu, meu caro Antônio Lupe? Caiu 1 grau de quando começou o jogo às 4 horas da tarde. Estamos com 25 nesse momento, por isso não tivemos a parada para a hidratação. E o toque de 40 minutos aqui da CBN, a Macaca vem para o campo de ataque, brigando pela bola, Luiz Felipe, a bola foi para fora. Fica reclamando lá o Luiz Felipe, mas a bola foi para fora de graça para a equipe do Santo André. Vamos girar o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 40 minutos passados, bola rolando aqui no Bruno José Daniel. O placar da CBN tá assim, ó. Santo André. 0 para o Ramalhão. Ponte Preta. 0 para a Ponte se classificando no Guarani. Como que tá o jogo aí, meu caro Júlio Nascimento? 41 minutos do primeiro tempo no Brinco de Ouro. O Pablo Tomás foi pra casinha, o Guarani vai batendo o Bragantino 1-0, escapando do rebaixamento, Fábio Scheibe. 41 minutos também no Novelli Júnior em Itu, segue Ituano 1, São Paulo 2. Luciano e Ferreira marcaram os gols do Tricolor, o Tricolor classificando em primeiro do grupo D. Central da Bola. 41 minutos passados, primeiro tempo em São Bernardo do Campo. Água Santa e Corinthians empatam por 0-0. Esse empate do Água Santa classifica automaticamente a Ponte Preta. Santo André no ataque, mais uma vez Dudu Vieira, vai pra finta ali em cima do Castro, pintou cruzamento, segunda trave, passa por todo mundo. Vai saindo em arremesso manual, o goleiro toca na bola, se estica todo Pedro Rocha, dá um toquinho na bola, a bola vai pra fora, arremesso manual, que susto leva o torcedor da Macaca, arremesso manual cobrado, Santo André vem pra cima, Giovani, deu um tapa na bola, chega Igor Inocêncio pra fazer o corte, já joga no campo de ataque, lançamento feito lá pela direita, era pra chegar do Gé, chega a marcação ali do Gé, na dividida, último toque. Tá marcado uma falta, na verdade, do Gé, que reclama mais uma vez. O Gé, ele usa muito o corpo, né? E o Valse, camisa número 3,
chegou ali também de uma forma dura. E o Gé deu as costas, né? Fez a carga. Na visão da Edna, lance faltoso, o Gé não gostou, nada, reclamou. E a Edna já deu uma bronca fortíssima no atacante da Ponte Preta. E agora a gente vê o Risso ali, ele faz o corte, Carlão, dá um bico na bola pra frente, ele olha de um lado, olha do outro, não tem ninguém pra correr na bola, e fala assim, vamos gente, vamos pra frente, ele faz sinal. Eu percebo assim um Risso a fim de jogo, o Elvis também gesticulando a todo instante, os demais todos tocando a bola, cozinhando, toca pra cá, toca pra lá, aproveita, recua para o Pedro Rocha. É uma Ponte com o regulamento, definitivamente ela está com o regulamento, querendo entender o que acontece em São Bernardo do Campo. Eu acho que esta postura indica muito o que está acontecendo aqui no ABC, né? Em São Bernardo, mas é uma Ponte muito burocrática nesses primeiros 45 minutos. Santo André no ataque lá pela descida com o Giovani. Toca na bola para o Igor Fernandes, lá na ponta canhota. Vai para o cruzamento, vem bola para a grande área. Passa por todo mundo. Sobe de cabeça o Lohan. Vem pelo meio. Iago Dias toca na bola. Tira a bola da grande área. Mas sobra com o Marcial. Ajeitou da perna canhota. Abriu na direita. Felipe Ferreira chegou na ponta direita. Devolve o cruzamento da grande área. Passa por todo mundo. Futebol Globo CBN. Pode ligar. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Macaca para o campo de ataque, gela pela ponta direita, tenta o cruzamento, bateu no zagueiro, voltou com Luiz Felipe, faz o domínio, recua com o Igor Inocêncio para começar de novo para Macaca. Bola do lado, pertinho ali com o Emerson Santos, devolve com o Castro volta lá com aqui no outro lado. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Ponte Preta vai tocando a bola de um lado, de outro, burocraticamente, como disse o Carlão, vai trabalhando para lá, trabalhando para cá, regulamento tá embaixo do sovaco. Ela teve o primeiro contragolpe agora, com o Gé e com o Luiz Felipe, mesmo assim não deu em nada, mas foi a primeira escapulida de fato do ataque da Ponte. Regulamento tá embaixo do sovaco do Brigatti, viu, Carlão? Lá. Eles estão, deve ter alguém lá no 1º de maio. E aí, como é que tá a situação contra o Corinthians? Dá pra jogar tranquilinho aqui? Ah, dá, então vamos continuar jogando assim. Pois é, lançamento feito, já não consegue domínio, ela sobra ali pela intermediária com o Valsi. Perto da direita, lança pelo meio, Ramon se antecipa para fazer a roubada, toca na bola, Iago Dias recebe no peito, devolve com o Ramon do lado esquerdo para fazer o domínio, ajeita na perna da canhota, deu um passe na bola, Iago Dias recebeu na ponta esquerda, encarou, gingou, sassaricou de um lado e de outro, rolou a bola à frente da grande área, Igor Inocêncio encontra o Luiz Felipe no bico da área, lado direito, cruzou lá dentro da área, a bola tá viva, toque para fora do gol! Dando escanteio, teve desvio no toque do Elvis ali à frente do goleiro, é isso, Lupe. Depois do cruzamento do Luiz Felipe, a bola foi no segundo pau, era o Elvis que estava por ali, o Iago Dias também, a bola pegou por último no goleiro Luiz Daniel e se perdeu pela linha de fundo, o Luiz Daniel fica no chão, alega que foi empurrado no lance, a Edna e o assistente marcaram apenas o escanteio para a Ponte, lado direito, o Elvis vem para a bola. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Placa subiu com um de acréscimo apenas. Pode ser o último lance do jogo, essa cobrança do escanteio. O Elvis está na bola lá pela ponta direita. Todo mundo na área, 45:50. Autoriza a Dona Edna a cobrança do escanteio. Escanteio para Macaca. Elvis na batida, de perna direita, todo mundo lá dentro. Vem Elvis para a bola, levanta, segunda trave. Akin sobe de cabeça, mas comete falta. O Akin, ele conseguiu derrubar 3 jogadores do Santo André numa jogada só, viu, Lupe? É impressionante, né, Caio? Souza, Inocêncio, Souza, o Igor Fernandes e o Valsi, camisa número 3. Num lance só, o boliviano derrubou 3, não deu em nada. Apita, Dona Edna. Fim de papo, fim de jogo aqui no Bruno José Daniel. Santo André 0. Ponte Preta também 0, Guarizo. Passando o comando para os minutos finais do primeiro tempo, Júlio Nascimento e Adriana Almeida no brinco de ouro. Chega mais, Júlio. Aqui escanteio para o time do Bragantino, levantamento da grande área, afasta, tira a defesa do Guarani com o Lucas Adel. Guarani vai vencendo o Bragantino, placar de 1-0. Gol marcado pelo Pablo Tomás. Gol salvador até aqui no Campeonato Paulista. Posse de bola para o time do Bragantino, seja jogando pelo campo de defesa, bola lançada do Andrés Hurtado. Ele faz a abertura de bola para Raul. Raul tem Gustavinho, bola solta pela ponta esquerda do comando para Guilherme Lopes. Vai tentar a inversão para o outro lado, vem a defesa do Guarani. Na cobertura, Pablo Tomás acompanha. Perseguiu, conseguiu alcançar, ficou com ela. Bruninho tentou fazer a finta, vem a defesa. Pablo Tomás corta, manda a bola para fora. 1-0 para o Bugre, 40
17 minutos do primeiro tempo no Brinco. Primeiro tempo, por enquanto, Guarani vai fazendo a parte dele e vai vencendo o Bragantino. Lançamento, Thaleson tentou jogar pela ponta direita, vem a defesa, Lucas Adel. Mais uma vez, por baixo, o corte é novo, arremesso manual marcado para o time do Bragantino. Arremesso, lado direito do campo de ataque, lançamento, Bruninho pela ponta direita, escapa da marcação, invadiu grande área. No combate, o Pablo Tomás afasta o perigo, tira dali. E agora há pouco um lance incrível, incrível. Regis e o goleiro, ele driblou o goleiro e chutou para fora. O estádio ficou incrédulo no que poderia ter sido o segundo gol do Guarani. Uma chance impressionante que perdeu o Regis no Brinco de Ouro. Raul vem pro Bragantino, bola solta no campo de ataque, levantamento da grande área, a bola tá viva, afasta, tira Rayan. A bola voltou para Bruninho, lado direito do campo, vai pintar cruzamento, cruzou na grande área para Vitinho, ajeitou, pintou o gol, pediu toque de mão, a arbitragem deu. O jogo tá parado, falta marcada. Vou até pedir o detalhe da Dri pro lance do Regis, porque foi um gol perdido, né, Adriana Almeida? Júlio Nascimento, cerca de 15 minutos atrás, 10 minutos atrás, ele recebeu na intermediária, avançou, ganhou da marcação, a posição era duvidosa, mas isso só seria validado depois no VAR. E aí, ao invés de ele chutar na saída do goleiro, ele driblou, não perdeu o ângulo, tinha condições sim de finalizar para o gol e aí a bola acabou saindo. É isso, no momento que apita o árbitro, termina o primeiro tempo no Brinco, Guarizo, Pablo Tomás, o herói do Bugre até aqui. E o detalhe, Guarizo, o Regis está agora se lamentando, sozinho no centro do gramado, coloca a camisa no rosto, porque ele sabe que perdeu um gol impressionante que não é do feitio do Regis. Guarani vai vencendo, Guarizo! Central da Bola. Tão impressionante esse lance que o Júlio Nascimento disse que eu comentei com o Fábio Scheib vendo o jogo aqui pela TV, falei, ele estava impedido, não é possível, estava debaixo do gol o Regis. Finzinho de primeiro tempo lá em São Bernardo, 0 para o Água Santa, 0 para o Corinthians, que teve o Rian expulso agora, o Pedro Henrique tomando cartão amarelo, Luiz Flávio de Oliveira tendo trabalho no jogo lá em São Bernardo. Muita imagem em cima do auxiliar do Antônio Oliveira, ele deve estar suspenso, né? Não deve estar no campo o técnico do Corinthians. E é isso, todos os jogos praticamente já encerrados nesse primeiro tempo. Deixa eu dar uma passadinha aqui em São Bernardo, em Mirassol, na verdade. Intervalo de jogo também, 1-0 para o São Bernardo. Vamos dar uma olhadinha lá em Novo Horizonte, também intervalo de jogo, Novo Horizontino 1, Portuguesa 0. Em Itu também já temos intervalo, né, Fábio Scheib? Intervalo de jogo no Novelli Júnior, o São Paulo vai batendo o Ituano por 2-1. Logo depois do nosso intervalo aqui da CBN, a gente vai voltar ao Bruno José Daniel com a análise do primeiro tempo de até aqui. Santo André 0, Ponte Preta 0 com Carlão de Freitas. Vamos com o Júlio Nascimento também no Brinco de Ouro para trazer um resumo do primeiro tempo. Você não perde nenhum detalhe desta última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Santo André, Ponte Preta, Guarani e Bragantino. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN.
Santo André, Ponte Preta, Guarani e Bragantino. Central da Bola. 4 horas e 54 minutos, 5 dos 6 jogos desta última rodada do Campeonato Paulista da Série A1, primeira fase, já estão no intervalo. Você está acompanhando aqui com a gente Santo André 0, Ponte Preta 0, Guarani 1, Bragantino 0, Mirassol 0, São Bernardo 1, Novo Horizontino 1, Portuguesa 0. Ainda não acabou o primeiro tempo lá em São Bernardo, onde o Água Santa está mandando o jogo contra o Corinthians. O Água Santa que para vencer precisa, para passar de fase, né? Precisa vencer o Corinthians e torcer por uma derrota da Ponte para o Santo André. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira tinha dado 3 minutos de acréscimos, lá já temos 52 do primeiro tempo e ainda não acabou. E é cartão para tudo quanto é lado, principalmente para os lados do Corinthians. Vamos ao Bruno José Daniel. Carlão de Freitas acompanhou esse primeiro tempo, até pelo que a gente ouviu nos seus comentários, um primeiro tempo um pouco modorrento da Ponte Preta, vamos dizer assim, Carlão de Freitas. Vamos ao comentário do primeiro tempo com o Carlão. O comentário do jogo. Olha, Guarizo, como você disse, um primeiro tempo modorrento por parte da Ponte, a Ponte nitidamente jogando com o regulamento debaixo do braço, não se expondo, tentando encaixar o contragolpe, mas sem nenhum encaixe realmente, né? A intenção do técnico João Brigatti em escalar o Igor Inocêncio na segunda linha era justamente ter essa saída rápida pelo lado direito, né, contando também com uma saída em velocidade, dinâmica pelo lado esquerdo com o Iago Dias, mas isso não aconteceu. É uma Ponte bem postada defensivamente, não correu quase nenhum risco. O Pedro Rocha fez defesas normais, sem um grau de dificuldade tão enorme. O senão é assim, é ajustar essa marcação no meio campo, porque o camisa 10, o Felipe Ferreira, teve 2, 3 oportunidades de conclusão, chutou mal, o Pedrão conseguiu fazer a defesa, o próprio Marciel com o Dudu Vieira também conduzindo essa bola no meio campo, mas o Santo André, até pela limitação técnica, não ofereceu tantas dificuldades para a Ponte. Agora, o que deixa o torcedor preocupado é essa inércia do time pontepretano, né? Valorizando demais a bola, acho até importante, mas às vezes em demasia, às vezes usando de um expediente exagerado, né? Fica com a bola, mas não acontece nada de objetividade. A Ponte só teve uma chance, que podemos dizer, mais clara de gol, embora não tenha sido ali uma chance cristalina de gol, que foi o Elvis que quase faz aqui nos últimos minutos do primeiro tempo. Fora isso, o Santo André teve mais iniciativa, tentou assumir a responsabilidade do jogo, mas mostra o porquê está nas últimas colocações e já trocando mensagens com a Série A2. É um time muito limitado, pode até vencer pela superação, pela entrega, pela luta, mas é um time que tem muitas dificuldades ofensivas, o que leva perigo ao Lohan, mas também pouco municiado, não conseguiu ali exigir da defesa pontepretana. Então, o primeiro tempo digno de um 0-0. O Santo André querendo o jogo, mas com muitas limitações técnicas, com muitas dificuldades, e uma Ponte Preta levando a partida, contando os minutos para terminar e torcendo para que lá em São Bernardo do Campo o Água Santa não apronte para cima do Corinthians, para a Ponte deixar o ABC com a classificação na mão. Carlão de Freitas, o comentário deste primeiro tempo de até aqui, Santo André 0, Ponte Preta 0. Antes de te liberar, Carlão, para tirar aquela aguinha do joelho, o pessoal tem mais informações, né? O Lupe também no intervalo foi lá tomar uma aguinha, mas uma dúvida do nosso ouvinte aqui, o Rodolfo, se os salários dos jogadores da Ponte Preta estão em dia. Será que teria alguma diferença num jogo que vale a classificação? Não, isso a tática que a Ponte está usando é uma tática, ela está esperando, ela não se expõe muito, o empate serve, os resultados ou o resultado que interessa a ela está acontecendo em São Bernardo, então ela não se expõe. Tem jogadores pendurados também, então a gente percebe uma Ponte administrando, levando o jogo. Agora, isso não tem nada a ver com o salário, muito pelo contrário, os salários da Ponte estão em dia, até em virtude das negociações que foram feitas aí nos últimos meses, nos últimos dias, fora de cogitação. É uma tática de jogo, é uma Ponte mais precatada, tentando explorar o contragolpe que até agora não aconteceu, e prestando muita atenção no jogo do ABC, prestando atenção no jogo lá em São Bernardo do Campo.
Tá respondido, hein? Ô, Guarizo. Sim. O Júlio até colocou no grupo, os salários foram pagos com antecedência, então não tem nada a ver. É uma tática de jogo, é uma Ponte administrando um jogo que até agora é uma administração conveniente. E a gente espera que permaneça assim, né? Os resultados ajudando, ou o resultado ajudando, porque se o Água Santa fizer um gol lá, a Ponte vai encontrar dificuldades, porque até aqui ela só tocou de lado, não se apresentou para o jogo. Aí o Carlão com o comentário do jogo, Reinaldo Fantinatti, de Cascavel, Paraná. Vamos, Macaquinha, rumo à Copa do Brasil 2024. Ponte ganha de 1-0, final do telefone 3898. O Carpini não treina o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ô, louco. Tá dando aquela cornetada no técnico do São Paulo, o nosso ouvinte aqui. No YouTube da CBN Campinas, Cristiano Salvioni tá aqui, Luiz Carlos, Pablo Henrique, Carlos Burghi, obrigado a todos acompanhando também pelo YouTube da CBN Campinas. Júlio Nascimento mandou informação no grupo que foi trazida no CBN Esportes, agora o Júlio vem também do Brinco de Ouro para fazer um resumo desse primeiro tempo. O gol do Guarani saiu cedo pelas imagens, né? A gente tá assistindo muito jogo ao mesmo tempo aqui, Júlio, mas o Bragantino deu um sufoco também no Guarani, hein? Noves fora a chance perdida pelo Regis. Exatamente, Guarizo, perfeita leitura. Vou até colocar a Adriana Almeida aqui na análise também, né? O Guarani fez o gol na estratégia que o Claudinei propôs, né? Aproveitar a velocidade do Reinaldo, do Pablo Tomás. E o detalhe do gol foi até uma orientação do Regis. O Regis aponta primeiro pro Reinaldo, vai lá pro lado. E ele faz o sinal pro Vladimir que o Reinaldo tá correndo. O Vladimir vê, lança. E aí o mérito da velocidade do Reinaldo em dar assistência depois para o Pablo Tomás. E essa foi a estratégia do Guarani, que depois do gol, né, Dri, se propôs só defender, mas que o Vladimir tomou cada susto e o sistema defensivo também, né, Dri Almeida? E foi fundamental aí, pelo menos nesse primeiro tempo para o Guarani. O Vladimir até que já fez cera, para se ter uma ideia da situação do Bugre, fez cera, já está com cartão amarelo. O Bragantino ataca muito mais, propõe muito mais o jogo, mas o Guarani, além do gol numa jogada de velocidade, também teve essa oportunidade com o Regis. E o Gustavo França não. O Léo Santos também perdeu um gol quase feito ali num chute cruzado que, se fosse um atacante, talvez teria feito. Então o Guarani, nesse expediente da rapidez de tentar o contra-ataque, mas jogar dessa forma com o Bragantino e da maneira com o que fez o Bragantino no primeiro tempo, é muito perigoso. Vamos esperar o segundo, principalmente porque no Campeonato Paulista, na maioria das partidas do Guarani, o time caiu de rendimento na etapa final. Vamos torcer para que isso não aconteça hoje, Guarizo. Obrigado, muito obrigado, Adriana Almeida, Júlio Nascimento, analisando esse primeiro tempo de até aqui. Guarani 1, Red Bull Bragantino 0. Em Itu, grande momento do Ituano, São Paulo vai lá e faz 1-0. O Ituano fadado ao rebaixamento, Fábio Scheib. Exatamente, Guarizo. O Ituano entrou no jogo precisando da vitória, né? Precisa ainda da vitória e começou no ataque. O Ituano começou melhor que o São Paulo, atacou por mais vezes, inclusive o Rafael fez uma grande defesa, uma cabeçada do Tony Anderson, o veterano Tony Anderson, que joga pelo time de Itu, mas com uma cobrança de escanteio, o Ferreirinha aproveitou o cruzamento, uma cabeçada do Caleri escorando, fez o primeiro gol São Paulino. Logo depois o Ituano conseguiu empatar ainda com Zé Carlos, mas já no final do primeiro tempo, numa jogada individual pela lateral direita do Igor Vinícius, achou o Luciano dentro da grande área, que só colou para dentro do gol. São Paulo marcando o segundo gol, vencendo o Ituano por 2-1 lá no Novelli Júnior, que teve bastante chuva antes do jogo e o gramado está prejudicado por isso. Vamos acompanhar no segundo tempo, viu, Guarizão? Falar em acompanhar segundo tempo, já vejo aqui tanto Ponte Preta quanto o Novo Horizontino, quanto o Santo André em campo. Por isso devolvo o comando para o Bruno José Daniel. As emoções do segundo tempo de até aqui, Santo André 0, Ponte Preta 0, vem aí com Carlos Cabela. Carlos Cabela. Opa! Deixa comigo, meu caro Guarizo. Bora tá no centro do gramado, mas tem aquela história, não é? De aguardar os demais jogos desta tarde para que todos comecem juntos, pois não? Você quer aproveitar e pegar as mudanças, então? Vamos lá. Vamos começar no Santo André, que foram duas. Sim. Felipe Ferreira e Lohan. Felipe Ferreira tem a 10, Lohan tem a 9, ficaram no vestiário. 22, Alexiel e 16, Enzo entraram no Santo André.
Na Ponte, Igor Inocêncio ficou no vestiário com a 2, entrou Dudu Scheid com a 18. Portanto, Dudu Scheid, 18 na vaga do Igor Inocêncio. E no Santo André, Felipe Ferreira foi embora, entrou 22, Alexiel, saiu Lohan com a 19, entrou 16, Enzo. 16, Enzo. Então, anotado aqui. Muito bem. Vamos aproveitar então que antes de começar a partida aqui, Carlão de Freitas, essa troca, principalmente a entrada do Dudu na equipe da Macaca. Para tentar dar uma qualidade, né, um toque de bola junto com o Elvis, né, o Igor Inocêncio não deu aquela mobilidade, não deu a dinâmica, o contra-golpe, que era a intenção do Brigatti, ele não aconteceu pelo lado direito, com a linha dupla, né, Luiz Felipe e Inocêncio, a dobra pela direita não houve, então entra o Dudu. O Dudu para dar uma sustentação também pelo lado direito, mas é um jogador por dentro, né? Um jogador que pode fazer com o Elvis as jogadas chegarem, pelo menos em boas chances, para o Gé concluir em gol. Muito bem. O Lupe, só para confirmar, o Felipe Ferreira que foi embora, né? Ele e o Lohan, é isso? Isso, Felipe Ferreira 10 e o Lohan com a 19. Os dois ficaram no vestiário. Muito bem, então tá aí, portanto, tá tudo anotadinho, tudo certinho aqui. Estamos aguardando o tempo certo para entrar, para começar a partida, para recomeçar a partida e o início desse segundo tempo, que os jogadores fazem aquele trabalho ali para não ficar parado, gramado, tudo mais. E daqui a pouquinho vai ter o reinício do segundo tempo aqui no Bruno José Daniel. Lá em Itu, meu caro Fábio Scheib, as equipes já estão no gramado também prontas para o reinício do jogo, o Scheib? Exatamente, Guarizo, já prontas para iniciar o segundo tempo. São Paulo vem com alterações, o Ituano também, mas tudo certo já para o início do segundo tempo, somente aguardando aquele ok do delegado da partida para iniciar essa segunda etapa. Muito bem, muito bem, muito bem. A bola está no centro do gramado ali, os jogadores vão caminhando de um lado do outro aí para o início da partida. Guarizo, você está acompanhando os outros jogos, né? Nos demais jogos também, Guarizo, estão todo mundo em campo aguardando ou tem alguém que não voltou para o gramado ainda? Na verdade, sou eu, Fábio Scheib, outra vez aqui, o Cabela, o Guarizo. Fábio Scheib, fala aí, Fábio Scheib. Todo mundo já em campo nas demais partidas, apenas Água Santa e Corinthians, que teve 9 minutos de acréscimo no primeiro tempo, ainda não voltaram para o segundo tempo, então não sei se a gente vai guardar esse jogo ou não, que interessa diretamente a Ponte Preta, né? Água Santa e Corinthians que jogam no 1º de maio, agora tem 12 minutos de intervalo lá, e tá esperando essa volta das equipes, mas todas as outras partidas estão também nesse mesmo quadro que você detalha aí do Bruno José Daniel, os dois times já prontos para o segundo tempo, mas esperando o ok da arbitragem, né? Nessa mesma lenga-lenga, viu, Carlão? Tem que aguardar, porque você teve 9 minutos de acréscimo do primeiro tempo. Tanto é que a própria lá. Edna já falou para os jogadores, podem aquecer aí, porque vai demorar. Acho que tem mais uns 2, 3 minutinhos aí. Olha lá, muita resenha lá, ela, o Gé conversando, tá dando algumas lições, tá o jogador do Santo André também. Ela, parem vocês de ficar ali se engalfinhando, tal, que eu vou marcar falta. Deve ser o papo da Edna lá. Deve ser o papo ali. Cabela. E o Souza ali conversando. Pois não. Se for esperar o jogo do Água Santa e Corinthians, vai esperar bastante, viu? Foi o que eu falei agora há pouco, porque se teve 9 minutos de acréscimos lá no primeiro tempo, vamos ter aí 9 minutos a mais de intervalo lá. Para você ter uma ideia, o gramado nesse momento do 1º de maio tá até com um patrocinador cobrindo o Círculo Central. Vai demorar um pouquinho ainda, né? Vai demorar um bocadinho ainda, né? É o que acontece nessa ser feito, eu não sei. Coloca um cada horário. Ponte Preta e Santo André vai jogar 10 horas da manhã, Água Corinthians vai jogar 5 horas da tarde. Cada um joga o seu jogo e ganha o jogo. A Ponte Preta teria que ganhar o jogo. Só que coisas do futebol brasileiro, né? Pois é. Mas eu até, com relação aos jogos no mesmo horário e começarem simultaneamente, aí eu acho certo. Porque aí evita, né? Quando tá lá, vamos aqui, tá, né? A gente sabe, né? Como funciona a última rodada de campeonato, é sempre um Deus nos acuda. Mas essa atitude, é claro que atrapalha o aquecimento, atrapalha a parte física, mas eu acho justo, né, as partidas começarem simultaneamente. Cada um tem sua opinião. Eu acho que não mudaria em nada. Por exemplo, Carlão, a Ponte joga 11 horas da manhã contra o Santo André. Terminou o jogo, a Ponte vai partir para cima porque precisa vencer. Ela não sabe o resultado do outro jogo. Aí o Água Santa vai entrar em campo lá sabendo o resultado do carro. Se a Ponte venceu, o Água Santa pode ganhar, pode empatar, pode perder, que o jogo já foi para o espaço. Eu vejo dessa maneira. Mas enfim... Já até o staff da Ponte já entrou também. Todo mundo ali, ó. Olha lá. Porque o jogo comando, né? Só falta começar o jogo do Água Santa.
E a partida terminou atrasada, né? Teve muitos acréscimos lá, então por isso a Ponte e o Santo André estão ainda em processo de aquecimento. Ô Lupe, você tem que falar também que você tem que continuar aquecendo, vai Lupe. Eu tava trocando uma caixa aqui com o meu amigo Luiz Daniel, goleiro do Santo André. Perguntei do gramado, ele falou que não é bom não. Tanto é que ele joga com um cravo especial ali, porque também tem o receio da perna ficar presa e ter uma lesão de joelho. Então olha só, todos os cuidados que o jogador precisa ter para um gramado sintético, né? Então ele estava falando aqui, perguntou alguns resultados. Ele perguntou quanto que estava o Guarani, ele falou, tá 0-0 lá, né? Eu falei que não. Falei, tá 1-0 pro Guarani. Ele me olhou assim, meio triste, né? Mas assim, eu não posso mentir, né? Meu compromisso é com a informação. Isso, exato. Então ele ficou meio triste, mas assim, vida que segue. Água Santa e Corinthians já em campo. Ele me perguntou mais o do Ituano, né? Olha, quase a bola atinge ali nosso grande amigo Vladimir Catarino. Não acertou? Não acertou. Oh, que pena. E é isso, mas tá bem. Aqui já começa o pessoal a tirar as bolas que estavam sendo utilizadas para aquecimento. Tá tudo pronto, quer dizer, quase tudo pronto. É, quase tudo. Os jogadores estão ali, a dona Edna está pedindo pro pessoal deixar o gramado, que Cabelo faz parte do jogo, para que saia do campo. Pois não, Guarizão. Para ajudar um pouquinho mais, o auxiliar do Antônio Oliveira está fazendo várias alterações no Corinthians, o que atrasa um pouquinho mais o início do segundo tempo. Ô Guarizo. Sim, Júlio. Pois é. É só um detalhe em relação ao brinco de ouro. O quarto árbitro e o árbitro estão olhando ali um celular. Não sei se será que no WhatsApp é um grupo do WhatsApp dos árbitros que eles dão um ok e aí começa, Guarizo? É possível, viu? Assim como a gente na transmissão também vai falando um com o outro no WhatsApp, agora inclusive a TV mostra o que você está falando. O árbitro no WhatsApp com o delegado do jogo, em Itu, mesma coisa, mas está tudo pronto lá em São Bernardo, hein? Já vai dar saída o Água Santa. Muito bem, bola está sendo colocada ali no centro do gramado, aqui no Bruno José Daniel, para o reinício de partida. Segundo tempo de jogo aqui em Santo André. Placar do primeiro tempo 0-0, mudanças na equipe da Ponte, uma mudança na equipe da Ponte. O Igor Inocêncio ficou no vestiário, veio o Dudu Scheid para a segunda etapa. E na equipe do Santo André, o Alex é Alexio, é isso? O nome é isso? Alexiel. Alexiel, tudo junto? A-L-E-X-I-E-L. Alexiel. Meu Deus do céu. Começou. Era esquisito. Mas enfim, vamos com o Alexiel e o Enzo em campo para a segunda etapa. Começou no brinco. O Felipe Ferreira e o Lohan ficaram no vestiário. Do brinco a bola já está rolando. Aqui ainda não, a bola está na mão do Dudu Vieira. Dona Ed tá ajeitando ali, consultou os goleiros, tá tudo certo, tá tudo pronto, vai começar o segundo tempo aqui no Bruno José Daniel. No brinco de ouro, a bola já tá rolando pro segundo tempo de Guarani, 1-0 para cima do Bragantino. Apita, Dona Edna. Santo André. Bola tá rolando o segundo tempo aqui no Bruno José Daniel. Tá valendo ou não tá valendo, hein, Lupe? Me conta aí, o que aconteceu? Ah, tá valendo. Tá eu valendo. não sei o que aconteceu, mas se aconteceu, eu não sei o que aconteceu, tá valendo. Tá bom, virou bagunça, hein, Carlão? Começa o jogo, não começa o jogo, que história, hein? E o quarto árbitro levou uma bronca da Edna aqui. Eu acho que ele falou pra Edna, pode começar, mas não podia. Ela deu uma dura nele. Meu Deus do céu. A bola tá rolando. Agora, segundo tempo, pra Ponte Preta e Santo André, pra você aqui no futebol da CBN Campinas. Ponte, lançamento feito lá no campo de ataque. Tá sozinho lá o Valche pra fazer o domínio. E sai jogando a perna canhota, o lançamento, ligação direta para o campo de ataque, sobe Dudu de cabeça para escorar, a bola vai sobrando mais uma vez no ataque da equipe do Santo André, ali na frente com o Alexiel. Ele vem brigando pela bola, teve o desvio do Aquim, a bola foi para fora, escanteio para a equipe do Santo André, é o primeiro no jogo para o Ramalhão, viu, Lupe? É o primeiro do segundo tempo, primeira participação do camisa número 16, o Enzo, ele já cobra rapidinho o escanteio. Tocou do lado com o Giovani, devolve mais uma vez com o Enzo, ajeita, aperta a direita, vem cruzamento na grande área, sobe Castro de cabeça para fazer o corte, ela sobra com o Elvis, toca na bola do lado, tenta sair jogando o Gé dá um encontrão ali no Souza, que fica caído pedindo falta. Na verdade era o Caissara, né? Que acabou caindo, recebeu a falta e a Edna chama a atenção do Jé, que não gosta nem um pouquinho, viu, Lupe? Já chamou a atenção no começo da partida, no meio do primeiro tempo e no fim da primeira etapa. E agora no começo do segundo tempo, mais uma bronca pra cima do Gé, atacante da Ponte Preta. Tem falta ao Ramalhão, Caissara, camisa 2 na bola. Bola colocada ali para intermediário, dois jogadores da barragem da equipe da Ponte Preta. Tá preocupado lá o Pedro Rocha, do restante, todo mundo em cima da linha da grande área.
vai autorizar a dona Edna, a cobrança da falta, é falta que favorece a equipe do Santo André, comecinho de segunda etapa, 1 minuto e 50, desta segunda etapa tá 0-0 o placar do jogo, torcedor da Ponte Preta, já tomou todos os lugares ali nesse intervalo do jogo, a caravana chegou no intervalo do jogo, tomaram os lugares ali, quase que totalmente tomado, quase que lotado ali o espaço para o torcedor da Ponte Preta. Começou. É falta para o Santo André, autoriza a dona Edna, é falta aqui pela meia esquerda na bola, aperta direito, o Caissara chega, zaga da Ponte para fazer o corte, a bola sobe, desce, vem de cabeça, o Dudu Vieira devolve lá para dentro da grande área, sobrou ali pelo meio a batida, Pedro Rocha! Era o Valse que chegava ali no complemento da jogada do meio da área, viu, Lupe? Eu fiquei com a sensação que ele estava em posição irregular, mas a jogada tem que seguir. E aí ele fez um chute fraco nas mãos do Pedro Rocha. Todo mundo ficou olhando para a bola e veio de trás ali. Entrou entre os zagueiros, mas vindo de trás não tinha impedimento, hein? Fábio Scheibe começou agora aqui, 2 minutos e 40 já, Fábio Scheibe. Não, só para confirmar, Cabela, 2 minutos também no Novelli Júnior. Já tá rolando o segundo tempo de São Paulo 2, Ituano 1. 47 minutos, ou seja, 2 minutos do segundo tempo. Aqui já passamos de 3 minutos, tem falta para Macaca lá pela esquerda, o Elvis está na cobrança. Tem pressa nenhuma o Elvis para fazer a cobrança, hein? Olha de um lado, olha do outro, o Ramon chama a atenção ali do Castro, o Dudu Vieira fica pulando, olha só como parece, não sei nem o que parece, parece que tem uma cama elástica ali para ele pular. Toca a bola no campo de ataque, o Gé vem na dividida, leva melhor, faz a finta, rola mais atrás de novo, lá com o Risso, lado esquerdo, encontra a chegada lá na ponta canhota do Iago Dias, sobe de cabeça, zaga do Santo André para fazer o corte, Ramon devolve a bola no campo de ataque, vai brigando pela bola, a bola sobe, desce, Emerson Santos joga do lado esquerdo ali com o Ramon, protege, coloca no gramado, Bruno Michel vai para cima, ele fez o passe lá na esquerda com o Iago Dias, encontrou o Elvis, tocou no Gé, adiantou demais a bola, voltou com o Elvis, bola rolada, entrada da área, Dudu bateu para fora do gol! Bola sobe em linha de fundo, só tiro de meta, Lupe! Depois de uma jogada que começou do lado esquerdo e foi parar quase que do lado direito. A inversão do Elvis pro Dudu Scheid, que até tentou trocar pro pé esquerdo, mas não conseguiu, bateu no ângulo. Só que pegou muito embaixo da bola, tiro de meta já cobrado pelo Daniel. A Ponte chegou, Carlão, no comecinho, chegou meio que a trancos e barrancos, mas chegou, né? Chegou, o Dudu teve uma boa oportunidade, se estivesse ali com o corpo certinho, bem posicionado para finalizar, poderia ter mandado a bola para a rede, jogada coordenada pelo Elvis, trocou passes com o Gé. Um bom indício de que a Ponte pelo menos pode ser diferente nessa etapa final. Bola para o campo de ataque, o Joaquim já deu um bico na bola, cai lá pela intermediária. Fica sentindo aí o Dudu, o Gé tenta o toque da bola, os dois jogadores param. Bateu cabeça com cabeça ali, o queixo do Dudu bateu na cabeça do Giovani, é isso, o Lupe? É isso, e aí o atendimento médico, ele não foi autorizado, porque o Giovani, camisa número 7, ele tá sentindo dores ali na cabeça, tá tudo bem com ele, já tá de pé, a bola é pro Santo André. Sai jogando a equipe do Ramalhão, tá ali o Giovani, já tá prontinho, e o Dudu na marcação, já toca a bola pelo lado terceiro com o Enzo, lá atrás, começa tudo de novo com o Igor Fernandes, rola a bola pela intermediária defensiva com o zagueiro que é o Souza, que é volante, tá de zagueiro, como disse o Lupe, devolve pelo lado esquerdo com o Igor Fernandes, 5 minutos, bola no campo de ataque da equipe do Santo André, bola recuada para começar de novo, vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, passamos em 5 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, aqui em Santo André, placar CBN tá assim, ó. Santo André 0 pro Ramalhão. Ponte Preta 0 para Macaca, Brinco de Ouro, Júlio. 6 minutos do segundo tempo em Campinas, o Guarani vai vencendo o Bragantino 1-0, gol marcado pelo Pablo Tomás no primeiro tempo, Fábio Scheibe. 5 minutos e 40 segundos no Novelli Júnior, segue São Paulo 2, Ituano 1, Ferreira e Luciano marcaram para o Tricolor. Essa vitória garante o primeiro lugar do Grupo D ao São Paulo. Central da Bola. 6 minutos, segundo tempo em São Bernardo do Campo, 0 para o Água Santa, 0 também para o Corinthians, que tem um jogador a menos. Futebol, vamos CBN. Aqui também já passamos de 6 minutos deste segundo tempo. Trabalha mais uma vez a equipe da Ponte Preta. Sai de bola com o Luiz Felipe. Deu bicando a bola subiu. Dudu Vieira não conseguiu domínio. Chega o Castro de cabeça, repõe a ponte do campo de ataque lá pela esquerda. Por ali com Iago Dias. Dominou mais atrás. Toque feito com o Ramon. Ramon encontra o Emerson Santos. Círculo central do gramado. Ele puxa lá pela esquerda. Devolve com o Ramon. Na meia esquerda, o Ramon vem carregando a ponte para o campo de ataque. Renta a lateral do campo. Lá na ponta canhota, o Iago Dias tabelou com o Risso. Iago recebe de volta. Vai carregando lá na linha de fundo. Finta bonita. Chegou linha de fundo. Pintou o cruzamento. Estava no meio do caminho o Valse para fazer o corte, a bola foi para fora, escanteio é para Macaca, é lá pela esquerda, Lupe. Tentativa do cruzamento do Iago Dias, camisa número 11, a bola explodiu na coxa
do Valsch, zagueiro, camisa número 3, a bola se perdeu pela linha de fundo, tem escanteio a Macaca, é o primeiro da Ponte no segundo tempo. Elvis, camisa 10 é quem vai pra bola. Refletores começam a ser acesos aqui do Bruno José Daniel. Escanteio para Macaca. O Elvis está na cobrança lá pela esquerda, é o terceiro do jogo para a equipe da Ponte. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio. Autoriza a Edna Alves para cobrança. Elvis na bola, perto da direita, jogada ensaiada. Ramon recebe à frente da área, batida. Ele foi prensado, a árbitra para o jogo, porque o Ramon, ele acabou se chocando. Parece que é o Dudu Vieira que está caído. Os dois acabaram se chocando na jogada e está sentindo bastante ali o Dudu Vieira, porque a Edna chama o departamento médico com agilidade ali, viu, Lupe? Agilidade do departamento médico, porque não teve um choque do Ramon na finalização junto com o Dudu Vieira. Joelho com joelho e dói. Dói uma barbaridade. Levou pior o Dudu Vieira, que tá caído, recebe aquele spray milagroso, o Ramon já levantou, tá tudo bem com ele. A preocupação agora é com camisa 8 da equipe do Santo André. Não foi tão agilidade assim, né, o Lupe, mas chegaram lá, né? Sim. Tá lá, o pessoal tá cuidando lá do Dudu Vieira. 8 minutos, Carlão, 0-0 ainda. Mas já melhorou. A Ponte finalizou 2 vezes. Teve a do Scheid, né? Numa jogada do Elvis. E agora também, uma jogada ensaiada, né? O Ramon chegando como elemento surpresa. O Elvis cobrou o escanteio curto e o Ramon finalizou. Já é uma Ponte melhor. Já é uma Ponte mais interessada. Tem gol! Informação com Marco Guarizo. Em Novo Horizonte, Rômulo, futuro jogador do Palmeiras, amplia o placar. Novo Horizontino vai se classificando. 2, Portuguesa já classificada 0. 8 minutos e meio de bola rolando, já coloca a bola no gramado ali a Edna Alves. O que aconteceu ali que mandou? O Dudu Vieira não saiu de campo, é isso, Lupe? Isso, atendimento médico entrou, o Dudu tem que sair. Por isso ela precisa autorizar a entrada do Dudu Vieira, camisa número 8. Muito bem, agora recomeça a partida, bola no gramado para a saída lá com o Luiz Daniel, goleiro da equipe do Santo André. Vai trabalhando a bola ali na saída, sem pressa nenhuma, vai dar um bicão na bola, joga para o campo de ataque, lançamento feito lá na frente, sobe de cabeça ali pela intermediária. O Alexiel toca na bola, ela sobra com Pedro Rocha, o outro goleiro do jogo, que é o da Macaca. 9 minutos, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado, e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Ponte no ataque pelo lado direito com o Elvis, rola a bola com o Luiz Felipe, recebeu, dominou, voltou ali pela meia, escapa da marcação do Enzo, ele escapa bonito do lance, carregou ali, tenta o toque na bola, teve desvio, quando ele fez o passe, o desvio aconteceu, a bola sobrou lá atrás com o Luiz Daniel, goleiro do Santo André, que já repõe na saída com o Júnior Caissara pela direita, bota no campo de ataque, no meio do caminho, Risso, estava lá para fazer o corte, a roubada de bola fica com elas, a toca do Ramon, o Ramon recebe a bola, devolve pela meia, trabalha com o Dudu devolve lá do lado esquerdo, o Emerson Santos, esquisito, mas conseguiu fazer o passe, ela sobra com o Risso, tenta o lançamento, bola para fora. Bola para fora, subiu a bandeira do auxiliar número 2, lá o Anderson José de Moraes, o arremesso é manual que favorece a equipe do Ramalhão. 10 minutos, tá aí o toque, CBN marcando, nós vamos girando, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 10 passados, aqui em Santo André, o Bruno José Daniel, placar da CBN tá assim, ó. Santo André. 0 para o Ramalhão. Ponte Preta. 0 também para Macaca, Brinco de Ouro, Júlio. 11 minutos do segundo tempo, Capela no Brinco, o Guarani segue vencendo 1-0, gol marcado pelo Pablo Tomás. E por enquanto vai escapando no rebaixamento do Campeonato Paulista, Fábio Scheibe. 11 minutos também lá em Itu, e o Ituano está perdendo para o São Paulo por 2-1, e com o resultado o Ituano está indo para a Série A2 do Paulistão. Central da Bola. Em São Bernardo do Campo, pressão, muita pressão do Água Santa para cima do Corinthians, mas com 11 minutos segue 0-0. Futebol Globo CBN. Ponte Preta no campo de ataque lá pela esquerda com o Iago Dias, ele faz o domínio, briga pela bola, comete falta, o jogo tá parado, é falta que favorece o Ramalhão no campo defensivo. Neste momento, Santo André e Ituano estão sendo rebaixados à Série 2 do Campeonato Paulista, isso, tô certo, né, Guarizo? Certíssimo, e vou rapidinho pro Brinco, porque o Bragantino acaba de acertar uma bola na trave, Júlio Nascimento. Impressionante a pressão que faz o Bragantino nesse segundo tempo, e o travessão tá balançando. Até agora, mais um ataque perigoso. Segundo tempo, Adriano Almeida só deu Bragantino, Dri.
O Douglas Mendes é quem cabeceou essa bola e colocou no travessão no momento em que o Claudinei Oliveira vai fazendo a primeira alteração do jogo. Olha a Ponte. Área, sobe a zaga para fazer o corte. Ela sobra à frente da grande área ali com o Emerson Santos. Devolve pela direita, trabalhando com o Luiz Felipe. A Ponte aperta, vem para cima. Vai trabalhando a Ponte em busca do gol. Vai tocando a bola. Zé, mas recebeu o presente, o Zé já dominou, inverteu a jogada, busca o Iago Dias lá no lado esquerdo, dominou no peito, colocou no gramado, devolução pro meio da grande área, sobe Marcial, a sobra de bola, batida de fora da área, para fora do gol! Gabriel Risso, perto da canhota, uma bomba, cruza a frente do gol do Luiz Daniel, vai para fora, Lupe! Vem, Santo André, Dudu Vieira, bola espirrada, vai entrando na área, chega a marcação, Castro estava ali para fazer o corte. Tira o perigo, mais uma vez a zaga da Ponte Preta que tentou chegar e chegou bem a Ponte, que batida do Gabriel Risso. Ele buscava o canto esquerdo do goleiro ali, o Carlão, bela jogada da Ponte. Foi um chute parecido com o chutaço que ele fez no gol contra o São Paulo. Pegou de primeira, a bola passou na lateral do goleiro Luiz Daniel. É uma Ponte que melhorou, Cabelo. A entrada do Dudu melhorou aqui pelo lado direito, o próprio Gé participando mais, o Elvis coordenando a jogada. Já é uma Ponte que anima o torcedor. Tem Santo André, Giovani pela esquerda, pintou o cruzamento, aqui de cabeça, corta. Bola sobra com o Marcial, devolve do lado esquerdo com o Enzo. Ajeita a bola na perna da canhota, vem levantamento lá na segunda trave, deixou de cabeça para fora do gol. O Dudu Vieira subiu, ele bota as mãos à cabeça, mas a bola foi para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Lupe. Com o Dudu Vieira que tinha machucado no lance anterior, voltou, ele faz o sinal agora de positivo pro camisa número 16, o Enzo. A cabeçada foi torta, pegou mal na bola, melhor pro Pedro Rocha, o Pedrão, que vai para a cobrança do tiro de meta. Já passamos de 13 minutos deste segundo tempo, tá 0-0, placar do jogo, resultado vai classificando a Macaca, a próxima fase do mata-mata, jogo contra o Palmeiras, na próxima fase a Ponte vai passando de fase. Arremesso manual para o Santo André, Marcial já foca a bola de volta, lá com o Caiçara pela direita, que encontra o Souza ali pela intermediária defensiva da equipe do Ramalhão, pelo lado esquerdo quem recebe é o Igor Fernandes, ele faz a finta para cima do Dudu, recua mais uma vez com o Souza encontra o Giovani pelo lado direito, tenta o toque, a marcação para cima dele, chega bem por baixo para fazer o quarto, Luiz Felipe, na briga pela bola, recupera a bola, tá trabalhando a equipe do Ramalhão, tenta sair jogando, virou briga de foice ali, hein? Virou uma briga de foice ali, a Edna tá pé da vida, chama a atenção de todo mundo e marca uma falta atrasada, é isso, né, Lupe? Muito atrasada, a bola tava ficando com a Ponte, ela viu que teve uma falta lá atrás, na origem do lance. Onde? Na origem, tá aí perto, do lance, falta já cobrada. 14 minutos deste segundo tempo, 0-0 placar do jogo. Sobra de bola com o Santo André no ataque pelo lado esquerdo. Alexiel carregou na linha de fundo, na ponta canhota, ajeitou na perna direita, a marcação para cima dele. Ele vai buscando espaço para fazer o cruzamento, recua para começar com o Igor Fernandes. Bota a bola na ponta esquerda lá pro Enzo. O Enzo não chegou na bola, Lupe. O Enzo não conseguiu ali lograr êxito na jogada, a bola em profundidade. Ele se esforçou, correu, mas o passe também do companheiro foi muito forte. Melhor para a Ponte, que com esse empate vai garantindo vaga para as quartas de final do Campeonato Paulista depois de 4 anos. A última vez que a Macaca jogou as quartas de final foi em 2020 e venceu o Santos, só que depois na semi foi eliminada pelo Palmeiras, que pode ser o adversário da Macaca na próxima fase. Toque CBN marcando 15 minutos e nós vamos girando mais uma vez toda a equipe do futebol da CBN Campinas. Aqui em Santo André, 15 passados deste segundo tempo. O placar da CBN tá assim, ó. Santo André 0 pro Ramalhão. Ponte Preta 0 também pra Macaca, Brinco de Ouro, Júlio Nascimento. 14 minutos do segundo tempo, Gabriel Santos e Heitor em campo nas vagas de Guarani. O Guarani vai vencer do Bragantino 1-0, gol de Pablo Tomás, Fábio Scheibe. No Vélez Júnior, 15 minutos do segundo tempo, o São Paulo segue vencendo o Ituano por 2-1. Neste momento, o Rames Rodrigues é chamado por Carpini e está na partida. Central da Bola. 16 minutos em São Bernardo do Campo, 0 ainda para o Água Santa, 0 para o Corinthians, resultado que garante a classificação da Ponte, mesmo em caso de derrota. Aqui
aqui 16 minutos deste segundo tempo. 0-0 é o placar do jogo do Bruno José Daniel. Bola recuada lá com o Pedro Rocha, sai jogando ali pela intermediária. Quem trabalha ali é o Ramon, faz o domínio na perna da canhota, vem buscando espaço para o campo de ataque, ele faz o break, devolve. Lá na esquerda com o Gabriel Risco, que encontra o Emerson Santos ali pelo meio. Toca a bola para o Xerife, o maestro da equipe da Ponte Preta. Quem chega ali é o Elvis com ela, vem caminhando, ele abre o braço, não busca, não tem ninguém que abre para receber também. Ele fica procurando, encontra o Luiz Felipe na ponta direita, que domina, tenta o passe de volta, chega por baixo para fazer o corte. O Enzo joga a bola para fora, arremesso Emanuel para Macaca pela direita, que não tem pressa nenhuma. Agora sim faz o arremesso, Gé, tenta o toque de primeira, bola sobra com o Souza, faz o corte, vem mais uma vez ali para ficar com ela o Lexiel, brigando pela bola, a equipe do Santo André vai buscando espaço para tentar o toque, chega a marcação para cima do Dudu, bola para fora, último toque do Ponte Bretano, arremesso Emanuel para a equipe do Ramalhão pela esquerda. Carlão de Freitas, acho que nós falamos que estava bem demais a Ponte, escutaram a gente, pararam de jogar. Na verdade o Santo André melhorou também aqui pelo lado esquerdo com a entrada do Enzo, tenta ali bater com o Luiz Felipe, um duelo interessante, aliás, nessa etapa complementar. É uma Ponte diferente, não que a Ponte melhorou em relação a ela mesmo, né? Porque o primeiro tempo da Ponte foi horrível, então agora no segundo tempo com um pouco mais de dinâmica, com um pouco mais de interesse no jogo, mas o Santo André quando ataca, principalmente pelo lado esquerdo, leva perigo, é bom a Ponte ter cuidado. Bola foi para fora, desviada ali pelo Gé. O arremesso manual para o Santo André pela esquerda. Lá o Igor Fernandes na cobrança, 17 minutos e meio deste segundo tempo. Bola devolvida ali com o Igor Fernandes. Ele toca na bola para o Souza. Recebe lá na meia-lua da grande área. O Souza vem caminhando com a bola. Vai tentando armar a equipe do Santo André na saída de bola. A Ponte Preta fica toda fechadinha pelo meio. O Souza vem carregando a bola. Vai buscando espaço lá pela direita. Que chega por baixo é o Gé. Famoso trança-pé para cima do Souza. A falta tá anotada, Lupe. Ih, ela já apitou 2 vezes. Ela tá com o cartão na mão, hein? Mas demorou, né? Demorou uma eternidade para ele receber cartão amarelo. Gé, camisa número 9, o que ele tomou de bronca durante o primeiro tempo e o começo do segundo, agora essa bronca toda, ou essas broncas todas, resultam no cartão amarelo pro Gé, o primeiro do jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Santo André chegou com o Dudu Vieira, que experimentou de longe, muito longe, pegou mão na bola, foi para longe do gol, só tiro de meta para a equipe da Macaca, não tem bola lá para repor a bola em jogo lá dos... tem, tá lá do outro lado, né, Lupe? Lá do outro lado, fica uma bola atrás de cada gol, né, a do Luiz Daniel tá aqui, a do Pedrão, só que ele se perdeu onde ele tinha deixado a bola, mas também a Ponte, ela não tem pressa nenhuma, porque com esse empate ela tá garantindo vaga para a próxima fase. Só que tem que tomar cuidado, hein? Sim, o Guarani já falou que é pressão do Água Santa para cima do Corinthians, lá em São Bernardo, né? Gabriel Novaes daqui a pouco na Ponte. Daqui a pouquinho tem troca a equipe da Macaca, vem Santo André para cima, bola rolada ali pela meia, pelo lado esquerdo que recebe é o Enzo, já fez o domínio, o Alexiel passou lotado, o Enzo tenta a finta, leva melhor, carrega ali pelo meio, deu um tapa na bola, vem por baixo para fazer o corte no primeiro lance, o Emerson Santos, na segunda chega rasgando, Marcial junto dele, a bola vai para fora, o último toque do jogador do Ramalhão e tem jogador da Ponte caído ali na intermediária, Luiz Felipe. Na dividida ele ficou caído, estatelado no gramado, meu caro Lupe. Foi numa dividida e levou a pior o Luiz Felipe. Só que deixa eu dar uma olhadinha aqui no banco. Não tem lateral direito, hein? Não? Não tem, porque o Inocêncio já saiu. Começou jogando. Então, se o Luiz Felipe não tiver condições de jogo, a Ponte não tem um lateral de ofício no banco de reservas. O Geto ainda embora, com a 9. O puxão de orelha, hein? 35, Gabriel Novaes. Daqui a pouco já tá prontinho para entrar. Eu já vi a placa piscando, então já vou confirmar. Gé com a 9 vai embora, 35 Novaes vem pro jogo. Pois é, puxão de orelha é isso, Carlão? Seria um puxão de orelha do Brigato pro Gé? O Gé não fez uma boa partida, assim como o time da Ponte, né? Ofensivamente foi um jogador inoperante, brigador, lutador, mas o Gabriel Novaes entra. Quando entrou, deu conta do recado. É um jogador que tem um pouco mais de recurso técnico, pode prender um pouco mais a bola ali no ataque da Ponte, dar um desafogo, né? O sistema defensivo deve qualificar mais a Macaca. O Luiz Felipe sai aqui do fora do gramado, na frente do Brigatti. O Brigatti faz o sinal como alguém pergunta assim, vai dar? Aí o Luiz Felipe acho que fala, ok, né? Ele faz o sinal assim de amém, as mãos juntas assim, graças a Deus. O Lupe já adiantou, né, Lupe? Não tem ninguém de ofício no banco. Não tem. Tem, o Luan, Matheus Silva, Edson, Fraga, Santiago, Dudu já entrou, João Gabriel, Paul Vidieiro, Cauê e Nilson Júnior. Não tem. O Igor Inocente começou jogando, né? E saiu para a entrada do Dudu. E confirmando a troca, já foi embora, 35 Novaes está no jogo.
Olha a Macaca, chega no campo de ataque, o Elvis na sombra de bola, de frente pro gol, preparou, bateu, pega o goleiro! Saiu rasteirinho, não com tanta força, o goleiro faz a defesa, Lupe. De bico. Foi dessa forma com que o Elvis acabou finalizando em direção ao gol do Luiz Daniel, que fez a defesa. Ponte Preta já recupera a bola, vem para o campo de ataque mais uma vez lá pela esquerda. Vai trabalhando a Macaca na chegada do ataque, lado esquerdo, Iago Dias encara a marcação do Caiçara, lá no bico da grande área. Ele carregou na linha de fundo, pintou cruzamento, vem bola pelo meio da grande área, sai o goleiro. Luiz Daniel para fazer a defesa. Quem chegava ali era o Gabriel Novaes, né, Lupe? Isso, no primeiro pau, pro cabeceio, o cruzamento do Iago Dias. Ele tirou a força da bola, só que ficou fácil pro Luiz Daniel, que saiu da meta e fez a defesa. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 21 minutos e 50. Segundo tempo de jogo aqui em Santo André, placar da CBN tá assim, ó. Santo André. Ponte Preta. 0 também para Macaca em Campinas, no Brinco de Ouro, Júlio. 22 minutos do segundo tempo no Brinco, segue Guarani vencendo o Bragantino por 1-0, gol marcado pelo Pablo Tomás, sabe o Chaibe? 22 minutos também no Novelli Júnior, segue a vitória do São Paulo. São Paulo 2, Ituano 1, 22 minutos do segundo tempo. Central da Bola. Também metade do segundo tempo lá em São Bernardo, Carlos Miguel fazendo uma partida de Cássio, mas segue 0 para o Água Santa, 0 também para o Corinthians. Futebol Globo CBN. 22 minutos e 40 de bola rolando aqui em Santo André. Toca a bola a equipe do Santo André. Guarizô, uma passadinha rápida. Quais são as equipes classificadas neste momento para a próxima fase da Série A1 do Campeonato Paulista, Guarizô? Vamos lá, Cabela. No grupo A já definido Santos e Portuguesa. Grupo B, no momento, Palmeiras e Ponte Preta. Grupo C já definido Bragantino e Inter de Limeira. Grupo D, São Paulo e Novo Horizontino. São Paulo em primeiro pelo saldo de gols. Toca a bola, a equipe da Macaca vem com o Elvis para o campo de ataque, abertura lá na ponta canhota. O Iago Dias recebeu a bola, tem marcação para cima dele do Valche. Ele devolve com o Ramon, mais atrás, Ramon tenta o toque, chega por baixo. Júnior Caiçara para botar para fora. Carlão de Freitas e o jogo continua 0-0, hein, Carlão? A Ponte voltou a ficar, né, naquela inércia. Marasmo. Né? O marasmo tocando de lado. O Elvis teve uma oportunidade clara de dar aquele chute que ele é capaz de dar, deu um biquinho, não forçando muito para o goleiro Luiz Daniel. É aquela coisa, é o risco, né? Ela consegue administrar o jogo, ela não sofre tanto com o Santo André, mas é sempre um risco. Toca a bola, Ponte, vem para o ataque, lançamento feito, sobe de cabeça para fazer o quarto, o Igor Fernandes, ela vem com o Enzo, tenta o toque na bola, Luiz Felipe corta no primeiro lance, vai no pé de ferro no segundo, a bola espirrada, sobra mais uma vez com a equipe do Santo André, vem com o Enzo, carregando o Ramalhão no campo de ataque, pela esquerda, bola enfiada na frente da grande área, passou por um, sobra de bola com Bruno, Michel lá pelo lado direito, preparou o cruzamento, vem na segunda trave, Luiz Felipe de cabeça, bota para fora. Chegada do Ramalhão pra cima da Macaca, quase escanteio pro Santo André, Lupe. Ligou, perdeu agora o jogador do Santo André, o 22, o Alexiel. Debaixo da trave, ele tentou o carrinho, deslizou, não atingiu a bola. O Santo André segue no ataque, tem escanteio pelo lado esquerdo. Quinto escanteio do jogo, segundo para a equipe do Ramalhão, é pelo lado esquerdo, quem chega ali é o Giovani. Para fazer a cobrança, todo mundo lá na área, Giovani deixa a bola para o Caiçara fazer a cobrança. Caiçara sai lá da lateral direita, vem do lado esquerdo para fazer a cobrança do escanteio, hein? Já chegamos a 24 minutos e 40. Escanteio é para o Santo André, pela esquerda, todo mundo lá no meio da grande área. Preocupado, Pedro Rocha, goleirão da Macaca. Autoriza, a árbitra Edna Alves, vem bola para a área, pintou o levantamento fechado, segunda trave, desceu de cabeça. Chiriguidu! Gol! Santo André, Alexiel de cabeça, cruzamento que passa por todo mundo, vai lá na segunda trave, Alexiel escora de cabeça pro fundo do gol a 25 minutos deste segundo tempo. Santo André faz 1-0 para cima da Macaca, Deus Iriguidum, Lupe. Alexiel, livre, acabou ali fazendo o cabeceio, sozinho. No segundo pau, depois da cobrança do escanteio, camisa número 22, que entrou no intervalo do jogo, aproveita o vacilo da defesa da Ponte Preta e abre o placar aqui no estádio Bruno José Daniel.
Tá no placar aqui no ABC Paulista, Santo André 1, Ponte Preta 0. Carlão de Freitas, aquele marasmo Ponte Pretano, resultou em gol do Ramalhão. Um castigo, né? A Ponte jogando até aqui com o regulamento debaixo do braço, satisfeita com o 0-0, inoperante ofensivamente, e agora defensivamente cometeu um erro. O Alexiel foi lá e fez o gol. É o risco, né? Ela optou por correr esse risco, e aí pagou para ver. Agora resta saber como que vai ser o comportamento da Macaca para se recuperar deste golpe. Tem falta para Macaca lá pela meia esquerda. O Elvis está na cobrança. Vai todo mundo ali pro meio da grande área, hein? Na meia lua da grande área tá todo mundo ali, hein? É falta para Macaca. Vem Ponte para cima. Vem em busca do prejuízo. 1-0. Santo André tá ganhando o jogo. Resultado perigoso para Ponte. Resultado que dá um perigo gigante pro torcedor da Ponte. Falta cobrada. Levantamento na grande área. Passa por todo mundo. Vai para fora e escanteio. É para Ponte. É pela direita. O Elvis agora sai correndo, hein? Agora deu um pique o Elvis aí, hein, Lupe? Porque agora tem pressa, né? Porque a Ponte Preta agora precisa marcar um gol para conseguir a classificação. É claro que o jogo do Água Santa com o Corinthians está empatado. Jogo que agora a Ponte precisa marcar pelo menos um gol para ficar mais tranquila. Elvis está na cobrança do escanteio. É pela direita. É o quarto escanteio do jogo para Macaca. O Elvis faz o levantamento na grande área. A zaga sobe para fazer o corte. Jogador caído lá no meio da área, hein? Jogador do Santo André caído e rolando muito ali no gramado, Lupe. E tem cartão amarelo para o Castro. Camisa número 3. Camisa 7 que está caída é o Giovani. Coloca as mãos ali na parte de trás da cabeça. O atendimento médico não foi autorizado, mas cabeça precisa entrar. A Edna nem precisa autorizar, agora sim autorizou. Preocupa a situação do Giovani, camisa 7, cartão amarelo para Castro, camisa 3. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 27 minutos e meio de bola rolando aqui em Santo André. Placar CBN tá assim, ó. Santo André. 1 pro Ramalhão. Ponte Preta. Nada para a equipe da Macaca. Aqui tá dando Santo André aí em Campinas, meu caro Júlio Nascimento. Aqui no Brinco de Ouro, a torcida do Guarani revoltada com as alterações de Claudinei Oliveira. 28 minutos do segundo tempo. Bugre vai vencendo 1-0, gol de Pablo Tomás, Abishaibe. Itu, 29 minutos do segundo tempo. Ituano tenta chegar ao gol do São Paulo, mas não tem chances claras de gol. E o São Paulo segue vencendo Ituano por 2-1. Central da Bola. 28 minutos passados, segundo tempo em São Bernardo. O Água Santa com um jogador a mais segue pressionando o Corinthians, mas o placar de 0-0 ainda classifica a Ponte. Futebol Globo CBN. Aqui o jogo continua parado, atendimento ao Giovani continua dentro do gramado, é isso, né, Lupe? Isso, é na região ali da cabeça, né? O departamento médico ali conversa com o jogador, vê se ele tá bem, aí ele mostra ali o pescoço agora. Agora o Santo André que ganha tempo, né? Porque esse resultado, é claro que ainda depende de outros, né? Mas o Santo André consegue pelo menos fazer a parte dele. Tá vencendo por 1-0, mas eu acho que não vai dar não, hein? Giovani caiu agora mais uma vez no gramado. A Edna pede para ele sair do campo e preocupa a situação do camisa 7 do Santo André, o Giovani. Tem que chamar a maca lá para retirar do jogador rapidamente, porque senão vai continuar caído ali. O Elvis foi lá, reclamou. O Gabriel Novaes também está ali reclamando para que seja mais ágil o atendimento para o jogador do Santo André, que continua caído lá no meio da grande área. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Tudo bem que o Giovani já está em pé, né, o Lupe? Está em pé, mas vai ter que deixar o gramado, né? Porque o atendimento médico foi autorizado para entrar. Ele conversa com a Edna e agora sim ele vai... Não. Ele precisa sair, né? Mas dessa vez não vai sair não. Olha lá. Tudo bem com ele, olha lá. Que coisa de maluco. Não dá pra entender, né? Não, eu desisti de entender. Não queira. Não queira, que senão não dá certo. Tá bom, deixa assim mesmo. Faz de conta que a gente não viu isso. 29 minutos e 50. Opa, chegamos a 30. Toque CBN tá marcando 30 minutos. De bola rolando deste segundo tempo. Sai jogando a equipe do Santo André. Vem pro ataque Luiz Felipe. Recupera a bola para a equipe da Ponte. Já toca no Elvis. O Elvis dá bola enfiada pro Gabriel Novaes brigando. Caissara chegou, cortou esquisito. A sobra de bola no peito do Iago Dias. Coloca no gramado. Devolve cruzamento na área. O Igor Fernandes estava lá para fazer o quarto bem. Emerson Santos, é falta nele. Ele fazia o domínio com o peito. Chegou atrasado o Giovani ali na meia direita. Comete falta, é falta para Macaca, Lupe. O Emerson Santos, ele antecipa a marcação do jogador do Santo André. Domina a bola no peito e é empurrado por trás. Jogadores do Santo André reclamam. A falta foi do Giovani, camisa número 7. É falta para Macaca. Elvis já ajeita a bola. Bola parada com o Elvis. É perigo para o gol adversário. Luiz Daniel atento, organiza a barreira com 4 jogadores, não,
4 jogadores em pé e parece que o Bruno Michel vai deitar atrás da barreira. Pois é, barreira sendo armada em cima da linha da grande área. A dona Edna falou que não, mais dentro da área, lá pelo menos uns 1,5 metro para dentro da grande área, onde é o posicionamento da barragem da equipe do Santo André. Ali a dona Edna vai lá, anda mais um pouquinho, o jogador já está sentado no gramado lá, o Bruno Michel. Ela passa o spray ali no gramado, mostrando onde tem que ficar a barreira. O Elvis parado ali, como parece ali o xerifão ali com a mão na cintura, só olhando para fazer a cobrança, tá preocupado. O Luiz Daniel embaixo da trave, o Lupe tá lá atrás do gol, vendo tudo de pertinho aí, né, Lupe? Tudo de pertinho. A Edna chama a atenção do Bruno Michel, fala para ele tomar cuidado, ele tá deitado atrás da barreira. São 4 homens do Santo André, 2 da Ponte, tem um outro do Santo André, Ramon e Elvis na bola. Esse jogador deitado eu nunca vi lograr êxito, nunca. Elvis na bola, foi pra bola, batida pra fora do gol! Sobe demais, se perde em linha de fundo, só tiro de meta, Lupe. Tentou jogar por cima da barreira, né? Jogou por cima da barreira, só que pegou muito embaixo, com muita força o Elvis. Ela passou por cima da meta do Luiz Daniel, que vai colocar a bola em jogo. Vamos girar o tempo e o placar do jogo aqui no futebol da Chevrolet Campinas. 32 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Aqui no Bruno José Daniel é a última rodada de classificação do Campeonato Paulista e o placar tá assim, ó. Santo André. 1, Alexiel marcou. Ponte Preta. Nada para a equipe da Macaca no brinco de ouro, Júlio Nascimento. 32 minutos do segundo tempo. O Guarani vai vencendo o Bragantino, placar de 1-0, escapando do rebaixamento, Fábio Scheibe. E Itu segue São Paulo 2, Ituano 1. E com esse resultado, o Ituano está sendo rebaixado. E além disso, é o lanterninha da competição com essa vitória do Santo André. Central da Bola. 33 minutos em São Bernardo, se defende muito bem o Corinthians e vai garantindo a classificação da Ponte, 0 para o Água Santa, 0 também para o Timão. Vem Santo André para o campo de ataque, Giovani na sobra de bola, batida para fora do gol. Não bateu de primeira, mas pegou bola, foi para fora, só tiro de meta, vai lá, Lupe. Bruno Michel com a 11 no Santo André foi embora. Léo Passos com a 9, atacante, tá no jogo. Léo Passos 9 tá no jogo, Bruno Michel com a 11 foi embora. Terceira do Márcio Fernandes. Carlão de Freitas, aqui tá 1-0 para o Santo André, lá em São Bernardo tá 0-0. Perigo para Ponte Preta, hein, Carlão? E não tá legal não. A Ponte mesmo em desvantagem, ela não consegue melhorar, não consegue se impor. É um time que está sendo envolvido pelo Santo André nessa etapa complementar. Corre muito risco, sim, senhor, de perder o jogo, consequentemente perder a classificação. Muito mal a Macaca. Hoje aqui no ABC. Pode até empatar e virar, mas até aqui é uma postura de um time que não quer vencer. Gabriel Novaes ali foi para cima do jogador. Parece que é o Marcial que tá caído lá. Tá expulso, é isso? Tá expulso. É vermelho. Vermelho pro Gabriel Novaes, ele foi com o braço em direção ao rosto do jogador do Santo André. Não sei nem se acertou, mas o jogador caiu e a confusão tá armada, viu, Lupe? Gabriel Novaes tá expulso, 35. Subiu um outro amarelo ali pro jogador que tava no chão. Gabriel Novaes tá inconformado. O jogador do Vieira é quem tira ali o Novaes do bolo ali, porque ele tá querendo partir pra cima do jogador do Santo André. Agora 2 jogadores do Santo André tiram o Novaes do jogo, que tá expulso. Cartão vermelho para o camisa 35 da Ponte Preta e teve um amarelo para um jogador do Santo André, já eu confirmo. Virou uma confusão ali, a Ponte Preta já que não estava bem, fica com 1 a menos a partir de agora e sem atacante, né, Carlão? Uma partida para esquecer da Ponte até aqui. A gente espera ainda que o final seja feliz com a classificação. Mas essa postura da Ponte hoje, ela correu muitos riscos de derrota, né? E essa derrota pode se confirmar realmente. E é um time inoperante, é um time irreconhecível se levarmos em consideração os 11 jogos. Mesmo os jogos em que a Ponte foi derrotada. Hoje aqui ela merece ser derrotada. O Santo André, mesmo um time limitado, um time que pouco exigiu da defesa da Ponte, pela luta, pela entrega, pelo interesse no jogo, merece a vitória até aqui. O Marcial já tirou o Gabriel Novaes de campo, tá ali no bate-boca com o Elvis, também o Dudu chega no bate-boca ali, tem ao lado, me parece que ao lado é o Ramon, que também no lance também, o Iago Dias tá por ali também, né, Lupe? O Iago Dias. Agora os jogadores cercam a Edna, o Souza também tá ali, agora tem uma discussão ali entre 2 jogadores do Santo André, o 20... Quem que é o 20 aqui? Deixa eu pegar o 20. Marcial. O Marcial e o lateral esquerdo, o Igor Fernandes. Eles estão discutindo, olha lá, ó. Um xinga o outro xinga um. Que confusão que virou isso aqui agora. Gabriel Novaes foi expulso. Tem um amarelo ali que eu não vi pra quem foi. Agora, o Marcial ainda tá inconformado com o Igor Fernandes. Sei não, hein? Daqui a pouco eles vão sair no braço aqui também.
Pois é. O cartão amarelo pro Santo André eu confirmo já, e o Gabriel, o Marcial, se não me engano, tomou cartão amarelo, camisa número 20. E o clima esquentou, de uma hora para outra o clima esquentou aqui no gramado. Posso falar outra coisa? Fale. O Brigatti tem que tirar o Elvis. Ele tá pendurado, ele tá nervoso em campo. É verdade. Tem razão, né, ô Carlão? Porque o Elvis, ele já é esquentadinho. Ih, lá, vai pro VAR. É. Vai pro VAR. Se for pro VAR é pra expulsar alguém do Santo André, ou pra tirar o vermelho. Ou pra tirar o vermelho, exato. Exatamente. Vamos lá, o VAR chamou aqui. A Edna Alves está indo pro VAR. Já estamos com 36 minutos, tempo corrido aqui no som da CBN Campinas. A Edna, para sair do gramado, ela se benze, para entrar no gramado, ela se benze. Tem todo um ritual que ela faz para poder apitar uma partida de futebol. Ô, Cabelo, posso só aproveitar e informar enquanto isso o público e renda aqui no estádio Bruno José Daniel? O Brunão! Público, 2.340 torcedores. 2.340. Renda 44.435 reais. Mas não era de graça que entrava? Ah, mas alguém tem que pagar, no caso é o Santo André. Então 2.340 o público total, 44.435 a renda do jogo. Muito bem. A Edna está analisando, está voltando. Vai dar a decisão. Está voltando. Está voltando, está analisando e ela vai... Vai procurar alguém ali. Deu VAR. Vamos lá. Ela está buscando alguém ali. É o Marcial. Vai também ele, hein? Vai ele embora também. Vai ele embora também. Vai embora também o Marcial. Olha lá. Anulou o amarelo. Isso. E tchau. E aplica o vermelho. Pronto. Tá fora também o Marcial. Mais um vermelho no jogo. Ou seja, a Ponte ele ficaria com um a menos. Tá tudo igual. 10 para cada lado. É isso, né, Lupe? É isso. 10 para cada lado. Gabriel Novaes. Aliás, está fora do jogo contra o Palmeiras se a Ponte passar, né? Se a Ponte passar. E o Marcial também foi expulso, camisa 20 do Santo André. 37 minutos e 50, já recomeça a partida. Pelo menos em número de jogadores igual, né, Carlão? O jogo vai ganhar mais espaço, né? Vamos ver qual que vai ser a atitude da Ponte nos últimos minutos. E vem Santo André para cima da Macaca, toca a bola, Léo Passos, bota lá na ponta direita, lá na linha de fundo. O Risso acompanha, a bola vai para fora, tiro de meta que favorece a equipe da Macaca nesse momento, girando tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 38 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Que confusão aqui, hein? O placar CBN tá assim, ó. Santo André. 1 pro Ramalhão Alexiel. Ponte Preta. Nada para a equipe da Macaca. Brinco de ouro, Júlio. 39 minutos do segundo tempo. O Guarani vai vencendo o Bragantino, placar de 1-0, escapando do rebaixamento. Fábio Chaib. 38 minutos lá no Novelli Júnior em Itu, com gols marcados no primeiro tempo. Ituano vai perdendo para o São Paulo por 2-1. Ituano está sendo rebaixado. O tricolor paulista é o primeiro do grupo D. Central da Bola. Estamos com 39 em São Bernardo do Campo. Arbitragem conversando bastante. O Corinthians vai se segurando mesmo com um a mais. O Água Santa não consegue marcar o gol que o classificaria e eliminaria a Ponte Preta. Agora tá checando um lance. Já já a gente vem com a resposta aqui. Por enquanto olha, tá 0-0. O Santo André entrou na grande área, batida cruzada, pega Pedro Rocha! Ele bota uma ordem na casa, na chegada do Ramalhão lá pela direita com o Dudu Vieira, Lupe. Chute cruzado, queimando a grama. Quase o Santo André amplia o marcador aqui no Bruno José Daniel. Pedro Rocha, o Pedrão fez a defesa. Fala, Guarizo. Tem um lance sendo checado no VAR aqui de um possível gol do Água Santa, hein? Tá vendo impedimento. Luiz Flávio tá conversando. Daqui a pouco eu trago a informação porque ainda tá enrolado. Tá marcado o impedimento. Tá marcado o impedimento, segue 0-0, melhor pra Ponte, Cabelo. Estilo Ponte Preta de ser, né, Carlão? Pelo amor de Deus, não tem nem o que falar, né? A postura da Ponte aqui em Santo André é horrorosa. Até aqui, inerte no jogo, mais preocupado com os acontecimentos fora do jogo dela do que propriamente aqui com o Santo André. Não deu um chute no gol e agora correndo esse risco aí. Né, o Água Santa, se fizer um gol, classifica, porque a Ponte até aqui ela não dá indícios de reação. Realmente hoje acho que teve uma feijoada no almoço. Pois é, quem vem aí, Lupe? Atenção, Lupe! Meu Deus, Bolvidieiro!
Toca para a equipe do Santo André ali no campo defensivo. Souza faz o domínio perto da canhota, busca o espaço do lado, do outro, tenta organizar a saída de bola ali. Vem pelo meio, Dudu Vieira estava do lado, ele prefere a bola enfiada, Giovani. Chega no círculo central do gramado, faz o domínio, recua. Lá pela direita com Valcio. Valcio encontra o Dudu Vieira, que vem carregando a bola na perna direita, bota no campo de ataque, fez a tabelinha ali pro Alexiel, autor do gol desta tarde aqui no Bruno José Daniel. Sobra de bola pela esquerda com o Igor Fernandes. Lançamento é feito na ponta canhota. Saiu bola, saiu essa bola aí, hein? Sobra de bola, cruzamento feio. Sobe o Emerson Santos. Pra mim saiu essa bola, hein? Toca na bola mais uma vez. A saída Ponte Preta com Risso. Lá do lado esquerdo. Carrega a bola em cima da linha lateral do campo. Ele tenta o lançamento pelo meio do caminho. Ela sobra com Souza. O Souza faz domínio. Tenta botar o Santo André novamente no campo de ataque. Ali pela intermediária. Vem com o Dudu Vieira. Protege. Rola a bola. Chegou mais uma vez pro campo de ataque. Vem carregando a bola de frente pro gol. A batida pra fora do gol. A chegada do Giovani. A batida de fora da área. Assustando ali o goleiro Pedro Rocha. E bate boca o Gandula, que não tem mais bola lá para repor em jogo, viu, Lupe? Daqui a pouco vai tudo embora. Finalização do Giovani. Mais uma vez livre de marcação. Como aconteceu o gol do Santo André. Jogadores com espaço. Quase o Ramalhão marca o segundo aqui no ABC. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ponte Preta no ataque, Luiz Felipe pela direita, rola a bola pela intermediária, com Ramon de primeira, passou pro Risso, chegou lá pelo lado esquerdo, Gabriel Risso, bico da grande área, vem cruzamento, o Elvis, sobrou o Elvis, tenta a finta, por baixo faz o corte o Valci. Uma pontinha da chuteira, ele evita a finta que ia levando ali no meio da área, viu, Lupe? Ele tentou a finta, mas não conseguiu, porque se ele aplica a finta, ficaria com condições de finalizar pro gol do Luiz Daniel. Não foi bem nessa jogada o Elvis, melhor pro Ramalhão. Daqui a pouco o Emerson Santos vai embora e o Paul Vidier vem aí. E vem Santo André, vem com o Léo Passos, faz a finta ali à frente da grande área, chega por baixo para fazer o corte do Dudu. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 42 passados, segundo tempo, reta final de jogo aqui no Bruno José Daniel e o placar da CBN tá assim, ó. Santo André. Pro Ramalhão a 25 minutos, o Alexiel marcou pro Santo André. Ponte Preta. Nada para a equipe da Ponte, brinco de ouro, reta final aí também, meu caro Júlio Nascimento. 43 minutos do segundo tempo no brinco, pressão do Bragantino, o Guarani se segura. Faltam poucos minutos para garantir a permanência, 1-0 Bugre, Fábio. 43 minutos também no Novelli Júnior, segue São Paulo 2 e Ituano 1. Tem... Central da bola. Deixa eu devolver pro Fábio Chebe que ele chama gol. Tem gol, é gol do Ituano. Ituano empata aos 43 minutos. Agora Ituano 2, São Paulo também 2. Vamos ver quem marcou o gol ali, Gorizo. Mas o Ituano agora tentando esse gol da vitória que manteria ele na primeira divisão. Não, porque o Guarani tá ganhando. E agora falando do jogo entre Água Santa e Corinthians, 0-0, só para trazer a informação correta daquele lance do VAR, era um possível pênalti e não um gol do Água Santa. Mas segue 0-0, 44 do segundo tempo. Olha, Santo André no campo de ataque pela esquerda, bola piada com o Enzo, ele fica com ela, dominou, preparou o cruzamento, vem bola pra área, pode pintar o segundo gol da equipe do Santo André, batida, bola rolada, chegou por baixo para fazer o corte providencial, Risso! Em cima da linha, ele dá um bico na bola, joga para fora do campo. Quase o segundo gol da equipe do Santo André, Lupe. Olha, eu confesso que eu tenho um cartão amarelo agora pro Léo Passos. É o Risso, né, que fez esse corte, o argentino, é ele mesmo. 33 em cima da linha, mas ele foi empurrado. Mas quase o Santo André marca o segundo aqui, numa boa jogada, um bom contra-ataque que começou pela esquerda, pois não. Olha o Bandeira vai chamar a atenção olha o Gandula. O Gandula tá escorado na grade lá no fundo, o Bandeira tá chamando a atenção dele, tá nem aí, pô, dá uma olhada lá, Lupe. E teve alguém que foi expulso ali, hein? Tem mais um. É o Dudu Scheid foi expulso. Mais um da Ponte, hein? Mais um da Ponte expulso. O Dudu Scheid recebeu o cartão vermelho ali. Tem um jogador do Santo André caído e foi na cara do quarto árbitro. Foi no lance, deu vantagem, quase saiu o segundo gol do Santo André. E no lance, o Dudu Scheid, ele chega no carrinho, ali pra cima do Giovani, que tá caído ali, viu, Lupe? É ele mesmo. É, ele mesmo. Você me chamou a atenção aqui, eu tava procurando o Gandula, e quando eu vi a Edna, tava mostrando o cartão vermelho pro Dudu Scheid. Tá expulso a Ponte agora com 2 a menos. O Santo André tem 1, porque o Marcel também foi expulso. Tem 2 jogadores, o Brigatti ele chama do banco e o Márcio Fernandes chama mais 1, ou seja,
É mudança pra tudo quanto é lado agora. E Carlão de Freitas, já passamos de 45 minutos. Não precisava disso, a Ponte Preta passar de sufoco no final do jogo. Até pela limitação da equipe do Santo André, com todo respeito, o Santo André está aí brigando, está lutando, transpirando uma barbaridade e por este esforço até merecia permanecer por este jogo. Agora, a Ponte inerte, né? A Ponte, ela não veio preocupada com este jogo aqui no Bruno José Daniel. Muito burocrática desde o primeiro tempo, o segundo tempo uma leve melhora no início, depois caiu de produção, jogadores nervosos, jogadores aí indisciplinados. A Ponte vai terminar o jogo com 2 jogadores a menos, sabe? É para esquecer. A gente espera que o final desta história seja feliz, mas pelo que a Ponte está apresentando hoje, por esta postura, ela mereceria ficar de fora. Guarizo, vai ter substituição aqui, Guarizo. Gostaria que você informasse o tempo de jogo e o placar em São Bernardo para Corinthians e Água Santa. Prepare o coração, torcedor da Ponte Preta. Estamos com 46 minutos, 0-0, mas a arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira marcou 8 minutos de acréscimo. Então vamos a 53. Exatamente. Em São Bernardo. E aqui a substituição, Lupe. Vai entrar o camisa número 15, Fraga, no lugar do Elvis. Elvis vai embora com a camisa de número 10. Entra o Fraga com a 15, saiu o Iago Dias. Com a 11 entrou o Cauê, estreia na Ponte com a 25. E no Santo André saiu 2, Júnior Caiçara, entrou 18, que é o... Meu Deus, não entendo minha letra, hein? Robinho com a 18 tá no jogo na vaga do Júnior Caiçara. Ou seja, daqui a pouquinho o Carlão fala, mas esquece o ataque, né? O Polvideiros vai ficar sozinho lá na frente, é isso? Mais ou menos isso, né, restam 7 minutos, né? Os acréscimos aí. Mas agora a Ponte, ela vai tentar aí não tomar o gol e sair. Olha o Santo André aí. Santo André na grande área, lançamento feito, vem Risso de novo! Gabriel Risso salva a Ponte Preta de novo, Lupe! De novo, o argentino, ele corre uma barbaridade. Ele bloqueou ali a tentativa de finalização do jogador do Santo André, que não acredita. Tem escanteio a equipe do Ramalhão, camisa número 18. Robinho, a primeira participação dele no jogo, vai para a cobrança do escanteio. Não viu os acréscimos. 7. Mais 7. Escanteio cobrado, Dudu Vieira fica com ela lá pela direita, rola a bola na ponta direita, cruzamento da área. Pedro Rocha, ele sai, se estica todo para dar um tapa na bola, a bola vai para fora do campo. Escanteio que favorece a equipe do Santo André do outro lado agora, hein? Saiu o escanteio lá na direita, agora o escanteio aqui do lado esquerdo. E o jogador, me parece que é o Giovani, tá caído de novo, viu, Lupe? Tem um caído lá na área, na defesa do Pedro Rocha, ele se chocou. Eu não consigo ver porque eu tô do outro lado, é um jogador do Santo André, provavelmente é o Giovani. Não é o Giovani não. Giovani tá em pé aqui na entrada da área, é o último jogador do Santo André. É outro que tá caído ali, o jogo tá parado. E a dona Edna mandou cobrar escanteio, 22 é o Alexiel, o autor do gol. É o autor do gol. Tá lá, portanto, Robinho na cobrança. Tem mais um escanteio pro Santo André pela esquerda. Vem bola pra área, tá todo mundo lá. Robinho levanta na grande área, sobe a zaga da Ponte. O Castro tava lá pra fazer o corte. Ela vem ali pela intermediária. O Cauê dá um bico da bola, joga pro campo de ataque. Ela vai sobrando com o Polvidiro. Bota velocidade. O Polvidiro tem 2 jogadores da marcação. Ele faz o break, ele puxa do lado, toca na bola, joga ali pelo meio. Ramon vem no lance, enfia na ponta direita. Lançamento é lá na direita com o Cauê. Ele recebeu, dominou, girou de. Não, olha, na frente da torcida da Ponte Preta, ele deu um calcanhar para a linha de fundo, Lupe. Os torcedores estavam sorrindo com esse lance, quando ele deu o toque de calcanhar, a mudança de humor ela foi imediata, sorrisos viraram vaias para o camisa número 25, Cauê, que estreia com a camisa da Ponte Preta. Tem gol, a informação. São Bernardo, mas lá em Mirassol, tá? Pro torcedor da Ponte ficar tranquilo. Acabou! Não é em São Bernardo. Isso, 2-0 pro São Bernardo, Matheus Regis. Só se o São Paulo perder pro Ituano que o São Bernardo passa. Acabou no brinco, Júlio! Acabou, vitória do Guarani, 1-0, gol do Pablo Tomás. O Bugre fica na Série A1 do Campeonato Paulista, Guarizo. Permanência confirmada do Bugre, portanto, Carlos Cabela. Muito bem, Guarani está confirmado na Série A1 do próximo ano. Então temos a confirmação dos rebaixados, né? Ituano e também Santo André estarão na Série A2 do Campeonato Paulista de 2025. É isso, né, Gorizo? Confirmado, Cabela, os 2 rebaixados e o Água Santa ainda tentando passar pelo Corinthians, que está saindo um pouquinho no contra-ataque agora. Chegamos lá, 50 minutos, faltam 3.
Aqui também 50 minutos, faltam 2, aqui 7 decréscimos. Vamos a 52, lá em São Bernardo, 8 decréscimos. 1 minuto a mais do que aqui em Santo André. Sobe de cabeça ali, o Robinho de cabeça toca na bola. O Joaquim vai lá para fazer o corte, volta com o Robinho, toca na bola, briga por ela ali pelo meio campo, no perto e ganha uma falta do jogador do Santo André. Falta que favorece Carlão de Freitas. Que sufoco, hein, Carlão? Sufoco desnecessário, né? A Ponte não veio para jogar, ela veio para se defender, veio apenas burocratizar o jogo e se deu mal, vai perdendo e correndo o risco de ficar fora do campeonato. Olha a Ponte na recuperação, Ramon com ela, faz a abertura pela direita, Polvidiro recebe a bola, faz domínio, dá uma penteada na bola ali, carrega de um lado, deixa do outro, toca mais atrás, Luiz Felipe, já encontra ali pela meia, quem tocou foi o Fraga, pro Ramon, vem Polvidiro, brigando pela bola, de cabeça, toca nela, faz a abertura, lá pelo lado esquerdo com o Gabriel Risso, vem cruzamento na área, pega o goleiro, Luiz Daniel faz a defesa e bota a ordem na casa do Ramalhão, e Lupe. Cruzamento do Risso, tentativa ali pro Ramon, que estava de atacante. Melhor pro Luiz Daniel, que fez a defesa. Ponte Preta tenta jogar o Castro, joga em cima do jogador do Santo André, do bate-rebate, sobra de bola com o ataque. Vem Aquim por baixo para fazer o corte, roubou a bola para a equipe da Macaca, faz a tabelinha, Ramon, sobra de bola ali com o Polvidiro, domina, a marcação vai para cima dele, ele tenta a devolução, o passe dele foi ali mais ou menos igual ao calcanhar do Cauê. Cabela. O Cauê briga pela bola e ganhou o arremesso manual, pois não? Agora, 52 minutos no Novelli Júnior, o São Paulo tem um pênalti a seu favor neste momento, vai bater o tricolor. Se fizer, o São Paulo volta a ser líder do grupo. Se não converter, o São Paulo se classifica em segundo, hein? Aqui a Ponte Preta vem para o campo de ataque pela direita, chega a marcação para cima, no perde e ganha, no bate e rebate, sobra de bola pela esquerda. Tem gol. Por ali quem chega foi o Enzo. Fala, Fábio. Tem gol do São Paulo, Lucas marca para o tricolor, o São Paulo volta a ser o líder do grupo D, classificando em primeira. Apita a árbitra Edna Alves aqui no Bruno José Daniel. Deu Santo André. Pro Ramalhão. Nada para a equipe da Macaca, situação de momento em São Bernardo do Campo, meu caro Marco Guarizo. Vou narrar o finalzinho aqui, 1 minuto e meio para acabar o jogo. Mais um de acréscimo, 52,5, vamos a 54, 0 para o Água Santa, 0 para o Corinthians. A posse de bola é do Água Santa, o domínio do Luan Dias, tocou a bola curtinha para o Cadi, Cadi fica com ela, faz o passe na esquerda para Arthur. A marcação do Corinthians vai apertando, tenta atacar pela esquerda o time do Água Santa. Volta o jogo, recuperando para o cruzamento, bola dentro da área, passou por todo mundo, Guilherme Biro chega no corte, o Jael caiu, ficou sentindo ali, mas a arbitragem não marcou nada, é apenas tiro de meta favorecendo o Corinthians, falta só 1 minuto, prepare o coração, torcedor da Ponte Preta, que falta 1 minutinho para a classificação. A bola bateu por último no jogador do Água Santa, por isso ela vai em tiro de meta para o Corinthians e o Carlos Miguel não tem pressa nenhuma. Mais um tá subindo a placa aqui, já tinha dado 9, mas vamos ver se é para esses últimos 9. Carlos Miguel na cobrança do tiro de meta, joga lá pro campo de ataque do lado esquerdo, vai subir de cabeça por ali o Biro, a bola sobrou na entrada da área, corta a zaga do Água Santa, tenta sair pro último ataque, Luan pelo lado esquerdo faz o passe para Arthur, atravessa a linha que divide o campo, se enrola com a bola, a marcação do Corinthians chega cortando bem demais o Giovani para salvar o timão, despacha para frente a zaga, a bola no peito do Giovani, passou dando seta por ali o atacante do Corinthians, ele preferiu segurar, rolou no meio para a jogada do Matheus Araújo, ganhou o espaço, preparou, rolou, o giro na entrada da área, chega cortando a zaga do Água Santa, o Corinthians segura a bola no ataque, olha, o Luiz Flávio de Oliveira sinalizou pro meio do campo, mas ele dá mais 1 minuto. Vamos a 55, já chegamos a 54. Oi. Chega a informação aqui na torcida da Ponte que o jogo já acabou. Acaba o jogo! Transmissão de YouTube, Lupe! Tá classificada a Ponte Preta, 0 para o Água Santa, 0 para o Corinthians. Carlos Cabela. Torcida da Ponte Preta faz festa aqui no Bruno José Daniel. Macaca está classificada. A próxima fase vai pegar o Palmeiras na próxima fase. Os jogadores saíram rapidamente, né, Lupe? Agora voltam para festejar. Eles acham que estavam assistindo o jogo naquela televisão que fica do lado do banco. E agora voltam para saudar o torcedor da Ponte, que marca presença em bom número. Vamos ouvir o frisson aqui da torcida da Macaca. Ponte Preta.
Ponte está classificada para as quartas de final do Campeonato Paulista, encara o Palmeiras. Depois de 4 anos, a Ponte volta à fase final do Campeonato Paulista. Camila. Aqui no Bruno José Daniel, deu ramalhão 1-0 para cima da Macaca, mas com a vitória, mesmo assim, o Santo André está rebaixado para a Série 2 do Campeonato Paulista. E a Ponte, mesmo perdendo, está classificada à próxima fase do Paulistão. Pega o Palmeiras na próxima fase. Vem aí Central da Bola com Marco Guarizo. Central da Bola. E após esse empate classificando a Ponte, vitória do Guarani, evitando o rebaixamento, vamos dar uma passadinha no Brinco de Ouro. Qual que é o clima por aí depois dessa vitória salvadora do Guarani, Júlio Nascimento? Os torcedores do Guarani, inclusive as torcidas organizadas, foram ali próximos ao túnel no vestiário do Guarani, saudaram os jogadores. O mais aplaudido, Regis. Nesse momento o Pablo Tomás é o último a deixar o campo. Ele abraça Fernando Almeida, né, o nosso Ronald, ex-estagiário do GE hoje no Guarani. E agora o Pablo Tomás é saudado. Como é o futebol, né, Guarizo? Um dos jogadores mais criticados. Hoje também um dos mais reverenciados. Bacana essa volta por cima do Pablo Tomás. Muita festa no Guarani. Hoje é dia de comemorar. A reflexão fica a partir de segunda-feira, viu, Guarizo? Tá certo, agora tem que comemorar. Como diz o próximo adversário da Ponte, Abel Ferreira. 24 horas para lamentar e depois voltar, mas agora o Guarani vai ter muito tempo para até, quem sabe, reformular esse elenco para a Série B. Em Itu, fim de jogo também, tudo definido, Fábio Chaib? Fim de jogo também, o São Paulo levou um susto no final, tomou um empate aos 43 minutos, 2-2, e naquele momento estava ficando fora da fase final do Paulistão, mas num pênalti aos 49 minutos, cobrado por Lucas aos 52, o São Paulo conseguiu o gol da vitória, 3-2, resultado esse que leva o São Paulo para as quartas de final, passando na liderança do grupo D e rebaixa o Ituano. O Ituano está rebaixado depois de 22 anos na primeira divisão do Paulista. O Ituano está rebaixado, vai jogar a Série A2 no ano que vem, ao lado do Santo André também, que foi rebaixado, mesmo com a vitória sobre a Ponte Preta. Então tá tudo definido. Resultados da rodada: Palmeiras 1, Botafogo 0, Santos 3, Inter 2, Guarani 1, Bragantino 0, Ituano 2, São Paulo 3, Mirassol 10, 10 é ótimo, hein? Mirassol 0, São Bernardo 2, Novo Horizontino 2, Portuguesa 0, Santo André 1, Ponte Preta 0, Água Santa 0, Corinthians 0. Confrontos das quartas de final todos definidos agora, inclusive com mando de campo: Santos e Portuguesa, Palmeiras e Ponte Preta, Bragantino e Inter de Limeira, São Paulo e Novo Horizontino em São Paulo, no Morumbis, já que o São Paulo, com esse gol para cima do São Bernardo, do Ituano, ultrapassa o próprio Novo Horizontino e também o São Bernardo. Se o jogo acabasse 2-2, o São Paulo estaria eliminado, tanto que o Thiago Carpini, ele sai do gramado, né, fazendo para a torcida o número 1 de primeiro colocado do grupo. Jogos no próximo fim de semana. Pela classificação geral, os rebaixados, portanto, Santo André com 8 pontos e Ituano com 6 pontos. Guarani termina na 14ª colocação no geral, mesma pontuação da Portuguesa, né, só que com uma vitória a menos. A Ponte Preta, 8ª no geral, segue para enfrentar o Palmeiras. Diz aqui que o time é fraco. O Paulo da Chácara da Barra tá mandando pergunta aqui pro Carlão. A gente já registra aqui. Obrigado pela participação. Nosso ouvinte bugrino aqui, o Paulinho, já tira um sarro que Série A2 não é pro Guarani. O pessoal tá... A rivalidade aflorando aqui na transmissão da CBN Campinas entre as duas grandes torcidas de Campinas. É o seguinte, nossa equipe está no Bruno José Daniel e também está no Brinco de Ouro. Nós vamos trazer, na medida do possível, as entrevistas coletivas pelo protocolo da federação. Se o Lupe estiver me ouvindo, pode até confirmar isso. Geralmente, o treinador do visitante fala primeiro, né? Acho que o Lupe não tá na linha no momento. Então, mas muito provavelmente a gente vai ouvir tanto o João Brigatti, classificado para as quartas de final, quanto o Claudinei Oliveira, que conseguiu, com essa segunda vitória em 12 rodadas, tirar o Guarani da zona do rebaixamento e do perigo do rebaixamento, né? A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com muita informação nessa última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. De volta, depois desse dia em que os times de Campinas conseguiram os objetivos. Foi difícil? Foi. A Ponte Preta perdeu para o Santo André por 1-0. Já o Guarani venceu o Bragantino por 1-0. Só ficar na Série A1 é o que o torcedor do Guarani quer? Não. Mas permanece. E a Ponte Preta está classificada para enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. Tem um destaque da Ponte Preta agora que a gente vai trazer a palavra com o Antônio Lupi na saída do campo. Vai lá, Lupi. Na sala de imprensa do estádio Bruno José Daniel, para ouvir o técnico João Brigatti depois da derrota da Ponte, mas mesmo assim classificada para as quartas de final do Campeonato Paulista, vai enfrentar o Palmeiras. E vale lembrar que Dudu Scheid e também o Gabriel Novaes, eles não ficam à disposição, foram expulsos na partida contra o Ramalhão e por isso precisam cumprir suspensão. 2 desfalques certos do técnico João Brigatti. Em relação aos atletas que estavam pendurados, nenhum recebeu amarelo, então poderão jogar contra o Verdão na próxima fase. Quando o Brigatti chegar por aqui, a gente te aciona para ouvir as palavras do treinador da Macaca, Guarizo. Combinado, Antônio Lupi. Agora no Brinco de Ouro, Adriana Almeida registra a saída dos torcedores após o Guarani se livrar do rebaixamento, Dri. Tá legal, Guarizo. Falo aqui já da sala de imprensa do Brinco de Ouro, enquanto acompanho a saída dos torcedores. Torcedores muito contentes, festivos. Pessoal fazendo festa aqui na porta do Brinco de Ouro. O Guarani, é claro, se mantém na primeira divisão do Campeonato Paulista. E nós aqui já esperando, quem sabe, para conseguir ouvir uma palavrinha com o técnico Claudinei Oliveira. É isso. A gente fica no aguardo, portanto, da palavra, como eu disse, pelo protocolo da Federação Paulista, ainda mais depois daquele rolo, né, Fábio Scheibe, do jogo entre São Paulo e Palmeiras, que o São Paulo não deu um espaço para Abel Ferreira dar entrevista. Agora está definido que a mesma sala de imprensa é usada pelos 2 técnicos, certo? Exatamente, protocolo da Federação Paulista, aquela cena que a gente viu, né, na semana passada. Desculpa o termo, mas foi ridícula, né, pela diretoria São Paulina de não ceder a sala de imprensa. E hoje vamos ouvir os 2 treinadores na mesma sala. Tem que ser assim, já que a federação quer tanto um protocolo, né, impõe regras, impõe normas, tá certo então a federação de obrigar a ser na mesma sala as 2 entrevistas. Isso significa o quê? Como a Ponte Preta foi visitante e o Guarani foi mandante, é muito provável que aqui na transmissão da CBN Campinas você vai ouvir os 2 treinadores. Vamos fazer o seguinte, vamos votar nos craques dos jogos, já que foram 2? Vamos lá. O craque do jogo.
Vou começar do Bruno José Daniel pelo Carlos Cabela, que narrou a partida, que trouxe as emoções, porque se classificou, mas emoções negativas durante o jogo. Seu craque do jogo, Cabela. Olha, Guarizo, show de horrores aqui pelos lados pontepretanos, né? Porque olha, meu Deus do céu, o torcedor da Ponte Preta, se o Água Santa faz um gol lá, o torcedor da Ponte Preta ia chorar lágrimas de sangue, porque o time não jogou em campo hoje. Mas acho que o Risso, para mim, Gabriel Risso, para mim foi o melhor jogador da Ponte Preta em campo hoje aqui, salvou 2 vezes a Ponte Preta depois dos 40 minutos, então tinha tomado 3-0 a Ponte aqui hoje, para mim, Gabriel Risso. Gabriel Risso, aí o Cabela conseguiu achar um jogador da equipe da Ponte Preta para ser votado. E você, Carlão de Freitas? Eu vou na do Cabela, estava até pensando em dar o prêmio para o Pedro Rocha por ter sido participativo, não fez milagres, essas coisas não, mas foi bem participativo. Mas o Risso, até pelo interesse no jogo, parece que estava entendendo a responsabilidade, o tamanho da partida para a Ponte Preta, merece aí, mais por exclusão, viu? Por falta de qualidade do time mesmo, o Risso ganha aí como o craque do jogo. Então, tá ganho, craque do jogo, o Lupe tá se movimentando. Não, Antônio Lupe é fera. Vamos lá, Antônio Lupe, e o seu craque do jogo? Bom, Guarizo, o meu voto de melhor em campo da Ponte, eu vou colocar o Emerson Santos, volante. Não jogou o jogo todo, mas na minha opinião é o melhor jogador da Ponte na partida, pelo menos essa é a minha opinião, em relação ao craque do jogo da Ponte Preta em Santo André. Tá eleito, portanto, Gabriel Risso, o craque do jogo. Santo André 1, Ponte Preta 0. No Brinco de Ouro, só 2 votos, hein? Será que a gente vai conseguir? Craque do jogo pra você, Júlio Nascimento. Olha, acho que pelo enredo, né? O Pablo Tomás, hoje ele teve a coroação, né, Guarizo, de um jogador muito criticado. Inclusive, ele falou sobre isso na entrevista pra televisão. Sensação de alívio. Então, acho que por todo o enredo, por ter feito o gol dessa permanência do Guarani, tirou esse peso das costas, meu voto vai pra ele, o camisa 7 do Guarani. Pablo Tomás, o voto no craque do jogo. Adriana Almeida, e o seu voto, Dri? Bom, para mim o melhor em campo na tarde de hoje aqui no Brinco de Ouro foi Pablo Tomás, autor do único gol da partida, gol salvador, que mantém o Bugre na primeira divisão. Pablo Tomás, para mim, o craque do jogo. Os eleitos, portanto, Gabriel Risso em Santo André e Pablo Tomás no Brinco de Ouro. Os craques das partidas que garantiram a classificação da Ponte e a permanência do Guarani. Se temos o melhor, também... O pior em campo. Vamos então ao Bruno José Daniel, Carlos Cabela. Tem uma fila de gente para ser pior em campo hoje, hein? Os outros 10 que jogaram, pode ser? Excelente voto. Não, eu acho que é o Gé. Para mim, o Gé, hoje que deixou a desejar mais uma vez. O time da Ponte precisa muito desse atacante, mas ele não tem colaborado, não. Para mim, o Gé hoje. Gé, um voto para ele. Carlão de Freitas acompanha? Fico com o Gé também, mas também foi horrorosa a postura da Ponte Preta aqui no ABC. Por pouco ela não sai desclassificada, mas o Gé fica aí como símbolo hoje de uma incompetente macaca. Gé já está eleito. E você, Antônio Lupe? O pior em campo fica por conta do Gé. Nervoso desde o início da partida, recebeu o cartão amarelo, mas também poderia votar no Dudu Chad, no próprio Gabriel Novaes, que entraram no decorrer da partida e tiveram aí expulsos, né? Foram expulsos, mas eu vou votar no Gé como o pior em campo. Eleito por unanimidade o Gé na partida de hoje no Bruno José Daniel. E agora vamos ao Brinco de Ouro. O pior em campo de Guarani 1, Bragantino 0, Júlio Nascimento. Difícil, viu, Guarizo? Difícil essa. Eu acho que o do Guarani, até para ficar como reflexão aí pro Campeonato Brasileiro,
Eu acho que o pior foi o Claudinei Oliveira, porque ele até acerta na estratégia do primeiro tempo, mas ele mexe muito mal no segundo tempo e expõe o Guarani. Então eu não gostei muito da conduta do Claudinei Oliveira, meu voto vai para ele. Vamos ao voto da Adriana Almeida. Pior em campo para mim, o zagueiro Douglas Mendes, que falhou no gol do Guarani e que depois perdeu um gol de cabeça, bola no travessão. Douglas Mendes do Bragantino, para mim, o pior em campo. Então temos um empate. Temos um empate dos piores em campo. Vai ficar o prêmio para o Douglas Mendes, que eu nunca entendi porque é DG e não DL, DM, perdão, mas ele fica como pior em campo por ter jogado, né? Mas muito válido o voto do Júlio Nascimento também na estratégia do Claudinei Oliveira. O que interessa é que o Guarani venceu o Bragantino por 1-0, permanece na Série A1. A Ponte Preta perdeu para o Santo André, mas está classificada para as quartas de final do Campeonato Paulista. A gente vai daqui a pouco, né, aguardando as entrevistas coletivas. Os nossos repórteres já estão se posicionando. Também estamos passando aqui a transmissão, né, de onde terá a entrevista coletiva, e você não vai perder nenhum detalhe dessa rodada decisiva que garantiu a Ponte Preta nas quartas de final diante do Palmeiras e o Guarani na Série A1. Enquanto os treinadores não vêm, eu vou acionar o Carlão de Freitas, que hoje, obviamente, comentou o jogo da Ponte Preta e não viu o jogo do Guarani, mas perguntar dos elencos, Carlão. Para a Ponte Preta, o Campeonato Paulista ainda não acabou. Para o Guarani já. Vai precisar de uma nova reformulação para a Série B, falando em primeiro lugar do Guarani, Carlão? Olha, Guarizo, eu posso até encaixotar os dois, né? O final da história hoje foi feliz para a Ponte e foi feliz para o Guarani, mas é um final em que merece muita reflexão. O Guarani escapou, jogou com comprometimento, venceu o Bragantino, passou um certo sufoco, mas muita reflexão para a montagem da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque com esta equipe o Guarani não entra como um candidato ao acesso, muito pelo contrário, é meio de tabela para baixo. E a Ponte Preta, o que me preocupou, claro, também vai precisar reforçar para a Série B, mas a postura da Ponte aqui em Santo André, uma postura preocupante, uma postura de um time que não quer vencer, né, uma postura de um time que não estava interessado neste jogo, um time que veio para jogar de uma maneira burocrática, não conseguiu encontrar um ataque, um contragolpe mais perigoso para a meta do Luiz Daniel e por pouco não saiu desclassificada. Pela postura de hoje, merecia sim senhor a desclassificação. Agora, como o Campeonato Paulista, a Ponte foi bem, até de uma maneira surpreendente, ela segue na competição para enfrentar o Palmeiras. Mas, novelas com finais felizes, porém, com muita reflexão. Montagem assertiva para o Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro, corrigir os inúmeros erros que essa diretoria fez até aqui. E a Ponte Preta não dormir, né, nos louros do sucesso, nos louros da classificação, se atentar, porque a postura de hoje foi uma postura preocupante até para a sequência da temporada. É realmente uma atuação, claro, né, Carlão? Eu vi muitos jogos ao mesmo tempo aqui, mas lembrou aquela Ponte da Série B do ano passado, né? Aquela dos momentos de desespero, né? E outra, um perigo desnecessário. A Ponte tinha condições sim de enfrentar o Santo André de igual para igual, de conquistar a vitória, de construir o resultado já com muita tranquilidade, não ficar precisando e não ficar assistindo televisão nos últimos segundos de jogo do Corinthians para celebrar a classificação. E outra, é uma postura desinteressada, uma postura burocrática, criou muito pouco. Aquela Ponte que nós acompanhamos no Canindé, por exemplo, contra a Portuguesa, até na derrota do Bragantino, em que tecnicamente o time ficou devendo, mas pelo menos houve o comprometimento, passou muito longe hoje, sabe? Por pouco a Ponte não sai aqui desclassificada. Então fica também a lição, para que a Ponte tenha um comprometimento, eu não digo nem esse jogo do Palmeiras, mas para a sequência da temporada. Porque se a Ponte Preta entrar na Série B com este espírito de frieza, um espírito de descompromisso, um espírito burocrático, a Ponte também, a exemplo do Guarani, ela corre risco. Por enquanto, meio de tabela para baixo. Nenhum Guarani e Ponte Preta, ninguém me empolga para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí o Carlão de Freitas, portanto, trazendo, né, as observações. E a gente está no aguardo das entrevistas coletivas. Vamos fazer o seguinte,
Vamos pro comentário do jogo, enquanto o seu treinador não vem? Vamos lá. O comentário do jogo. Você já citou a postura, Carlão, e a postura, óbvio que não dá para separar do técnico, do tático, do psicológico, mas como que você define o jogo de hoje? Um domínio completo do Santo André? É um domínio, mas um domínio de uma equipe que foi rebaixada, uma equipe que conquistou a primeira vitória no campeonato hoje, ou seja, um time que lutou, que transpirou, que brigou, que entendeu o jogo, mas não tinha forças, um time limitado. Um time que hoje comprova ser uma das piores equipes do Campeonato Paulista, mas lutou, brigou e por isso venceu. Diferente da Ponte Preta, que desde o início tocando muito a bola, burocratizando o jogo, em nenhum momento se mostrou interessado em atacar e entender o significado da partida, né? Uma partida que valia muito a classificação da Ponte por uma nova era, quem sabe, né, deste clube que está tão sofrido, tão combalido. E os jogadores não entenderam, o grupo da Ponte não entendeu o tamanho desse jogo. O técnico João Brigatti tentou até fazer algumas modificações, gostei até da escalação que foi montada, eu aprovo o esquema com 2 zagueiros, tentou colocar o Igor Inocêncio na segunda linha para ter um contragolpe, ter uma válvula de escape, e isso não aconteceu. No segundo tempo, o Brigatti viu a inércia do time, um time desinteressado, e tentou fazer mudanças, colocou o Dudu no lugar do Igor Inocêncio. Num primeiro momento deu até certo, né? O Dudu perdeu uma boa oportunidade que foi criada pelo Elvis na segunda etapa, mas a partir dos 15 minutos voltou aquela Ponte do primeiro tempo. Uma Ponte desinteressada, uma Ponte que aí passou a criar conflito, a brigar no jogo ao invés de querer jogar. Um pouquinho que a Ponte jogasse, ela iria conquistar o empate ou até mesmo a vitória, né? Tal a limitação da equipe do Santo André. E por isso hoje o Ramalhão sai merecedor do resultado. Vamos esquecer o campeonato, sai merecedor do resultado. E a Ponte, a lição, um puxão de orelha bem doído nos jogadores, porque hoje foi assustador. Foi a pior partida da Ponte. Há muito tempo a gente não criticava a Ponte, ou neste 2024 a gente não criticava a Ponte por falta de entrega. Sabe, hoje, pelo amor de Deus, foi horrível. Lembrou a Ponte realmente da Série B do Campeonato Brasileiro. Um time gelado, um time não entendendo o que significava o jogo, um time que não encaixou um contragolpe, deu arremates de longa distância, mas chutes ruins, chutes fracos, chutes que não exigiram do goleiro Luiz Daniel. Ou seja, uma partida para ser esquecida. Ou melhor, uma partida para ser lembrada, né? Como não se deve comportar fora de casa, longe dos domínios, longe do estádio Moisés Lucarelli. Foi uma Ponte hoje que fez o torcedor sofrer, e um jogo desnecessário, um sofrimento desnecessário. Né, o grito de alívio se deu graças ao tropeço do Água Santa diante do Corinthians. Então fica a lição de como não se deve jogar uma partida de futebol hoje, a Ponte Preta. Um time burocrático, um time desinteressado, um time que não entendeu o tamanho do jogo, o que significava essa partida. A partida de hoje ela significava a classificação, uma semana de movimentação da Ponte para enfrentar o melhor time do Brasil. Financeiramente vale muito, para os jogadores também vale muito. Né, a hora de um trampolim, faz um jogo bom contra o Palmeiras, de repente ganha uma negociação, uma renovação de contrato, qualquer coisa que seja, mas foi uma Ponte Preta que deixa o torcedor frustrado, preocupado para a sequência da temporada. Não foi nem de longe a Ponte Preta do Campeonato Paulista, uma Ponte Preta com limitações técnicas, mas uma Ponte Preta comprometida, uma Ponte Preta honrando as tradições, honrando a camisa. Não estou falando da parte técnica, que tem muita coisa a fazer, mas hoje a Ponte Preta foi horrorosa, foi uma ponte gelada, foi uma ponte que não combina com as tradições dela. Esse Carlão de Freitas com o comentário do jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir, como eu disse, né? Geralmente o visitante fala primeiro, mas o Márcio Fernandes, o técnico do Santo André, que venceu a partida, mas acabou rebaixado, tá falando. Vamos ver se a gente consegue pegar um pouquinho a palavra do técnico Márcio Fernandes, enquanto a gente aguarda o João Brigatti no Bruno José Daniel e também o Claudinei Oliveira no Brinco de Ouro. Falasse um pouco mais dos 7 jogos, sua avaliação dos 7 jogos, a sua presença como treinador, enfim, o principal restaurante que acabou, né? Ainda nesse aliadores. Nós tivemos o primeiro jogo que eu não consegui nem dar um treino para a equipe, né? Que foi o Mirassol. Então eu nem conto esse jogo aí, porque a gente não conseguiu nem trabalhar para que pudesse ter um melhor resultado. Mas a partir do Palmeiras, sim, eu acredito a responsabilidade é minha, mas foram tudo jogos difíceis, né? Nós pegamos Palmeiras, Guarani, São Bernardo, Corinthians, né? Ponte Preta,
Inter de Limeira, eu acho que o jogo realmente que nós teríamos que ter um resultado diferente foi a Inter de Limeira aqui em casa. Porque você achar que contra o Palmeiras a gente teria um melhor resultado era muito difícil. Ainda conseguimos um ponto aqui que estava dentro do que a gente pensava, mas depois de ter empatado um jogo contra o Corinthians, tá perdendo de 2-0, ceder o resultado, aí é uma ducha de água fria. Você ter que levantar o astral dos jogadores durante a semana é muito complicado. Porque é tiro curto, não dá tempo. Se for no Brasileiro, você tem tempo de correção, tem tempo de modificações, conhecer o plantel um pouco mais. Hoje nós apostamos na juventude, 2 garotos que entraram e foram muito bem, em caso do Enzo e do Alexiel, e proporcionaram a gente essa vitória, mas só essa vitória não foi possível para que a gente continuasse. Esse o técnico Márcio Fernandes. Carlão, ele cita o jogo contra o Guarani, né? Que o Guarani vencia por 2-0 com uma certa tranquilidade e o Santo André busca o empate em Campinas, né? Se aquele jogo termina com a vitória do Guarani, hoje a Ponte já entrava para se classificar sem pressão do Santo André e o Guarani também já estaria numa situação mais tranquila, né? Ele citou um jogo que foi emblemático para o Santo André. Ali parecia um sinal de recuperação, né? O Guarani vencia bem, de repente o Ramalhão conseguiu a recuperação. O jogo contra o Corinthians também, né? Foi traumática a virada, a maneira como o Santo André perdeu, porque ele consegue a recuperação, o empate até improvável e cede o resultado nos minutos finais. Isso sente realmente, mas Guarizo, olha, a gente acompanha futebol e hora ou outra o Santo André sempre apresenta boas equipes, né? Eu me lembro até uma boa equipe do Santo André, agora há pouco, acho que duas temporadas aí, com o Thiago Carpini, que foi a Campinas, venceu o Guarani de virada, 3-2 e tal, conseguiu chegar a algumas fases importantes do Paulistão, mas o Santo André, versão 2024, pessimamente montado, um time horrível, né, um time com pouca criatividade, pouca lucidez. Hoje brigou, venceu, muito mais até pelo que significava o jogo ou a inércia da Ponte Preta, mas um time terrível, né? Um time também que não combina com as tradições do Santo André. O Santo André monta bons esquadrões, né? Pelo menos de permanência em Campeonato Paulista de Série 1. Mas esse ano não deu nada certo e volta o Santo André para a Série 2. É isso. Santo André do técnico Márcio Fernandes, que venceu o primeiro jogo na competição. Hoje, né, em 12 rodadas, já teve troca de treinador. Esse jogo contra o Corinthians, acompanhei, né? O Santo André jogando muito mais, buscou o empate. O Corinthians no último lance com o Pedro Raul vai lá e faz o gol. Nada deu certo para o Santo André nessa temporada, mesmo até quando venceu, acabou não conseguindo, né? A gente segue acompanhando aqui, por enquanto o Márcio Fernandes segue falando, então o João Brigatti ainda não chegou. O Claudinei Oliveira também ainda não chegou à sala de imprensa do Brinco de Ouro após a vitória por 1-0 sobre o Bragantino. Fábio Chaib está acompanhando Vasco e Nova Iguaçu. Você, como um fã do futebol carioca, semifinais da competição, Fábio Chaib. Exatamente, Guarizo, o primeiro jogo da semifinal, né, dessa chave, né, a outra chave, o Flamengo bateu ontem o Fluminense jogando como visitante, mas o Maracanã fez 2-0, o Flamengo jogou muito bem ontem, dominou a partida, fez 2-0 no Fluminense, tem essa vantagem já do outro lado da chave. E nesse lado dessa chave, o Nova Iguaçu, que está jogando hoje no Maracanã contra o Vasco, o mando é do Vasco, o Nova Iguaçu tem melhor campanha que o Vasco, agora 8 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 o Vasco da Gama em Nova Iguaçu, Maracanã lotado, muita gente mesmo preenchendo todo o espaço destinado à torcida vascaína, que é mandante nessa partida. 0-0 essa primeira partida da semifinal entre Vasco e Nova Iguaçu. Lembrando mais uma vez, o Flamengo bateu ontem o Fluminense por 2-0, está em vantagem do outro lado. Deixa eu agradecer nossos internautas aqui no YouTube. Márcio da Costa apareceu. Vamos ver quem mais aqui no final. O Leonardo Moura Álvares. Olha, ele queria ver o Guarani rebaixado. Diz que a Ponte fez a parte dela. Mas acabou o Guarani escapando com essa vitória sobre o Bragantino. Repetindo para você, ainda a Federação Paulista vai
divulgar quais são os jogos. Esse som tá vindo de Santo André, mas o Brigatti ainda não chegou, né? O Antônio Lupi, ele não tem um retorno. A gente está acompanhando a entrevista coletiva do técnico João Brigatti assim que começar, né? Também estou acompanhando aqui na Federação Paulista. Assim que o treinador da Ponte Preta chegar, a gente vai trazer a palavra dele. O do Guarani ainda não chegou, o Adriano Almeida. Chegou lá? Então vamos lá. Entrevista coletiva de João Brigatti. Não liga aí, o ar-condicionado? Não liga? Pô, pelo amor de Deus, cara. Mas você tá ouvindo? Sofrer 2 vezes é duro, né? Sofrer no jogo e aqui. Coletiva João Brigatti, Edu. Paulinho. Pode começar você. João, queria que você fizesse uma análise dessa partida. A meu ver, uma das piores da Ponte Preta no campeonato, um resultado, claro, inesperado, mas que acabou ainda culminando com a classificação para a segunda fase. Boa noite a todos. Na verdade, um sentimento duplo, né? De tristeza e ao mesmo tempo de alegria pela classificação, mas sabemos que o nosso comportamento hoje foi muito aquém, muito abaixo, e só dependia da gente, logicamente, de uma situação de conseguir a classificação sem a necessidade de outros resultados. Enfim, que nós conversamos com os atletas, já sabíamos, né, das dificuldades, principalmente do gramado, não podemos usar isso como desculpa, a gente sabia das dificuldades, enfim, mas só dependia de nós. E eu acho que a performance foi muito abaixo, na verdade eu não convivo com a vitória, com a derrota, não sei conviver com a derrota, por isso esse sentimento ruim agora nesse momento, mas nós classificamos, não foi hoje, né? Nós classificamos pelo campeonato que foi feito pela Ponte Preta, desde o início, o empenho, a garra, a determinação desses atletas. Quero parabenizá-los, parabenizar a Ponte Preta, a diretoria nossa, que nos deu apoio desde o início da pré-temporada, enfim, com várias dificuldades, conseguimos nesse momento uma classificação que serve, logicamente, esse jogo como uma situação de passarmos para o nosso elenco o que não devemos fazer, né? Já que a gente vai enfrentar o Palmeiras agora, uma equipe muito competitiva, e a gente tem que ter uma performance totalmente diferente da que foi de hoje, para que a gente possa almejar alguma situação dentro do campeonato. Obrigado. A Ponte não classificava desde 2020, né? Inclusive 2020 foi por você também, a última vez que a equipe chegou. Qual que é o sentimento que fica, né? Tipo, você voltar e conseguir classificar a Ponte novamente? O sentimento é ótimo, mas eu divido juntamente com todos, né, do elenco, dos atletas, da comissão técnica, principalmente da diretoria, que tem se desdobrado aí para poder dar um respaldo para nós. Depois de 4 anos a gente tem o sabor, né? Eu não quero que essa partida de hoje manche tudo aquilo que nós fizemos ao longo desse tempo, né? Desde o dia 3 de janeiro da apresentação, né? E não vai manchar, vocês podem ter certeza, né? Então a torcida, eu quero parabenizar a torcida que esteve presente aqui, do início ao final, nos apoiando. A Ponte tem uma torcida fantástica, maravilhosa, e a gente fica muito feliz, né? Depois de 4 anos, sob o meu comando, né? Sobre o nosso comando, mais uma classificação para as quartas de finais, e agora é trabalharmos em cima do Palmeiras, como eu falei, uma equipe muito competitiva, uma equipe grande, mas que eu acredito que com o empenho, com a humildade nossa, trabalharmos a semana toda visando esse jogo, um jogo muito importante para nós, e você pode ter certeza que a Ponte vai chegar forte nessas quartas de finais. A Edna não tem nada a ver, não. Eu acredito que foi o desequilíbrio nosso, não podemos, teve essa cobrança já no vestiário com eles, logicamente sempre puxando para o lado positivo, mas nós temos que ter esse equilíbrio, né, principalmente nos momentos difíceis, para que a gente não possa ficar com jogadores a menos, e isso dificulta demais. O Santo André cresceu na partida depois daquele momento, da segunda expulsão, ficamos com um jogador a menos, já não estávamos bem dentro da partida, enfim, são situações que servem de aprendizado
né, para a gente poder passar para os nossos atletas ao longo da semana, estudarmos bastante o jogo do Palmeiras, que a gente possa ter esse equilíbrio necessário para a gente poder, logicamente, manter, né, do início ao final os 11 dentro de campo, porque faz muita falta hoje no futebol corrido, determinado como está, um jogador a menos. Tudo bem, João? Lucas CBN. O Campeonato Paulista na primeira fase também foi desafiador para você, porque você perde Filipinho, você perde Amaral, você perdeu o Leão no começo da temporada. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: você, Leonardo também agora, né, foi embora, a Ponte contratou o Vinícius, né, jogador atacante, que tem a mesma característica do que a gente viu do Gé. Queria que você falasse desses jogadores que vai ser inscrito, que a federação permite, e se você tem, ou se a diretoria passou algo que pode também acontecer com o Gé, a saída dele para alguma negociação. Na verdade, enaltece ainda mais, né, essa nossa classificação. Perdemos 3 atletas que eram titulares da equipe, né, tanto o Amaral, o Leonaldi, o próprio Filipinho, que vinha sendo o titular da equipe, e a gente, logicamente, dentro do campeonato, a gente arrumando alguma situação diferente para poder suprir a falta desses atletas. O Gé, todos nós sabemos que tem várias equipes atrás do Gé, aí a gente deixa a cargo da diretoria, logicamente, para ver, é um clube que necessita de dinheiro, de fazer caixa, já conseguiu uma estabilidade com esses 3 atletas que foram vendidos, enfim, mas nós não podemos, né, enfraquecer demais a nossa equipe. Nós temos um campeonato brasileiro pela frente, o objetivo nosso é grande, é conquistarmos, né, o acesso, e vocês podem ter certeza que a Ponte Preta vai forte. Nós estamos conversando demais com a diretoria nossa, atrás de atletas com qualidade que venham qualificar esse elenco, e caso a gente venha perder o Gé, acredito que contratamos o Vinícius, e vamos atrás de outros atletas também, para que possa ter um elenco forte, porque se faz necessário no Campeonato Brasileiro. O que você pode falar de Vinícius? Ele é um atleta forte, alto, jogou no Sampaio Corrêa também, a gente já conhece ele de outras partidas, de outras equipes, enfim, é um atleta que vem para nos ajudar, um atleta que marca a saída do adversário também, é muito determinado em relação a isso, vai estar inscrito agora a partir dessa segunda fase aqui, e eu tenho certeza que vai nos ajudar demais. João, boa noite, parabéns pela classificação. Boa noite. Como você disse, ainda tinha semana de preparação, mas já projetando esse jogo do Palmeiras, conversando com alguns torcedores, principalmente da Ponte Preta, muita gente mira naqueles jogos que a Ponte fez e venceu os outros 2 integrantes do trio de ferro, né? Corinthians e São Paulo. Quem está para pegar desses jogos para encarar o Palmeiras? Bom, a gente ouviu o técnico no Bruno José Daniel, João Brigatti. Claudinei Oliveira já está posicionado para falar da vitória do Guarani também. Vamos acompanhar o treinador do Bugre aqui na CBN. Já pensando na Série B do Brasileiro, queria que você falasse um pouco sobre esse momento e sobre a escalação sua no meio-campo. Matheus Bueno, França e Regis junto, que fizesse uma análise desse esquema que você colocou em campo hoje. Obrigado. Obrigado a você pela pergunta, boa noite. Então, cara, a gente tem que analisar o que foi feito, né? Eu não posso falar muito no início do ano, que eu não estava aqui, né? Da montagem de elenco, enfim, de quem ficou, quem saiu. A gente sabe que o Guarani perdeu os 2 importantes, né? O Bruno José é um cara que tinha sua relevância no grupo, né? Depois a lesão do Bruno, a lesão do Derek, né? A gente perdeu, para essa semana a gente perdeu o Camacho suspenso, perdemos o Anderson Leite por lesão, enfim. Eu não gosto de falar muito do que aconteceu antes da minha chegada, né? Eu acho que tem que se fazer uma análise, a gente vai sentar essa semana para isso, né? Para conversar com a direção, junto com o Danilo ali, para a gente identificar o que foi errado na montagem, o que tinha que ser mais ajustado para a gente analisar. Mas, assim, o importante é, assim, eu acho que terminou bem, né? Começou mal e terminou bem. Se a gente tivesse começado muito bem e terminasse mal, né? Estaríamos lamentando aqui uma situação muito desagradável. Estou feliz, lógico que é uma coisa, o Guarani não pode ficar todo ano passando esse sufoco pelo tamanho do clube, pelo peso da camisa. A gente teria que estar brigando por coisa maior, mas não foi o que se apresentou esse ano. Então, dentro do que se apresentou, a gente acabou vencendo, voltando a vencer no Brinco. Acho que desde setembro do ano passado que não vencia no Brinco, né? Minha primeira vitória como treinador do Guarani. Então, assim, eu acho que a equipe veio numa evolução, se não apresentando um futebol vistoso, maravilhoso, mas, assim, de organização, né? A gente veio evoluindo, já foi o primeiro jogo que a gente não sofreu gols, né? A gente estreia contra o São Paulo, sofre 2 gols, daquela maneira que foi. O jogo poderia ter usado já a tranquilidade de a gente entrar hoje livre de qualquer perigo. Aí o jogo da Portuguesa, um jogo bem abaixo. A gente tem uma semana para trabalhar, colocamos 3 zagueiros. Mais uma semana, fizemos um bom jogo contra o São Paulo, mais uma semana
né? Empatamos com o Botafogo, apesar de não termos feito um jogo tão bom como contra o São Paulo, mas é um adversário de Série B jogando fora de casa, com chuva, com tudo, saindo perdendo, da maneira que a gente saiu perdendo. E aí, mais uma semana para trabalhar, a gente optamos por manter os 3 zagueiros, né? E esse meio campo, como a gente perdeu o Anderson Leite, perdeu o Camacho, a gente optou por deixar o França, para a gente ter um cara de mais de escape também. O França é um meia, né? Um meia atacante, a gente botou ele do lado do Bueno, do lado ali, para a gente ter essa condição de ter mais um cara chegando no último terço, né? A gente tem botado o Regis ali numa situação confortável para ele em termos de marcação, que ele não precisa fazer corredor, não precisa marcar tanto, ele fica mais livre para poder jogar. E a gente botou por isso por eles. Se você observar, ainda no primeiro tempo, a gente estava sem pressão na bola, né? Os jogadores do Red Bull estavam entrando no nosso campo, penteando a bola, vendo o que iam fazer com a bola, então a gente botou o Léo de primeiro ali, a gente mudou para um 4-1-4-1 ali, meio que um losango com o Regis na ponta, sem o 9 fixo, o Regis como falso 9. A gente começou a ter mais pressão na bola, o Red Bull começou a ter menos chance de chegar perto da nossa área. E aí a gente foi fazendo as trocas, né? Enfim, durante o jogo foi se apresentando. O Heitor, a gente tinha trabalhado o Heitor como volante, como médio ali. O Heitor, por isso que a gente botou nessa função. Fez toda a base do Inter, ele fez nessa função. Depois mudou para lateral. Ele originariamente era um volante, a gente conversou com ele. Né? Pusemos o Araújo de primeiro depois, né? Voltamos a utilizar o Araújo. Eu acho que a gente ganhou o Adel, né? Um zagueiro que não tinha nem estreado no Guarani. A gente, né, teve a sensibilidade de ver a qualidade dele nos treinamentos, ver a entrega dele. E aí é um cara que a gente ganhou hoje, né? Fez uma grande partida, saiu com cãibra, né? Muito tempo sem jogar um jogo inteiro, assim. Então, enfim, cara, é muito a comemorar, pouco a lamentar, né? No dia de hoje. É lógico que a gente tem que ver o que passou para não cometer os mesmos erros. Olhar para frente agora para a Série B, o que a gente tem que fazer, se tem que formular ou não. Enfim, eu acho que também não é hora agora de ficar pontuando. Tem que trazer muito ou pouco jogador, até porque esses caras acabaram de ter um jogo aí, né? De muita entrega para conseguir nos entregar essa vitória. Então é com calma agora, avaliar as situações do clube, ver quem está terminando o contrato, quem não está, sentar. A gente vai ter uma semana de muitas reuniões aí para definir muita coisa, que vocês em breve vão estar sabendo. Mas assim, agradecer a entrega dos atletas, agradecer o apoio do torcedor. Veio ontem no treino, veio hoje no jogo com o espírito de incentivar. Lógico, uma hora outra tem uma reclamação, uma vai, mas eu acho que foi fundamental. A partir do jogo de São Paulo, o reencontro nosso com a torcida, né? A torcida incentivando, lá em Ribeirão, aquela chuva lá, nós tivemos presença do nosso torcedor, os jogadores ao final do jogo foram lá agradecer ao torcedor. A gente tem que resgatar isso, acho que o Guarani, junto com o seu torcedor, vai ficar muito forte para a Série B. Claudinei, boa noite, Matheus Aboradi, Rádio Central Campinas. Sua primeira vitória no comando do Guarani e pensando agora na Série B, que é o foco que começa em abril, você já conversou com a diretoria, tem a permanência garantida para a sequência da temporada, os jogadores que foram anunciados nesta semana tiveram o seu aval na contratação e também queria a sua percepção o que o Guarani precisa mudar, óbvio que hoje é um dia de comemoração, mas o que o Guarani precisa mudar pensando no Brasileirão da Série B para não sofrer o que sofreu no Paulistão. Eu acho assim, a gente, com relação aos reforços, o Ayrton a gente já sabia que era uma situação que está sendo construída, né, já há um certo tempo, já tinha sido consultado a respeito do Ayrton, um atleta que eu já tentei levar algumas vezes para clubes que eu estava trabalhando, nunca deu certo, um jogador que tem bons números, né? Nas equipes que ele joga, é um extrema que faz gol, pisa na área, que tem muitas assistências, jogador interessante. Com relação ao Kaique, a situação do Kaique do Botafogo já tinha uma coisa que já estava meio alinhada, não foi consultado, mas né, a gente está tirando informações do jogador. E o Bruno Oliveira é um jogador que se destacou muito no Vitória, né? Na Série B de 2021, quando eu estava no Avaí, que a gente conseguiu acesso lá. Fez uma boa Série B no Vitória, acabou batendo no Santos não teve tanta chance, mas no meio é canhoto, de qualidade, até com uma certa estatura, né? Tão pequenininho, tem um jogador mais longilíneo, assim. Bate bem na bola, tem é um jogador canhoto, a gente gosta, conhece. Espero que venha para nos ajudar também. Acho que o segredo maior agora é assim, a gente entender como é que a gente vai entrar na Série B. Como é que eu falo assim, em termos de comprometimento, estado de espírito e também taticamente, né? A gente tem que entender, dentro das peças que vão chegar, dentro daqueles que vão permanecer, qual é o melhor modelo de jogo para a gente encarar essa Série B. A gente vai ter tempo para trabalhar. Então, do mesmo jeito que a gente achou os 3 zagueiros como uma solução para esse momento, ano passado no Vila eu jogava com 4-2-4, vocês devem lembrar, jogava Caio Dantas e Neto Pessoa, só o Ralf de volante, o Lourenço que era no meio do lado do Ralf, e a gente foi a melhor defesa do campeonato, até eu sair de lá na melhor defesa, acho que terminou com a melhor defesa, e o ataque muito produtivo. Então, assim, tem várias formas de jogar, e a minha missão como treinador é potencializar as virtudes dos atletas. Então, aqueles que a gente for trazendo, que já permanecerem aqui, a gente ver achar a melhor equipe, o segredo é achar a melhor equipe, e a Série B é um campeonato de, né, não é quem fala, é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros, é regularidade. A gente tem que sofrer poucos gols, né? Acho que a gente evoluiu defensivamente, fico feliz, né? Fomos um gol do São Paulo, um gol do Botafogo ali, numa situação de um erro nosso, saída de bola.
e hoje não sofremos gols, então a gente tem que estar isso. É menos de um gol por jogo, tem que sofrer, tem que fazer mais de um por jogo na Série B, não tem outro caminho, né? E competir bastante, eu acho que só eles têm feito. Só eles entenderam que tem que estar botando o pé na bola o tempo todo, tem que estar dividindo todo o tempo. E eu acho que isso aí foi uma evolução grande que a gente teve, pelo menos desde o primeiro jogo que eu dirigi a equipe até o jogo de hoje. Claudinei, você falou, né, do setor defensivo numa campanha passada, e aí eu queria te perguntar, olhando para o seu elenco hoje, qual setor que você acha que precisa olhar com mais atenção nesse período? E nesse período de 40 dias, como que o Claudinei Oliveira vai trabalhar esse Guarani para começar bem um campeonato tão difícil como a Série B? Então, eu acho que a gente tem que olhar com carinho para todos os setores, né? A gente tem setores, por exemplo, o Márcio, infelizmente, teve uma lesão, né, no joelho. A gente não vai, perdemos o Márcio pro resto da temporada. É um cara que vinha evoluindo, que não vinha sendo utilizado também, que a gente colocou contra o São Paulo, fez um baita jogo contra o São Paulo, vinha muito bem contra o Botafogo. Uma grande felicidade dele. Então, assim, a gente vai precisar, né? Lateral esquerdo com a saída do Mike, a gente tem o Vitinho que é jovem, tem o Helder, então vai precisar de mais uma peça ali pra gente tá bem resguardado. Então, a gente vai ver caso a caso, acho que a gente tem que olhar com carinho pro elenco como um todo, né? E agora que eu vou tomar uma pedra, pra te falar a verdade, eu não tô semanas, eu em nenhum momento me preocupei, quem que vai acabar o contrato, quem não vai, vamos escalar esse, porque o contrato é ao final do ano, vamos escalar o outro, porque o contrato vai acabar, não vamos escalar, então, eu me preocupei em botar o que tinha melhor, porque a gente tinha uma situação emergencial, né? Tem que ter esse sentimento de urgência que a gente tinha de conseguir o resultado o mais rápido possível. Agora a gente vai entender a semana, eu vou sentar com a direção, com o Danilo, a gente vai ver, esse aqui tá acabando o contrato, vai ficar ou não, aquele tem contrato longo, vai ser utilizado, a gente vai tentar, dentro dessa semana, administrar isso aí. E com relação aos dias para trabalhar, a gente deve dar um período de folga para os atletas aí, para a gente poder recuperar as energias também, porque foi muito desgastante para todos, né? Eu que estou aqui há menos tempo que eles, foi bastante desgastante. Mas a gente vai estar, a comissão vai estar trabalhando todo dia, né? A direção, eu, Danilo, enfim, a comissão técnica toda, avaliando atletas, possíveis atletas, né? Quem vai chegar, possíveis saídas também. Mas o pensamento meu é procurar encontrar o mais rápido possível dentro da pré-temporada um modelo de jogo, para a gente poder bater bastante nesse modelo de jogo, lógico, tendo uma outra variação dentro desse modelo, mas que a gente possa encontrar rapidamente um modelo de jogo que nos dê uma consistência defensiva, que a gente seja uma equipe também que consiga fazer bastante gols no adversário. Técnico Claudinei Oliveira falando no Brinco de Ouro. Vou voltar ao Bruno José Daniel agora para um destaque final. Antônio Lupe tem condições? Opa! Eu tenho, Guariz. Você tem condições? Eu tenho condições. Então vamos lá. Meu destaque final fica por conta então dessa questão envolvendo a classificação da Ponte Preta em frente ao Palmeiras. Acredito que ainda hoje, né? Será que o pessoal está trabalhando hoje, Carlão? Tá. Então vai definir a data e o horário do jogo da próxima fase, quartas de final, mas acredito que dia 17, próximo final de semana, segundo consta no regulamento do Campeonato Paulista. A Ponte perde do Scheid e o Gabriel Novaes, que foram expulsos e não jogam contra o Verdão. Tem essa situação do Gé, né, que está na mira de vários clubes, mas a Ponte contratou o Vinícius, atacante, jogador que estava no Inter de Lages e vai ser inserido na lista A. O regulamento permite 4 trocas da lista A até uma certa data para a disputa das quartas de final do Campeonato Paulista. Guarizo! Grande abraço para você, Antônio Lupe. Prazer trabalhar contigo novamente. Até amanhã, né? Não tem jeito, né? Até amanhã. Abraço, Lupe. Carlão de Freitas, grande abraço para você. Obrigado pela companhia mais uma vez e até amanhã. Valeu, Guarizo. Foi um prazer estar com você e com toda a equipe CBN, principalmente com o nosso ouvinte. Boa semana. Valeu. Carlos Cabela, grande abraço para você, Cabela. Abraço para você também, Guarizo, para toda a equipe, a todos que nos acompanharam. Excelente semana a todos. Até mais. Até mais. Vamos ao Brinco de Ouro. Adriano Almeida já deixando a sala de entrevista coletiva para trazer o destaque final do Guarani. Adriana, no momento, não está em condições. Júlio Nascimento, que trouxe todas as emoções da vitória que manteve o Guarani na Série A1 do Campeonato Paulista. Muito obrigado pela companhia, Júlio. Abraço. Fábio Scheibe, que esteve atento a todos os lances de Ituano e São Paulo. Jogo que acabou com o rebaixamento do Ituano. Obrigado pela companhia mais uma vez, Scheibe. Até a próxima. Valeu, Marco Guarizo. É isso aí, o Ituano acaba rebaixado, né? Depois de 22 anos na Série A1 do Paulista, o Ituano está rebaixado para a Série A2 do Paulistão, assim como o Santo André também, que acabou vencendo a Ponte Preta, mas foi rebaixada também para a próxima
para a Série A2 no próximo ano. Pelo Campeonato Carioca, 29 minutos do primeiro tempo. Segue Vasco 0, Nova Iguaçu também 0, semifinal do Carioca. E pelo Gaúcho também tá rolando o jogo no Gaúcho, viu, Guarizô? Grêmio e Brasil de Pelotas, jogo único de quartas de final, 0-0, 28 minutos lá na Arena do Grêmio. Agora sim, Adriano Almeida chega com o destaque final do Bugre, Dri. Terminando o expediente aqui no Brinco de Ouro, Guarizo, eu vou me despedindo, só lembrando então que o Guarani tem aí cerca de 40 dias de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, que será mais ou menos no dia 20 de abril, isso ainda será detalhado pela CBF, mas mais ou menos no dia 20 de abril contra o Vila Nova, fora de casa. Até lá, muita coisa ainda vai acontecer aqui pelos lados do Brinco de Ouro. Eu me despeço por aqui, foi um grande prazer, um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Adriano Almeida. Outro para você, bom descanso, tudo de bom e até a próxima. Deixa eu passar a rodada então, né, para quem tá ligando o rádio agora. Pô, foi a última rodada, mas tava viajando, não consegui acompanhar. Ontem a definição das melhores campanhas do Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu o Botafogo por 1-0, o Santos venceu a Inter de Limeira por 3-2. Hoje a vitória salvadora do Guarani, 1-0 em cima do Bragantino para garantir a permanência na Série A1. O Ituano, como lembrou o Fábio Scheibe, foi rebaixado ao ser derrotado pelo São Paulo por 3-2. Terceiro gol do São Paulo de pênalti do Lucas Moura no finzinho do jogo. O São Paulo estava ficando fora das quartas de final, mas acabou se classificando em primeiro lugar. E por que o São Paulo estava ficando fora? Porque lá em Mirassol o São Bernardo venceu o time da casa por 2-0 e o Novo Horizontino em Novo Horizonte venceu a Portuguesa por 1-0. A Ponte Preta perdeu. A Ponte Preta perdeu para... O ponto eletrônico me atrapalhou um pouquinho aqui. Ponte Preta perdeu para o Santo André por 1-0. Água Santa e Corinthians empataram por 0-0. Esse empate classificou a Ponte para as quartas de final. Quartas que tem Palmeiras e Ponte Preta, Bragantino e Inter de Limeira, São Paulo e Novo Horizontino com o mando do São Paulo. E faltou quem? Santos e Portuguesa. Rebaixados Ituano e também o Santo André. A federação não vai definir hoje não, viu? É diferente da Copinha, que é aquela correria. E a gente agradece também Naldo Araújo, Marcelo Abreu nos trabalhos técnicos. Este foi o trabalho do Futebol Globo CBN Campinas para Santo André 1, Ponte Preta 0, Guarani 1, Bragantino 0. Grande abraço, boa noite, até a próxima. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Rede CBN, top de 5 segundos.